Tudo bem, Edu? Atenção, Gilberto Suf, o aniversariante da semana, meu amigo, meu irmão, mais uma vez, parabéns, Giba. Tudo bem? Fizeram boa viagem? Opa, fizemos bem, Edu. Vim dirigindo e o povo dormindo. Como é que eu não entendi? Dirigindo e o PP dormindo. O Pedro Piscinato, Vilso Esmanioto e a Barca dormindo. Só aumenta um pouquinho, só o som assim Isso, meu querido, obrigado, viu? É nosso incrível Elton Grimaldo. Elton, um abraço, viu? Bom trabalho pra você, nosso técnico aqui. Lucas Pessoa, no YouTube. Manda o Giba ligar o notebook. Gente, aqui Está não tem... ligado o notebook, Edu. Aqui não tem frescura, é a vida como ela é. Não vamos fazer rádio do jeito que é. O recado manda no ar. É ao vivo e a cores. Giba, você fez quantos anos, Giba? 40. Gilberto Suf é nosso técnico, já viajou demais, ele que faz a instalação do aparelho radiofônico, faz TV também, faz para as outras emissoras de rádio. Quando vem rádio aqui para Campinas, eles procuram o Gilberto Suf. A rádio de Londrina já acertou com você pro jogo da volta aqui, ô Suf? Ó, Edu, tem 1, 2, 3, 4, 5 rádios para sábado que vem. Pelo amor de Deus, hein? E mais enfeitado que penteadeira de cigano. É. E qual foi o acordo? Cada uma traz um prato de comida, né, Vigiva? Não, tem um cachezinho, né, Edu? Ah, precisa, né? Precisa, senão a patroa, né, fica brava, né, cara? É, Não tá chovendo aí, Suf, quero informações. Não, Edu, agora parou a chuva, mas o tempo está meio macambúzio. Sei. Está nublado, mas choveu bastante, Edu. Fomos de manhã à missa, tomamos um banho. Mas choveu até que horas aí, Giba? Olha, até por volta, acho que de 1h, Edu. Meio-dia, 1h. Meio-dia, 1h. Escuta, é verdade que aquela cantora lá, que está namorando o Zé Felipe... A Ana Castela? Ana Castela é daí, é? Não sei não, Edu. Pergunta pro povo aí, parece que namora. Se ela aí estiver aqui, vou procurá-la. Procura. Se ela não é daí, ela morou aí. Sim. Ela morou. Vou tentar descobrir, Edu. O Pedro Piscinato tá fazendo o quê? Tá aqui do meu lado, fala com ele. Edu. Agora. Eu quero você já, Pedro Piscinato. Um grande abraço, boa tarde. Você tá bem, Pepe? Boa tarde, Edu. Tudo certo, graças a Deus. Fizemos uma boa viagem. Gilberto Suf no comando da nave. E agora nós já estamos aqui no estádio Vitorino Gonçalves Dias, o famoso VGD. VGD. Foi aí que em 1992... Sabe quem que estreou aí? Deixa eu pegar aqui meus papéis aqui. Quem? Você sabe quem que estreou nesse estádio? Onde você está, Pepe? Quem? Aonde você está? Vou pegar o papel aqui. Você quer ver só? Tá aqui, ó. 8 de março de 92. Quem fez a sua estreia nesse estádio como técnico da Ponte? Vanderlei Luxemburgo. Tá aqui. Tá no YouTube, não? Não, vou colocar o papel. Agora tá? Tá aqui o papel, né? Escrito em vermelho, estreia do Luxemburgo. Feito à mão. 8 de março de 92. E a Ponte venceu, PP, 2-1. Gols de Claudinho e Edenilson. Edenilson não lembra, Claudinho veio do 15. Não é aquele Claudinho do 97 e tal. Aqui é 92. A Ponte com Maurício no gol, Roberto Teixeira Júnior, L. Branco. Serginho Carioca, Goiano e Darcy. Depois Pianelli. Claudinho, depois Alexandre Alves, Ciro e Edenilson, veio do América do Rio. O Ciro deu um problema danado, rapaz, com o Corinthians e Alagoas. Mas deu um terrível problema. Darcy, lembro dele, Serginho Carioca veio do 15 de Jaú. Branco da base, Branco era lateral esquerdo, rapaz. Elinho, Júnior, mora nos Estados Unidos, zagueirão, revelado na Ponte, Júnior Coral. Roberto Teixeira, grande lateral direito, era do Rio também. Esse Maurício goleiro foi treinador de goleiro do Corinthians, hein? Público 6.956. Estádio Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina. Londrina 1, Ponte 2, 8 de março de 92. Sim, Pepe. E sabe quem tá aqui do meu lado, mandou um grande abraço pra você e disse que tá com saudades? Quem? Mas não diga quem, Pepe? Eu, Edu. Eu quem, meu filho? Antônio Lupe, mandou um grande abraço pra você, Edu. Lupe. Chama o homem. Agora destampou a garrafa, tem que chamar o homem.
Antônio Lupe, meu querido, prazer. Você foi dessa casa, continua muito querido, brilhando na concorrente. Você tá bem, Lupe? Eu tô bem, Edu, e você? Gostando de ver você na TV, garoto. Você nasceu pra brilhar. Parabéns pelo seu trabalho. Valeu, Edu. Valeu. Grande abraço pra vocês aí. Saudade de todos. Tamo junto, Edu! Elton Grimaldi mandando aquele abraço pra você, garoto. Mandou. Ele é discreto, mas faz muito bem. O, Edu o Lupe fala baixinho, né? Quase que não dá pra perceber. Na coletiva ele pega, também tá dando uma tigrada na coletiva, hein, Pepe? Quando o Márcio... tá se empolgando. Mas é excelente pessoa, amigo nosso. Espetacular esse garoto, viu? Espetacular. Olha, o Londrina de 92, já falei a escalação aqui. Anselmo do gol. Esse Anselmo, acho que ele jogou na ponte, hein? Goleiro Anselmo, lembro dele, pô. Anselmo, Xande, João Neves, Márcio Souza. Alexandre, depois Luiz Carlos, Tadeu e Marco Aurélio. Alessio, Alaor e Celso Reis. Londrina de 82. Depois tem o jogo da volta aqui. Era Campeonato Brasileiro da Divisão Intermediária. É como se fosse a Série B. Aí no jogo da volta, rapaz, o Londrina ganhou aqui 1-0. No dia 18 de março de 92. Eu não anotei aqui quem é que fez o gol. Nessa época, o que aconteceu? O Marquinhos Chedi era o presidente da Ponte. Estava nascendo o basquete feminino da Ponte. Vocês lembram disso? Março de 92, no futebol, chegava Vanderlei Luxemburgo e chegava o basquete da Ponte. Meu Deus do céu. Hortência foi bem depois. Tinha a Paula, Maria Helena Cardoso, a técnica, uma lenda Maria Helena Cardoso, uma lenda. Muitas vitórias, tá aqui, ó. Anotei no papel aqui, 92, Paula e Maria Helena. Contratados. Em março de 92, chegou quem? Karina, amiga de Tigrão. A argentina Karina. A Karina foi o Rirena do basquete, entendeu? O time foi apresentado em março de 92. Paula, Nádia, Karina, Ellen, Roseli e Helena Bolachantes. Helena Bolachantes era uma russa. Junho de 92, Marquinhos Chedi arrumou o patrocinador pro basquete da Ponte. Nossa Caixa. E aí deu ciumeira, você dá mais atenção pro basquete, não sei o que tem. É que o Guarani, em 91, contratou o Luxemburgo. Luxemburgo foi campeão paulista pelo Bragantino, todo mundo sabe, em 90. 91, treineiro do Guarani, ficou pouco tempo, teve problema financeiro. Luxemburgo saiu do Guarani, foi Beto Zini que contratou. E ficou parado o Luxemburgo. Amanheceu 92, a Ponte contratou. Por quê? Porque a torcida da Ponte deu em cima do Marquinhos. Pô, Chedi, você tá de brincadeira, pô. Você tá aí, só quer saber de basquete, agora você vai fazer basquete, contratou a Paulo, você quer... E o Luxemburgo? O Guarani contratou o Luxemburgo, por que a Ponte não vai contratar? Fala com ele, pô, ele foi campeão paulista no seu time lá em Bragança, fala com seu pai e tal, a gente... Aí o Marquinhos Chedi chamou o Luxemburgo, falei, Luxemburgo, como é que faz? Se você não for pra Ponte, eu tô porco. E aí o Luxemburgo acertou, o Luxemburgo ficou 1 ano na Ponte. E a estreia dele, repito, foi lá em Londrina. Fevereiro de 93, Ponte campeã paulista, Ponte Leite Moça da Hortência, foi no Ibirapuera. A Ponte já tinha conquistado outros títulos menores, hein? Março de 93, chega quem? Hortência. Setembro de 93, em Guarulhos, a Ponte campeã mundial contra o Primazi Parma da Itália. Juntas, Paula, Hortência e Karina nunca perderam. Em 94, Paula volta para Piracicaba, não tinha mais graça o basquete. Porque a Ponte ganhava todas, absolutamente todas. E aí a Paula voltou a Piracicaba, a pedido de Leandro Boles. 94, Ponte, bicampeã mundial em Guarulhos contra a Unimep. Só que aqui a Paula estava no Unimep, Hortência estava na Ponte. Em 94, Hortência na Ponte, ela perde a Feira do Paulista para a Unep de Paula. Então é o seguinte, a Paula, na Unimep, perdeu o Mundial para a Ponte. E no Paulista, o contrário, a Unimep de Paula ganhou da Ponte em 94. Aí em fevereiro de 95, termina o patrocínio, o fim do basquete da Ponte. Você quer ver quantos ônibus? Deixa eu pegar aqui, quantos ônibus foram para São Paulo quando a Ponte foi disputar a final do Campeonato Paulista? Eu anotei aqui, você quer ver? 50 ônibus. 9 de fevereiro de 93. Final do Campeonato Paulista. Ginásio do Ibirapuera.
Mais de 50 ônibus deixaram Campinas. Karina fez 29 pontos, a Paula fez 24. Final, Ponte Preta, nossa caixa, 115, Leite Moça da Hortência, 96. Título paulista no basquete. Bom, vamos lá. E como é que está Londrina aí? Que hora que parou de chover, Pepe? Ô, Pepe, você tá sendo errado, hein? Deu uma forma. Oi, Edu, pra Pepe, Edu, Pepe. tô aqui. Tava ajeitando aqui o microfone. Tá ajeitando, né? Você fica esperto, hein, garoto? Eu quero saber que hora que parou de chover aí, Pepe. Edu, pouco depois do almoço, por volta de 12:30, 1h, já parou a chuva. A noite inteira, muita chuva, hoje de manhã também. Até preocupava a condição do gramado, mas aparentemente, olhando daqui, o gramado está ok. Parece que vamos ter um bom jogo, um bom palco para a partida, primeira partida aí da final da Série C. Está chovendo só fora, dentro de casa está tudo seco ainda, por enquanto. tia. Olha ela aí, Edu. Fazia tempo. Choveu, ela aparece, né, Pepe? Choveu, aparece. Tá chovendo sim, mas Tá ainda chovendo, não sim. tá correndo água na estrada. Aí. Tia, segura aí. Olha, eu queria mandar um grande abraço por um casal muito amigo meu. Um casal que eu tenho o maior carinho, vizinho de casa, General Osório com a Padrilheira, lá no edifício Gênova. Meu amigo José Carlos e sua querida esposa, senhora Karime. Senhora Karime, um beijo no seu coração. Alô, Zé Carlos, um beijo, meu querido amigo. Trocamos longos papos até na manhã. Ele sempre tá na portaria, né? Edu, vem cá, Edu. Ele gosta de falar do passado. Como é que chama aqui? Lelé. Ele quer falar de Lelé. Edu, fala pra você. Quando o Lelé chegou na ponte e tal, o Lelé veio do São Paulo. Não, o Lelé fez muito sucesso no Vasco. Mas ele veio do São Paulo para a ponte. Aquela transação do Sabará, quando foi pro Vasco, e muitos jogadores vieram do Vasco para a ponte na transação. Muitos. O Lelé não estava, o Lelé veio depois. O Lelé tinha até uma musiquinha quando ele jogava no Vasco. E ele tinha um carro Studebaker. E ele parava no majestoso aquele carro dele, Lelé. Lelé fez muito sucesso aqui. Lelé ficou por aqui mesmo, parou de jogar, foi trabalhar no Aeroporto Internacional de Viracopos. E eu trabalhei com o filho do Lelé na Bendix, lá no São Bernardo. Grande Lelé. Um abraço, casal! José Carlos e a senhora Karime, um beijo no coração de vocês. E hoje, viu, Pepe? Hoje é dia do médico, Pepe. Dia do médico. Dia do médico. Olha, a todos os médicos, o nosso abraço, o nosso carinho. Doutor Jorge Gutschau. Mas pontipretano que eu falar pra você, cara, debaixo d'água. Pepe, manda um abraço pro doutor Jorge Gutschau. Um grande abraço para o doutor, grande médico, doutor Jorge Gottial. Hoje, Isso. dia 18 de outubro, dia do médico. Se empolgou. Sim, mas tá bom. Doutor Jorge Gutschau. Ele é gastro. Ele também é médico do Tigrão. E ele pegou... Mas, nossa senhora, gente, o doutor Jorge Gutschau, a gente vai na consulta dele, porque ele quando você entra... Ele quer falar da Ponte Preta. O consultório dele, imagina um consultório cheio de gente esperando. E ele falando da Ponte Preta. Não tem a menor pressa. Sensacional, doutor Jorge Gottial. Mas o homem é fanático pela ponte. E também eu queria mandar um grande abraço ao doutor Ari de Paula, otorrinolaringologista. O Ari é um grande amigo, um grande médico. Também atende a mim e toda a família. Mas vira e mexe, estamos lá, que nem recentemente. Semana passada, teve que baixar lá no Ari, teve que entrar no antibiótico também, porque o velho do Rio também tem seus problemas, né? Então, aos médicos, o nosso abraço, o nosso carinho de verdade, hein? Ô, Pepe, a ponte chegou que dia em Londrina? Edu, a Ponte Preta chegou ontem, pouco depois do almoço, treinou já na tarde no CT do Ouro Verde Futebol Clube, antigo CT do Irati, e lá também já ficou concentrada para essa partida. Daqui a pouquinho, previsão de 3h30, o ônibus com os jogadores da Ponte Preta chegar aqui no estádio VGD. Você tem previsão da formação do time aí? Edu, o técnico Marcelo Fernandes, pelo menos no último treino que ele fez em Campinas na quinta-feira, lá no estádio Moisés Lucarelli, no período da manhã, ele repetiu o mesmo time que entrou a campo no derby.
com o Diego Tavares no trio de ataque e no meio de campo Rodrigo Souza, Luiz Felipe e Elvis. E o que aconteceu com o Everton Brito? O Everton Brito, no começo do mês, na verdade, ele entrou com uma ação judicial contra a Ponte, pedindo a rescisão de contrato e mais R$1 milhão. E aí estavam embutidos salários, fundo de garantia, danos morais, danos materiais. E aí o Everton Brito perdeu essa causa, mas a juíza, na verdade, na quinta-feira, a juíza indeferiu o caso porque alegou que, com todos esses pedidos do Everton Brito, o julgamento precisaria ser feito com mais calma. Portanto, não foi aceito o pedido de rescisão do contrato com o Everton Brito. Ele fala em danos morais. O que será que aconteceu com o Everton Brito, hein? Tudo bem, o dinheiro, indenização por danos morais. Alguma coisa o ofendeu? Até onde nós sabemos, ele machucou lá no dia 2 de agosto, né, no derby que aconteceu no Majestoso, passou por cirurgia. Até onde nós sabemos, ele estava se recuperando, estava tratando na Ponte Preta. Também não sei o motivo, o que pode ter causado aí danos morais alegado pelo Everton Brito. Bom, então é o seguinte, mas o artilheiro do Londrina é o número 11, né? Iago Teles, ex-Guarani. Eu não lembro do Guarani, não lembro. Jogou, se eu não me engano, em 2023. Foi ele que bateu o pênalti. Teve um jogo aqui, Ponte Londrina, né? Ele bateu o pênalti e o Diogo do Silva defendeu, não foi, Pepe? Isso, no finalzinho do jogo. Ô, Luquinha, empresta um papel pra mim, faz favor, meu querido, isso. Ô, Pepe, daqui a pouquinho você volta, hein? Fica na escuta, hein? Beleza, Edu, tô Você dando uma olhada escuta, aqui. garoto. Já tem um bom número de torcedores da Ponte Preta aqui perto, próxima à entrada dos portões visitantes do estádio VGD. Enquanto isso, torcida do Londrina também já vai adentrando ao estádio. Expectativa de casa cheia para essa primeira partida da final. Você dá uma olhadinha aí, dá uma voltinha aí, você volta já. Vê se a Ana Castela tá aí, tá bom, Pepe? Vou procurar, Edu. Olha, é o seguinte, eu disse aqui que há 56 anos, um momento nostálgico, 1969, ontem, 17 de outubro, fez 56 anos que começava o Torneio dos Campeões. A Ponte disputando como fosse a Série A2, quase uma década na segunda divisão, lutando daqui e dali, passou alguns dissabores. E quando chegou em 69, um time de meninada, só tinha o Roberto Pinto, que veio do Botafogo de Ribeirão Preto, fez muito sucesso no Vasco, experiente, era o pensante do time. O Roberto Pinto era o número 10, de cá número 8, de cá tinha 22 anos. Manfrini, Adilson, Nelsinho Batista, Samuel e tantos outros, Wilson, goleiro, Wilson Quiqueto. E aí, ontem, 17 de outubro, 56 anos, que começava então o torneio dos finalistas. Era Ponte, Linense, Noroeste e Francana. Ponte, Linense, Noroeste e Francana. E ontem, no 17, a Ponte pegou o Linense. A Ponte venceu por 3-1. Os 3 jogos, as 3 rodadas, eram rodadas duplas. Os jogos foram no Parque Antártica, no antigo Parque Antártica, hoje Allianz Parque. E a Ponte, então, 3-1. E, na época, a Rádio Educadora lançou um LP contando toda a história. O Pereira Neto narrando, o José Sidney narrando, infelizmente já faleceram. Mas eu tive a grande oportunidade de conviver com o Pereira Neto, meu ídolo do rádio. Quando eu ganhei o radinho do meu avô, eu ficava ouvindo a Rádio Educadora, ouvia Pereira Neto, as narrações de Ponte e Guarani. Quem podia dizer que um dia fosse imaginar que seria plantão e fui em 83, 1983, e eu fui plantão de Pereira Neto. Passei aqui por esse prefixo, depois de muitos anos voltei em 98. Eu não vi o dilúvio, mas pisei na lama. Sabe como é que é? José Sidney também, um pouquinho antes, em 82, eu trabalhei na Rádio Cultura. E o José Sidney também teve uma passagem, fui plantão de José Sidney. Nós vamos ouvir aqui a narração dos 3 gols do Pereira Neto. E o Pereira Neto, eu fiz questão de certa vez ligar na residência dele e pegar os dados com ele. Ele morava com a senhora, sua mãe, a mãe dele faleceu, depois ele foi morar com a sua companheira, em frente à escola de cadetes, morava Pereira Neto. Aí liguei lá, peguei os dados,
Sabe qual era o nome do... Fanor Vilela Pereira, era o nome dele. Fanor, F de faca. Fanor Vilela Pereira, era o nome dele. Que ele adotou Pereira Neto. Os slogans do Pereira Neto: balançando os cordéis da meta adversária. Renato Silva, o repórter bico fino. Jairson Barbosa, o repórter que caminha ao lado da verdade, ao lado da notícia. Jair está vivo. Jair fez muito sucesso aqui. O show de loterias. Grande Jairson Barbosa. Um abraço, meu ídolo. Roberto Diogo, o repórter que comanda o jogo. Robertão Diogo, amigo nosso. Está aí trabalhando na Jovem Pan Campinas. Grande Dioguinho, de muita alegria, muita gratidão. Me ajudou muito no início do rádio aqui, o Roberto Diogo. Bugrão Exportação. O Guarani fez uma excursão em 72. Jogou na França, Espanha, no Kuwait, Turquia, Grécia, Romênia, Irã. Foram 18 jogos. Teve apenas 3 derrotas, 11 vitórias e 4 empates. O Guarani ficou 2 meses fora. Quando voltou, o Pereira Neto lançou essa. Bugrão Exportação. E a Ponte Preta, o time do povão de Campinas. Há 56 anos. Torneio dos Campeões. Você vai ouvir aí na narração falar de Alain. Alain, ponta direita, veio de São Paulo. Vai falar de cá participa dos gols, dos 3 gols. 22 anos de cá, camisa 8. Roberto Pinto, Samuel cobrando o tiro de meta. Né? Você vai ouvir aí o volante da Ponte, sensacional, Teodoro, que foi pro São Paulo. Né? Nelsinho, Samuel e Teodoro foram pro São Paulo, os 3 foram pro São Paulo. Aí chegou em 71, 72, a Ponte desmanchou esse time. Porque realmente todo mundo queria os meninos na macaca, né? Vamos lá, há 56 anos, no fundo do baú, os 3 gols. Vamos ouvir o primeiro gol e depois o José Sidney anunciando os outros 2 gols no fundo do baú. Ponte e Linense no Parque Antártica e o nome do goleiro do Linense, Mão de Onça. Vamos lá. Isso, esse LP, essa música que foi escolhida na época, né? Pode colocar no momento 4.12, Luquinha, faz favor. Isso, a gente já vai pro gol aí do Alain. Alain, aliás, foi o artilheiro da Ponte em 69. Alain tá vivo, mora em Osasco. Grande Alain, hein? E se não fosse o gol do Alain contra a Francana, 4.12, beleza? Atenção. Aí, pode. Entra o zagueiro Pinho, atrapalha-se. Vai marcar a 10.800 pontepretanos, olha lá. Estava aberto o caminho para uma nova e memorável vitória. José Sidney. 7 minutos após, Djair ampliava a vantagem pontepretana. 4-0. O 25 minutos da etapa complementar. Prepara-se para a cobrança do tiro de meta. Samuel, pela equipe pontepretana. Ajeitou o balão no ângulo esquerdo da área pequena. Já bateu de pé direito, mandando na frente da grande lua para de cá. Passou por ele, domina a porta atrás. Adianta demais, entra de cá para fazer o domínio do balão. Infração. Pé alto, entrando de solo, o jogador Santa. Já cobrada por Teodoro, entregou para Alain. Desce pela meia esquerda. Para de cá para Alain. Penetrou, pode marcar. Chuta, bate no zagueiro. Botou para de cá, fuzilou, desceu, levou de outra. Ela de cá, bate na trave. Botou para sair.
Aos 34 minutos, Alain consolidava o triunfo do clube mais popular do interior, assinalando o gol mais bonito da partida. Já mandou pra frente o arqueiro mão de onça, o balão é dominado por Roberto Pinto. Caminha, vai levando o balão. Aproxima-se da área contrária. Ninguém lhe dá combate. Ele passou pelo primeiro homem adversário. Rolou com a bola para lá, fuzilou. Alain Jaqueta 7, a 33 minutos. Marca o terceiro gol, Ponte Protano. Vibra outra vez a torcida alvinegra na capital bandeirante. Uma bola lançada por Roberto Pinto. Alain desceu pela meia esquerda e chutou forte a meia altura, vencendo totalmente a mão de onça. Ah, mão de onça, gostaram? Ah, a narração antigamente sensacional. E Jaércio Barbosa era o repórter nesse dia aí. E Oliveira Andrade também foi. Olha, Oliveirinha, sensacional. Até hoje na praça aí, Oliveira Andrade. Eu acho que é mais longevo, o homem da crônica esportiva que nasceu aqui em Campinas. Oliveira espetacular, muito legal. Oliveira Andrade espetacular, uma lenda, hein? Uma lenda. Eu, para falar em lenda, encontrei com Luiz Antônio Piva. Ô, Piva, que alegria encontrar com você, Piva. Faz, acho que 60 anos que tem um programa na Rádio Brasil. A Grande Parada ainda tem. Ele grava toda sexta-feira, 6h30 da manhã. Luiz Antônio Piva, que inclusive mora próximo do Majestoso. Alegria. Piva foi ator. O Piva trabalhou muito tempo em novelas, muito tempo de rádio. Trabalhou aqui quando, em 69, por falar em 69, ele começou aqui o Piva e foi Lombardi Neto, que acabou admitindo aí o Piva como locutor, inicialmente locutor comercial e tal. E Lombardi Neto faleceu em 8 de setembro de 69. Muito moço. Lombardi Neto era o chefe da equipe, trabalhava na Câmara Municipal, pai do Maurício Lombardi, que foi da torcida jovem, há um chamado de Londrina. É o Pedro Estamos aqui no estádio VGD. Elenco da Ponte Preta já chegou. Nesse momento, os jogadores fazem aquele famoso reconhecimento de gramado. João Gabriel, Gustavo Teles, Léo Oliveira, Luiz Felipe, Sérgio Rafael, Anderson. Alguns dos jogadores presentes aqui no gramado do estádio Vitorino Gonçalves Dias. João Brigatti por aqui também. Lauro, preparador de goleiros. Todos aqui já no estádio VGD. Não pode falar com ninguém, né, Pepe? Vamos chegar aqui perto do Brigatti. Obrigado. Fala que é o Edu, pô. Fala, o Edu. O Edu vê você sempre no pão de açúcar. Você fala que eu vou comprar a lavanderia dele. Fala pra ele, fala aí. Fala. Eu vou comprar a sua lavanderia, João. Ó, tem um Edu. O Edu mandou um grande abraço pra você aqui e falou que quer comprar a sua lavanderia. O Edu Pinheiro? Pinheiro. Edu Pinheiro é sensacional, um cara maravilhoso. Um grande abraço aí, Edu. Prazer falar contigo, Deus, João. Tudo bom pra você aí, viu, João? Falou, desejou ficar com Deus, tudo de bom e que vença a Ponte Preta, ele falou. Que vença a Ponte Preta, obviamente, né? Que a gente veio aqui para buscarmos o título, respeitando, obviamente, o Londrina, mas né, o pensamento nosso e de todos aqui é a gente pôr a cereja do bolo, né? Já que foi um ano maravilhoso e fantástico para nós, que conseguimos nosso maior objetivo, que foi o acesso para a Série B. Tá aí, Edu, João Brigatti conversando aqui com a gente. A gente não quer abusar, mas obrigado, viu, Pepe? Só uma palhinha, a gente sabe que eles não querem falar muito, tá? A gente respeita. O João, outro dia, eu sempre conto com o João na rua, você fala, João, eu não vou fazer nenhuma pergunta pra você, não quero saber. Eu não pergunto nada pra você, porque o boleiro, eu falei outro dia isso aqui, você encontra com o boleiro, viu, Pepe, na rua, você na quadra de repórter, por exemplo, você vai trabalhar como repórter, a sua função é perguntar. Agora na rua, aí o Pepe tá passeando com a namorada, né? Pepe, você com as namoradas e tal. Você passeando. Com a namorada, uma só, Edu, pelo amor de Deus. Ah, o Pepe é casado? Não, mas só tem uma, pelo amor de Deus. Ah, eu falei no plural, né, Pepe? Você vê que... É uma só. É uma só. O senhor desculpa, viu? Qual que é o nome da patroa? O nome da patroa, Pepe? Vitória Portela. Dona Vitória, só me desculpe, Dona Vitória, eu não sabia. Queria mandar um grande beijo também, ela tá acompanhando aqui a Rádio Bandeirantes. Um beijo pra Vitória, tá lá em Campinas, mas tá ligada aqui na Rádio Bandeirantes. Dona Vitória, só desculpa, sabe o que é? Fala pra senhora, é que eu nunca conversei com o Pepe sobre essas coisas. Como ele é muito jovem, então eu coloquei no plural, mas a senhora me desculpa, viu? Mas não, nada a ver.
E então, Pepe, se você encontrar, não sei se você pensa assim também, você encontrou com um boleiro na rua tal, dependendo, nem pergunta nada. Ô, tudo bem, você ganha o cara, Pepe. Você entendeu? Você ganha o cara. Exatamente, Aí eles só querem quando sossego, você né? encontrar com o cara no clube, na ponte, no Guarani, aí você pergunta pra ele, fala, ele foi legal comigo na rua, vou ser legal com ele aqui no clube. Agora sim, é hora de perguntar. Mas na rua, tudo bem, um abraço, tudo de bom, que Deus o ilumine. E vai saindo. Sabe como é que é, Pepe? Você já sai pela esquerda. Fala oi, já vai saindo. Já vai saindo, porque boleiro não gosta que pergunta, né? E o João, ele tá, assim, gentilmente nos atendeu assim, mas também não é bom entrar muito em detalhe. Agora o PP, e a torcida da Ponte, chegou ou não chegou, PP? Edu, como eu disse há um tempo atrás, tem um bom público do lado de fora, porém o portão destinado à torcida visitante ainda não foi aberto. Você tá brincando? Sim, apenas para a torcida do Londrina. Então já temos sim um bom número de torcedores do lado de fora do estádio, mas dentro do estádio ainda não temos a presença de nenhum torcedor da Ponte Preta. E eu recebi aqui algumas mensagens de torcedores, ouvintes da Rádio Bandeirantes, que estão vindo para cá, para o estádio VGD, acompanhar essa final, que a polícia, em algumas ruas próximas aqui do estádio, parou ônibus, vans, carros que estavam vindo da torcida da Ponte Preta. Acredito que para fazer uma revista, conduzir todos de uma só vez para o estádio, então é possível que a polícia esteja em contato com o pessoal do estádio, esperando chegar todos os ônibus, vans, carros, e aí depois direcionarem esses veículos aqui para o estádio. Ah, boa informação. Olha, se você de repente está em Londrina, né, ouvindo a Bandeirantes, manda um WhatsApp para mim, por favor. Aqui é 97102-1493. Se puder mandar uma foto também, vai ser muito legal, tá bom? Eu vou ler aqui algumas coisinhas aqui. Como é que é o negócio? Quem que mandou isso aqui? Deixa eu ver aqui. Não colocou o nome, porque a pessoa vai mandando, nossa, é muito comprido, não colocou o nome. Tá escrito assim, quer ver? Edu, ex-ministro da Agricultura da China é condenado à pena de morte por ter recebido propina. Se acontecesse isso no Brasil, o cemitério teria que ter cova vertical ou crematório para comportar tanta gente. Desculpa, essa foi boa, viu? Pera aí. Deu uma tossida, não teve jeito. Desculpa, viu, gente? Final 1786, sensacional, hein? Edu, estive nos 3 jogos. Você teve no... ô Dorival, não diga, em 69? Que maravilha, Parque Antártica. Esteve nos 3 jogos, contra Linense, Noroeste e Francana. Bons tempos, hein? Bons tempos. Um abraço pra você, viu? Não colocou o nome dele. Dorival, Jardim das Oliveiras. Deixa eu ver quem mais um aqui. Boa tarde, vamos, Macaquinha. Sim, é o Marcos Barbosa de Sumaré. Vai ter transmissão da TV Bandeirantes. O Lucas tá perguntando se vai ser transmissão no YouTube. Não, no YouTube. Hoje não tem, né? Não. A Band, a imagem, não. A TV Bandeirantes não tem acesso ao YouTube. Não tem direito de transmissão no YouTube, né? Não tem direito, tá bom? É outro canal só. Marcos Barbosa, então, mas é só ligar na TV comum aqui, tá bom? Ou baixar o quê? O Band Play? Olha como eu tô moderno. Band Play. Tá na tela. Nesse momento nós estamos no YouTube, tá? E na tela tem baixa agora. Onde que tá ali? Tudo de graça no Band Play, tá? Band Play. Tá bom, gente? Muito obrigado. Boa tarde, Edu. Acho que hoje a Ponte empata e ganha na próxima. Muito obrigado, Edu. Por lembrar do médico essencial a nossa... É verdade, hoje é dia do médico, a gente lembrou aqui, né? Edu Pereira e seus papéis, que saudade da década de 90, quando fui porteiro. Não diga, será que você... Muito obrigado, Edu, por me fazer voltar no passado. Será que você, que eu encontrei lá no shopping Dom Pedro? Eu tava com meu filho e ele trabalhou na ponte. Se não for você, me desculpa, viu? Mas que alegria receber sua mensagem. Muito obrigado mesmo, viu? Boa tarde, Edu. Aqui Band, mais uma vez acompanhando a Macaquinha. É o Valnei Mateus, meu querido amigo. Você tá bom, Valnei? E a filha, como é que vai? Tudo certinho? Espero que sim, viu? Boa tarde. Caramba. Ih, rapaz. Luquinha, faça favor de mim aqui.
Caramba, o que aconteceu aqui, rapaz? Eu mexi em alguma coisa aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar o CH pra opinar também, o CH vai estar na TV. Pepe, você tá firme aí em Londrina, né, Pepe? Tá tudo bem aqui, aí, né? Tô aqui, Edu. Roger acabou de passar aqui, tá dando entrevista pra TV. Passou aqui à frente, cumprimentou todo o pessoal da Ponte, né? Todo o carinho, Roger criado aí no aço da base do Majestoso, como diz Batistão. Está concedendo entrevista também. Daqui a pouco o Roger estará na tela da Band concedendo entrevista pré-jogo. Não dá pra falar com ele não, né, Pepe? Aí o Roger não dá, aí não dá. Aí não dá, né? O Roger, 5 passagens na Ponte, revelado na Ponte, ele estreou num derby. Metade de 2003, Abel Braga era o treneiro. Foi aquele derby, Ponte 0, Guarani 2 gols do Rodrigão. Ele entrou no segundo tempo no lugar de Romeu, volante. E o Roger, você quer ver só? O Roger, ele fez gol. Quando ele jogava na Ponte, ele fez gol no Londrina, viu, Pepe? Edu? O Roger, quando jogava na Ponte, em 2019, ele fez gol no Londrina. Deixa eu pegar aqui. Tá aqui, ó. Achei, Pepe. 8 de outubro... não acredito. Um ano, faz o quê? Faz 6 anos. 8 de outubro de 2019. 6 anos e 10 dias. É, Pepe, tá vivo, tá aqui. Série B, Majestoso, Ponte 3, Londrina 1. Gols de Renato Cajá, já estava na quinta passagem. E 2 gols de Roger, também estava na quinta passagem. Né? E aqui nesse dia aqui, Pepe, Roger e Renato Cajá, uma dupla de 100 gols. Nesse dia, com os gols que marcaram nesse jogo e somando todas as suas passagens pela Ponte, Roger fez 56 gols e Renato Cajá 44, portanto juntos 100 gols. Tá no papel, Pepe. Aqui. Sempre, o papel não falta nada e não falha, né? Não tem problema, se acabar a internet, acabar a força, tem no papel. Tem no papel. Vamos chamar o CH? O CH vai palpitar aqui no Concentração. Ele vai estar na TV, mas também chega aqui no Concentração para dar seu palpite sobre esse Londrina em Ponte. Hein, CH? Um abraço, boa tarde. Olá, Edu, um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte. Hoje é dia de decisão, primeiro jogo fora de casa, é a tentativa da Ponte de pelo menos empatar a partida. Time tem para vencer. Agora eu costumo dizer, Edu, eu acho que tem muita gente que concorda comigo, que final de campeonato se ganha. O desempenho é importante, mas o comportamento emocional e a estratégia de jogo, ela tem um peso muito grande, não é? É um jogo normalmente decidido em detalhes. Eu começo pela parte emocional. A Ponte veio numa segunda fase de Campeonato Brasileiro da Série C, cheia de problemas extracampo. E o time se fechou, se uniu e passou por cima de todas as adversidades. Foi impressionante o que o elenco da Ponte fez até chegar aqui na grande final do Campeonato Brasileiro da Série C. Hoje é apenas o primeiro jogo, mas eu quero dizer que independente do resultado, eu aplaudo esses jogadores e comissão técnica, porque o feito deles é incrível. Evidentemente que um título seria a cereja do bolo para esse grupo que merece, que lutou tanto e que, repito, passou por cima de inúmeros problemas, não é? Essa unidade, ela realmente foi muito impressionante. Agora, isso é do ser humano, não é do jogador de futebol. Quando você tem um objetivo traçado, quando você alcança, que foi o término da segunda fase, e de maneira direta a Ponte vai para a final do campeonato, a Ponte já está na Série B do ano que vem. Há um relaxamento. A Ponte só será competitiva, a Ponte só será suficientemente organizada e competente se ela tiver concentração e o mesmo espírito de luta que trouxe a Ponte até aqui. É isso que tem que acontecer, não é? Se vai jogar o Pedrinho, o Joãozinho ou o Joaquinzinho, isso tem uma segunda importância. Mas o espírito do time, que fez a Ponte ser muito competitiva, tem que permanecer nas duas partidas finais. A de hoje e de sábado que vem no Moisés Lucarelli. Sem esse espírito, dificilmente a Ponte vai ter sucesso.
Agora, escolha dos jogadores, parte tática, a execução dos planos de jogo, eu não tenho dúvida do Pinheiro e ouvintes da Bandeirantes que esse time tem toda a condição e capacidade de desenvolver um belo trabalho. Se vai ser campeão ou não, isso é um outro capítulo. Não dá para afirmar, não é? Tem favorito? O jogo de hoje favorece mais o Londrina, evidentemente, não é? Porque joga em casa, joga num estádio muito acanhado, tem muita pressão, e a gente tem esse ponto de interrogação. Como é que vai ser o comportamento da Ponte emocional, de intensidade, não é? Vai ser o mesmo? Esse jogo, a pressão, né, que exerce os torcedores do Londrina vai fazer diferença? Eu até acredito que não. Agora, favorito numa final de campeonato é difícil apontar. Pela campanha, por alguns valores individuais, eu acredito que a Ponte vai ser campeã. Não sei no jogo de hoje. Eu acho que um empate até chega a ser interessante, afinal de contas, tudo ficará aberto para sábado que vem no Majestoso. Mas eu não tenho nenhuma dúvida, Edu, que nós teremos uma grande partida de futebol. Edu. Como é que você termina, o CH? Edu. Beleza, hein? Edu. Para você, CH, um grande trabalho, viu? Edu, boa tarde. Eu estive nos 3 jogos do Parque Antártico em 69. Agora vou ver esses 2. Vou ser campeão 2 vezes com a Ponte. Antônio Pires, do Parque São Quirino. Você esqueceu 2023 a Série A2? Hein? Um abraço, Antônio Pires. Um grande beijo no seu coração, viu? Edu, avisei o Tigrão. Estava ouvindo a Rádio Clube de Londrina. A bomba. Parte dos torcedores da Ponte reunidos próximos ao cemitério da cidade, fazendo esquenta. Antes de irem ao estádio, agrediram de forma violenta um torcedor do Londrina. Ai. Polícia interviu. Comandante do agrupamento decretou que grande parte da caravana seja escoltada para fora da cidade. Acabei de ouvir na Rádio Clube de Londrina. Assinado Paulo Neves. Pra que isso, gente? Se isso for verídico, né? Ô, Edu. Oi, Pepe, sim? Acabei de receber uma mensagem de um ouvinte também, pediu para não ser identificado, que a polícia, como eu disse, havia parado todos os ônibus, fazendo um processo de revista, e estão pegando no pé da torcida da Ponte, estão falando que não vão liberar os ônibus. Uma situação bem complicada, bem delicada para a torcida da Ponte Preta que viajou até aqui Londrina, Polícia Militar fazendo aquele tratamento que nós já sabemos, né, com as torcidas visitantes. Fala, Edu. Eu ouvi, no Cacuete. Grande abraço, boa tarde, Tigrão. Boa tarde, Edu. Um abraço a você. Esse pessoal da Clube de Londrina, um abraço a eles, né? Eles tanto fizeram, agitaram, pegaram aí e editaram falas, assim, dos nossos donos da bola em Campinas, Batista, o Gleger, o CH. Eles tanto fizeram, depois vão editar aqui o Tigrão também, não tem problema não. Não tem problema. Tanto fizeram que conseguiram, não é, instigar a violência. Tá aí, ó, parabéns pra eles. Tá, futebol é festa, cara. Londrina é uma cidade maravilhosa, espetacular. É a capital do norte do Paraná. Uma das regiões mais lindas do Brasil. Mas sabe, futebol se decide dentro do campo. Ficam aí pegando uma fala do Batista, uma fala do Gleger, uma fala do CH e jogam lá, estão diminuindo o estádio. Pô, lógico que tá diminuindo o estádio, pô. A CBF é uma vergonha. Agora é o Tigrão aí, meus amigos aí da Rádio Clube de Londrina. Vocês conseguiram, né, incendiar um jogo de amigos, de times que já subiram, do Roger, que é o treinador do Londrina, cria do estádio Moisés Lucarelli, Ponte Pretano, confesso. Vocês conseguiram ficar com essa ondinha aí, com essa fofoquinha de maricas aí, né? E botando na internet, enchendo o saco. Agora é violência, ó. Assumam agora a paternidade da violência. É jogo de festa, os dois já subiram. O título é simbólico. Parabéns pro Londrina, parabéns pra Ponte. Vocês ficam aí com essa fofoquinha, com essa coisa pequena aí, pô. Eu não estava no programa, nos Donos da Bola. Aqui é o mais velho da casa, ao lado do Batista. Eu não estava.
mas vocês ficam praticando o antijornalismo, vocês sim. Agora aí, ó, já temos notícia de violência, não tem lugar para acomodar a torcida da Ponte, não tem. O estádio é uma vergonha, não o estádio, a sua história, não isso. Mas a CBF deveria dizer, ó, para disputar como faz a Sul-Americana. E outras partes do mundo são assim. Ó, para disputar uma final tem que ter no mínimo capacidade para 15 mil pessoas. Agora 8 mil pessoas, a torcida da Ponte tá lá tomando chuva. E aí? Agora segura a onda aí, ó. Agora prende, agora tem dificuldade para entrar no estádio. Sabe por quê? Porque vocês deviam, sabe, fazer festa. Aí, meus amigos aí de Londrina, da imprensa, da clube, fazer festa com acesso do Tubarão. Uma equipe extraordinária, com uma história lindíssima. Semifinalista de Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Vice-campeã paranaense. Agora vocês ficam com picuinha, fazendo ondinha, tentando usar frases, pensando coisas contextuais para achar que isso vai fazer o Londrina ganhar o jogo. Sejam aí cronistas, profissionais, jornalistas e não torcedores do Londrina. Vocês prestaram um grande desserviço ficando fazendo essa ondinha aí que só incentiva a violência. Parabéns para os senhores, aqui é o mais velho da equipe, tá bom? Eu não estava no programa, mas eu sou dos donos da bola também. E isso que eu estou dizendo aqui agora, vou dizer em rede nacional no sábado que vem, na finalíssima aqui. Hoje estou fazendo pela rádio, semana que vem eu faço pela televisão e vou dizer que vocês não são jornalistas, vocês são torcedores e querem like. Conseguiram o like, mas o like às vezes é perigoso, às vezes ele é maléfico, às vezes ele não acrescenta nada, só conseguem isso que vocês estão conseguindo aí, sabe? Ficar criando esse climinha aí, pô. Pra que isso? Deixa resolver dentro do campo. Se o Londrina for campeão na bola, nós aqui em Campinas vamos aplaudir o Tubarão. Agora respeitem a Ponte e parem com esse negócio de tentar ganhar o jogo fora do campo e antes da bola rolar. Não ganha não, não vai ganhar não, vai ganhar dentro do campo. E se ganhar, tá aqui um comentarista de 40 anos de carreira que vai dizer o seguinte: parabéns pro Londrina, foi merecido. Agora essa ondinha, sabe, essa fofoquinha, esse antijornalismo, vocês estão por fora, cara. Vocês só aumentam o clima de violência, né, num estádio que não tem a menor condição de sediar uma final de campeonato brasileiro, uma competição nacional. Não tem, vocês sabem que não tem. Agora ficam aí pegando essa fala nossa aqui para tentar botar pilha no time do Londrina. Não é assim que se ganha jogo. O jogo se ganha com a bola rolando. Boa tarde, Edu. Um abraço para você. Ô, Tigrão, não, só aproveitando para dar uma descontraída, atenção, hein, Tigrão e sua enciclopédia, sua incrível memória, a pergunta é, atenção, quem do grande time de 77 da Ponte, que foi campeão da Taça de Prata pelo Londrina em 1980? Atenção, Vanderlei hein? Paiva. Quem? Vanderlei Paiva. Matou! Sem abrir o Google, não deu tempo. Não deu tempo, tô de olho. Aqui é na lata, velho. Na lata. Aliás, Vanderlei brilhou com a camisa gloriosa do Londrina. Everaldo, lateral direito, o cunhado de Nicanor de Carvalho Júnior, não sabia, revelado pela Ponte, bicampeão da Taça São Paulo. Sim. Bicampeão, inclusive na segunda edição contra o Santos, foi capitão da equipe do treinador Milton dos Santos, que já nos deixou. O primeiro time que ele defendeu como atleta profissional, quando saiu da Ponte, no início dos anos 80, foi o Londrina. Não lembro, não sabia. Me mandou uma camisa do Londrina, lindíssima. Lembro dele no Avaí.
Não, Figueirense ele foi. Figueirense. Até no ganhou uma Avaí não camisa, jogou, não. Figueirense, Everaldo jogou na Ponte, depois no Londrina, depois no Paysandu, depois no São Bento de Sorocaba e depois no Uberlândia, onde encerrou a sua carreira. E no Japão. Pode tossir. Isso. No Japão não jogando, como preparador físico. E como treinador. Treinador também. O Everaldo tá sempre na frutaria ali, Tigrão, do Cambuí, do lado da igreja. Ele mora ali, né? Mora ali. O Edu, Tigrão. É o único cara que compra abacate, é ele. Ô, Pepe. Eu recebi uma informação aqui que parece que foi confirmado por pessoas que estão vindo para o estádio Victorino Gonçalves Dias, que a Polícia Militar aqui de Londrina barrou os ônibus das torcidas organizadas da Ponte Preta, alegando que haviam combinado que assim que chegassem aqui na cidade, era para os ônibus se dirigirem até a delegacia policial de Londrina e aí sim a polícia faria a escolta, mas assim que os ônibus chegaram na cidade, eles já pararam, estavam lá até agora e parece que a polícia determinou aí o retorno dos ônibus das torcidas organizadas da Ponte Preta de volta para Campinas. É um absurdo isso. Bom, mostra dele foi de carro. Futebol não se ganha assim. Futebol se ganha dentro do jogo. Então, se é guerra, saibam todos os avisados. Tem jogo em Campinas sábado que vem. Bom, o Pepe, a Ponte já chegou, né? Pelo menos a Ponte, o time já chegou. Sim, o time já subiu, como eu disse, alguns jogadores já subiram ao gramado, fizeram reconhecimento, desceram, estão se trocando, daqui a pouco sobem novamente para fazer o aquecimento no gramado. Toda a equipe técnica da Ponte Preta já está preparando aqui todos os treinamentos. E só falando mais rapidamente, mais uma vez, da torcida, tem muito público do lado de fora do estádio e os portões ainda não foram abertos. Falta 1h03 para a partida começar e ainda não foram abertos os portões para a torcida visitante. Escalação daqui 3 minutos, Pepe? Daqui 3 minutos, Edu. Olha só, hein? Você vê como o tempo passa. Ô, Tigrão, a pergunta é uma colocação. Você pensa rápido... Você tem que responder. Eu quero que você me diga do time hoje, porque o atual titular da Ponte, que não é tão difícil assim, porque muitas vezes foi embora, a Ponte tem problema de banco. Eu quero que você me diga só 4. Dos principais jogadores titulares. 4 só. Os mais 4. Tem que ser 4. Do time que provavelmente começa jogando, é isso que você quer dizer? Isso. Diogo Silva, Elvis, Toró e o Rodrigo volante. Tá. Ô, Pepe, quem que tá pendurado na Ponte aí? Edu, esses pendurados. 4. Diogo Silva, como o Tigrão disse, Diogo Silva, Elvis, Luiz Felipe e Rodrigo Souza são os 4 jogadores pendurados. O Toró hoje tem como eu pedi só 4, o Tigrão, você sabiamente colocou o Toró na frente do Luiz Felipe, né? Que vem ganhando o corpo também. Mas é pau a pau, hein? Luiz Felipe fazendo um campeonato extraordinário. Aliás, depois que o treinador que tá lá no América, preparando para ser rebaixado, o Alberto Valentim, né? Que virou as costas pra Ponte... Né? Meu vizinho, tá, Edu? Em Valinhos. Sim. Meu vizinho. Você é seu vizinho. Tá? Encontrava com ele sempre. O filho e tal. Ele prestou uma grande homenagem pra Ponte quando virou as costas pra Ponte no momento da decisão do campeonato. Tô falando do Alberto Valentim. Ele deu a notícia de que ia abandonar o barco, homenageando a grande torcida da Ponte, no dia 11 de agosto. No dia do aniversário da Ponte, ele foi embora para o América. Graças a Deus. Vai com Deus. Porque o atual treinador é muito melhor que ele e levou a Ponte ao grande objetivo já, que é o acesso. Agora é só a cereja do bolo. Agora a polícia por meio, ônibus tem que chegar na cidade para a delegacia. Isso aí não adianta. Saibam todos, tem jogo de volta. E futebol não se ganha com pressão. Desculpa. Tigrão. Não se ganha com esse tipo de atitude. Não se ganha
com ameaça. Se ganha dentro do campo. Mas os 4 pendurados da Ponte, eu estou incluindo aí o Luiz Felipe, né? Isso. Além do Rodrigo Souza, além do Elvis Isso. e além do Diogo Silva, Goleiro. eles são os 4 principais pilares desse time da Ponte. E, se você quiser incluir um 5º, eu coloco também o Toró, sim, como não, decisivo, absurdamente decisivo. Não é um craque, mas é um jogador que parece que ornou com a camisa da Ponte. E quem vai apitar, eu peguei aqui o nome do... É o que apitou Ponte Brusca aqui, recentemente. Não aguenta muito não, hein? Qual que é o nome Ele dele é aqui? árbitro FIFA. André Mas sabe Luiz o apelido Policarpo dele ou não? Bento. O apelido dele, sabe qual que é ou não? Qual? Para-raio. Que puxa de problema é uma grandeza. Não sei se aguenta a pressão hoje aí no VGB. Então, ele apitou Ponte Brusque recentemente, estávamos na segunda fase, aquele jogo que a bola, aquela cabeçada, gol de entrada, a bola entrou, ele não deu, olhou pro Bandeirinha, a Bandeirinha também não deu, o VAR sem uma aparelhagem, né, adequada para a Série C, e aí na sequência ele dá o pênalti no Miguel. E aí o Elvis cobrou, com uma raiva e tal, fez o gol e foi pro alambrado. E ele mostrou o cartão amarelo pro Elvis. Desde ali o Elvis está pendurado. Aliás, o Elvis depois já tinha tomado em Recife contra o Náutico. Porque quando começou a segunda fase, os cartões foram zerados. Então veja o que é falta de critério. Você não tem... O que o Elvis fez? Ele fez o gol, subiu no alambrado. E eu vi a imagem várias vezes, eu contei, o Elvis demorou 17 segundos até ir ao alambrado e retornar ao gramado. E esse árbitro, ele faz um gesto assim, né? Com as mãos. Por favor, queira retornar ao gramado assim e depois dar cartão amarelo. É questão de critério. Na regra não está escrito: todo jogador que subir o alambrado tem que ser advertido cartão amarelo. Não está escrito isso. Isso é questão de interpretação. Outro dia eu vi um gol do Palmeiras também, contra o Bragantino, não me lembro quem fez. Pô, o cara foi pra lá, foi pra cá, demorou. O que o árbitro tem que fazer, na minha humilde opinião? Ele tem que acrescentar mais 1 minuto. É um direito que ele tem. Tá lá no alambrado, tudo bem. Agora, mostrar cartão amarelo porque subiu no alambrado, é o tal negócio. A bola já tinha entrado. Pressão total. Aquele toquito que ele deu, é Miguel, né, Tigrão, que sofreu pênalti? É Miguel? É Miguel o nome dele, né, do menino? Não é Miguel? Isso, o garoto Miguel, isso. Miguel. Então, a pergunta que eu faço pra vocês é a seguinte: e se tá com 5 minutos de jogo, início de jogo, aquele mesmo toque na área, será que o árbitro dá pênalti? São circunstâncias, meus amigos. São circunstâncias. A arbitragem vive um péssimo momento. Eu duvido que ele daria pênalti se fosse no começo do jogo. Entendeu? Como a bola já tinha entrado, já estava um furdúncio, aquela pressão total, ele rezou, deu graças a Deus um toque aqui, já nem pensou, pá, marca da cal. Então é falta de critério. Tudo que é a título de critério tá dando todo esse reboliço da arbitragem, da arbitragem hoje do futebol brasileiro. Entendeu? Então é ele que vai apitar o jogo. Chama problema ele, é para-raio ele. Para-raio. Deus que o ilumine, que ele faça uma grande arbitragem, que aplique a regra corretamente, que ganhe o melhor. Se o Londrina jogar mais futebol do que a Ponte, que vença o jogo, nós vamos aplaudir aqui. Se a Ponte jogar mal, nós vamos dizer onde foram os defeitos, os problemas, né? Mas que a arbitragem não se deixe influenciar por pressão. Que é um campeonato, vale um título nacional, os dois times valem absurdamente aquilo que produziram. Parabéns pro Londrina, parabéns pra Ponte. Agora, que a arbitragem não estrague tudo. Edu. O EPP saiu? Só para reforçar mais uma vez, estamos recebendo, eu estou, pelo menos aqui, a galera que está ouvindo a Rádio Bandeirantes aqui em frente ao estádio, é um absurdo que o Londrina, a Polícia Militar, está fazendo com os torcedores da Ponte Preta. Mais de 200 torcedores aqui na frente do portão
da torcida visitante, portão destinado à torcida da Ponte Preta, e eles simplesmente não abrem os portões. Torcida da Ponte Preta toda do lado de fora do estádio, a torcida do Londrina já vai lotando a arquibancada aqui, falta menos de 1 hora para a partida e ainda não liberaram a torcida da Ponte Preta para entrar. Isso daí é um absurdo. Perguntei, questionei os profissionais da CBF que estão aqui para saber se existe um protocolo, se existe um horário limite, e eles falaram realmente que o protocolo é liberar 2 horas antes as 2 torcidas juntos, o que não aconteceu. Apenas a torcida do Londrina foi liberada. Muitos torcedores da Ponte Preta do lado de fora estão sendo impedidos de entrar no estádio Vitorino Gonçalves Dias. Absurdo, hein? Absurdo. Ô, Pepe, e escalação nada ainda, né? Nada ainda, Edu. Vou perguntar para alguém aqui da Ponte, ver se eu consigo algo. E o Gé? Gé tá fora, Edu. Tá fora, Gé nem né? viajou com a delegação, segue treinando. Enquanto o time treina no CT do Jardim Olina, ele segue se recuperando, né? Passando com o profissional da Ponte Preta de Fisiologia, tentando recuperar a tempo do segundo jogo da final. Mas eu realmente acho bem difícil. Provavelmente só teremos Gé de volta no ano que vem. Tem um número interessante aqui do Gé, viu, Tigrão? O Gé, ele... Deixa eu ver uma coisa aqui. Gé... Ele estreou em janeiro de 2023, o jogo contra o São Caetano. Você lembra desse jogo? O Hélio dos Anjos era o treinador, colocou ele entrou no intervalo, a Ponte perdia. Chovendo. Virou o jogo. Ele marcou 2 gols nos acréscimos. 2 gols. E a Ponte virou. Tigrão, desse dia que ele estreou até hoje, você sabe quantos jogos a Ponte fez? 149 jogos. Desde aquele janeiro, a Ponte já tinha atuado num jogo, foi o jogo da abertura de 2023. O Gé entrou no segundo jogo contra o São Caetano. Eu tô contando desde o dia que ele estreou até hoje, a Ponte jogou 149 vezes. O Gé, ele tem 83 jogos pela Ponte, 83. Ele deixou de jogar 66 jogos. 45% dos jogos realizados pela Ponte, desde que ele estreou, ele não conseguiu jogar. De junho de 23 até setembro de 23, cirurgia de hérnia. Tudo bem. De outubro de 2024 até maio de 2025, contusão muscular. Aquele derby que o Guarani venceu majestoso. Passou por cirurgia. Na pedra. Então, ele já foi suspenso 9 vezes pelo 3º cartão amarelo. 9. Ele já foi expulso 4 vezes. Então, desses 66 jogos, tem aí uns 12, 13 que ele não jogou por suspensão, é bem verdade. Mas vou dizer pra você que a Ponte só veio pra esse inferno da Série C, porque ela não teve o Gé na fase decisiva de outubro do ano passado pra frente. O Gé e o Elvis. Esses 2 jogadores ficaram fora por contusão. O Elvis se machucou no jogo lá, foi bater um escanteio lá contra o São Bernardo. Você lembra? Lembro, opa. O Elvis. Bem lembrado, o Elvis. Naquele jogo que E ele o errou. Gé passou por uma cirurgia para emendar, para juntar o músculo, rasgou tudo, separou tudo. E ele está sendo poupado agora para não voltar a ter o mesmo problema. Acho até que não joga também o próximo jogo. Agora, a finalíssima em Campinas. Então, Edu, eu falei isso várias vezes, e outro dia o Marquinhos Eberlin, numa das entrevistas aí, não influenciado por mim absolutamente, talvez ele pense da mesma maneira, ele falou, se nós não tivéssemos perdido o Gé, a Ponte não teria caído. E eu concordo porque eu falei antes. Ele tem esse problema todo aí, e um monte de suspensão, e o custo-benefício, e cirurgia, mas ele dentro de campo ele faz a diferença. Essa é a sorte do Londrina, de não ter o tanque. A Ponte não tem o seu tanque, mas vai ter velocidade. Vai ter velocidade, vai baixar as linhas, vai esperar o Londrina, e se a Ponte não tomar gol até a metade aí do primeiro tempo,
Sai de baixo depois, Edu. A Ponte tá escalada. Atenção, o maestro Elton Grimaldi. Olha o hino da macaca aí. Vamos lá, vamos ver a escalação, hein? Direto de Londrina, Pedro Piscinato. Ponte Preta, o técnico Marcelo Fernandes repete o mesmo time que venceu o Guarani no Derby 212 e manda a campo a macaca com Diogo Silva 12, Pacheco 28, o Anderson 34, Simon número 4 e Arthur, número 15, fechando a linha defensiva. No meio de campo, Rodrigo Souza tem a 5, Luiz Felipe 27, Elvis, capitão da macaca, tem a 10 e Diego Tavares 7, Bruno Lopes 77 e Toró 17. No banco de reservas, Pedro Rocha tem a 1, Edson tem a 3, Sérgio Rafael meia dúzia, Miguel tem a 8, Matheus 18, João Gabriel com a 20, Lucas Cândido 25, Gustavo Teles 35, Serginho 37, Léo Oliveira 55 e Kevin 62. Edu, e a Ponte Preta acaba de emitir uma nota oficial a respeito do policiamento. Eu conversei, como eu disse, com o pessoal da CBF, da organização da partida, e eles informaram, a Polícia Militar é quem está segurando os torcedores do lado de fora, não é a CBF, não é o Londrina, é a Polícia Militar. E a nota oficial da Ponte Preta diz: a Ponte Preta lamenta o posicionamento da Polícia Militar do Paraná, que faltando menos de 1 hora para o início da partida, ainda não permitiu a abertura do portão de acesso aos visitantes. A polícia, ao invés de coibir a violência, ela incentiva a violência. Lá no Paraná, como em Campinas, como no estado de São Paulo, como em Minas, como em qualquer lugar do Brasil, a polícia despreparada, torcedora, ela mais atrapalha do que ajuda. Bom, vamos o Londrina escalado, PP. Londrina escalado também. Maestro Elton Grimaldi. Londrina escalado com novidades. Luiz Daniel, goleiro, tem a 1. João Vitor na lateral direita tem a 2. Iago Lincoln, zagueiro, com a 3. Substituindo o titular Manzoli, ele que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Iago Lincoln entrando no time titular. Ao lado dele joga o Wallace, aquele mesmo, experiente, ex-Flamengo, com a número 4 e com a faixa de capitão. Fechando a lateral esquerda, Maurício tem a meia dúzia. No meio de campo, Zé Breno é uma novidade também no time do Londrina. Ele que está substituindo o Alisson, aquele volante ex-Santos. Zé Breno, garoto da base do Londrina, ganha oportunidade no time titular e tem a camisa número 5. Fechando o meio de campo, Lucas Marques tem a 8, Cristiano tem a 10. E lá no ataque, Vitinho tem a 7, Quirino 9 e Iago Teles, artilheiro da Série C, com a 11. Repeteco do Londrina rapidinho: Luiz Daniel 1, João Vitor 2, Iago Lincoln 3, Wallace 4, Maurício meia dúzia, Zé Breno 5, Lucas Marques 8, Cristiano 10, Vitinho 7, Quirino 9, Iago Teles 11. No banco de reservas, à disposição do técnico Roger Silva, ele tem Luan 12, Vanderlei 13, Cedric 14, Rafael Castro 15, Matheus Leal 16, Henrique 17, João Tavares 18, Eliel, ex-Ponte Preta 19, Robson 20, Vilian 21 e Canela 22. Edu. Olha o apito. Arbitragem do jogo. Quem apita a primeira partida da final da Série C é André Luiz Policarpo Bento, ele que é de Minas Gerais e terá como assistente número 1 o Celso Luiz da Silva e o assistente número 2, Leonardo Henrique Pereira, trio todo de Minas Gerais. E o VAR fica a cargo de Carlos Eduardo Nunes Braga, do Rio de Janeiro. Bom, Tigrão, e aí? O que se esperava aconteceu, é a mesma equipe que iniciou o derby, Tigrão? Sim, eu acho o Edu que está sendo bastante coerente. O Marcelo Fernandes. Eu tô dando uma olhadinha aqui no banco, né? Eu estava fazendo as anotações aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vi no grupo. Não, Léo Oliveira tá no banco. Então, ótimo. É um jogador que deve naturalmente, se anota aí, essa é uma alteração certa, dependendo, claro, das circunstâncias do jogo, mas ele deve entrar no segundo tempo
ali por volta de 20, 25 minutos, no lugar do Rodrigo Souza, Léo Oliveira. Que o Rodrigo é um jogador veterano e que tem problemas crônicos sim no joelho, mas ele está jogando uma barbaridade. Ele assumiu realmente uma condição de levar a Ponte à Série B, já conseguiu junto, obviamente, com seus companheiros, e também de tentar esse título. E ele marca muito, ele tem uma presença de contenção na frente da zaga ali. Ele com a bola nos pés, ele joga menos do que o Léo Oliveira. Mas sem a bola, quando precisa dar o bote e tomar, ele parece um polvo, né, Edu? É um cara realmente que tem essa característica. E ele ganhou a posição porque o Léo Oliveira se contundiu. E aí existe uma tese aí que eu não concordo nunca com ela, de que o jogador que saiu por contusão, quando o sara, tem que voltar. Imagina. Não concordo com isso nunca. O cara que entrou no lugar daquele que se contundiu, se ele tiver melhor, ele ganhou a posição. Então, está sendo muito coerente o Marcelo Fernandes, mantendo o Rodrigo Souza, esse polvo de 1000 pernas, que dá o bote, que toma, que protege, que rouba a posse de bola, que desarma o adversário. Agora, ele não aguenta 90 minutos. Tem 3,8, com problema crônico nos 2 joelhos, né? Então ele vai até quando o gás der. É um jogador guerreiro, muito intenso. Então ele tem 2 coisas contra ele. Primeiro, a idade. Segundo, a questão dos joelhos já bastante combalidos. E o principal, ele é muito intenso. Então o cara que já é veterano, que já tem problema crônico na principal articulação de um jogador de futebol, que é o joelho. E ainda é intenso como ele é, chega aí 20, 25 do segundo tempo, ele dá uma riada. E aí a Ponte tem uma ótima, excelente opção de banco, que é o Léo Oliveira, que era o titular, saiu por contusão, mas o Rodrigo Souza entrou muito bem e coerentemente, repito, está sendo mantido como titular, mesmo já com a disponibilidade para jogo do Léo Oliveira. Para mim, coerente, perfeito. A Ponte não vai com medo do Londrina, poderia botar o Serginho no meio de campo, fazer um 4-4-2 com 2 volantes e 2 meias, e o Serginho brinca bem como segundo volante também, tirar um dos atacantes. Não. A Ponte não tá com medo de ser feliz. Pode dar errado? Pode. Futebol é um jogo, cara. Só os caras que gostam de resolver jogo em estúdio de rádio e de televisão é que pensam diferente. Futebol é jogo, é dentro do campo, é com eles lá. Pode o Londrina meter 5-0 na Ponte, tá tudo certo. Pode a Ponte ganhar o jogo, tudo certo. Mas na frieza do pré-jogo, antes da bola rolar, absolutamente coerente o Marcelo. E qual o recado que ele manda para o Roger? Cria da Ponte, Ponte Pretano, confesso, de família, nascido em Campinas, lá da Vila Rica. Qual o recado que o treinador da Ponte manda para o Roger, que surgiu para o futebol no aço das categorias de base da Macaca? Ô Roger, eu vou para dentro de você, segura aí, velho. Segura aí que o filho é seu. Agora, se a Ponte já entra, põe um volante a mais, ou põe o Serginho, ou vem com o Léo Oliveira de começo, aí tira o Diego Tavares, que é o atacante que ganhou a posição e tá bem, cresceu, melhorou, evoluiu tecnicamente, é muito veloz. Aí ela manda um recado ao contrário. Ô Roger, tô com medo de você. Vou jogar para empatar. Todo mundo que joga para empatar perde. Então eu repito, não tô cravando nada aqui. Pode ser 5-0 pro Londrina. Mas a Ponte entra para duelar e para ir para dentro do Londrina, para atacar o Londrina e para ganhar o jogo. E eu gosto disso, parabéns pro Marcelo Fernandes. Se não der certo, depois a gente diz por que não deu. Mas antes da bola rolar, corretíssima a opção dele. Ah, sim, ó, vamos pro intervalo?
Pequeno intervalo, daqui a pouco o Leandro Borges, que vai narrar aqui Londrina e Ponte. Dá seu pitaco também. Agora, 16h20. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Concentração. Edu Pinheiro. Pedro Pecinato, dá um destaque pra mim de Londrina. Você já deu a escalação da Ponte aí, como é que estão as coisas aí? Torcida nada ainda, Pedrão? Edu, os jogadores da Ponte Preta acabaram de subir neste momento para o gramado do VGD, estão realizando o trabalho de aquecimento aqui e, lamentavelmente, um absurdo que a Polícia Militar do Paraná está fazendo. Nenhum torcedor da Ponte Preta ainda entrou no estádio. Menos de 40 minutos para o início da partida e a polícia simplesmente não está deixando torcedores que compraram ingressos, pagaram, têm o direito de estarem aqui dentro do estádio. A polícia simplesmente não está liberando. Tem senhor de idade, tem criança, tem mulher. Eu vi esse pessoal lá fora. Teve um pessoal que chegou aqui junto com a gente. Eu, Vinícius Abarca, Wilson Esmanhoto, chegamos aqui por volta de 1h30 e já tinha torcedor da Ponte Preta aqui. E eles estão até agora sem poder entrar no estádio, sem banheiro, sem água. Simplesmente lamentável, um absurdo o que estão fazendo com a torcida da Ponte Preta. E vale lembrar, como o Tigrão bem disse, semana que vem tem jogo em Campinas. E eles tratando desse jeito a torcida da Ponte Preta, inevitavelmente, é bem provável que eles terão o mesmo tratamento no jogo de volta. Infelizmente, um absurdo, uma final de campeonato com esse cenário lamentável, Edu. Aqui em Campinas tem o CPI 2, Comando de Policiamento do Interior 2, que é o comando da PM aqui, abrange da região. E tem o comandante, me foge agora o nome dele, que muda toda hora. Então alguém da Ponte de Influência tem que ligar pro CPI 2, pro comandante pegar e passar uma mensagem lá pra Londrina, pessoal, o que tá acontecendo aí e tal. Se houve um caso que aconteceu, a polícia tem que ir atrás do cara que aconteceu. Não pode pegar e de repente, por um fato que tenha acontecido, penalizar o grupo de torcedores que compraram o ingresso, que tem o direito de entrar. Isso é um absurdo, tá arrumando uma grande confusão pro jogo da volta, viu? Isso não se faz. Leandro Borges, o moço de Piracicaba, vai narrar aqui Londrina e Ponte. Um abraço, boa tarde, Borges. Tudo bem, Edu? Um grande e forte abraço para você, um abraço para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, para toda a nossa equipe. Trabalho sensacional do Pedro Pecinato, direto de Londrina, trazendo toda essa situação que é lamentável, né? 10 letrinhas para a Polícia Militar de Londrina, do Paraná, em função de tudo isso que vem ocorrendo. Como você muito bem colocou, né, Edu? Se houve algum problema antes do jogo, com um torcedor, ou 2, 3, meia dúzia, que esses torcedores sejam punidos. Não dá para punir os demais torcedores que viajaram, né? 6, 7 horas de viagem, se programaram, porque uma viagem para Londrina, você não decide da noite para o dia. Alguns até sim, né? Tá lá à noite, vamos lá viajar para outro dia. Mas na maior parte não. Você tem uma programação, você tem uma organização.
E o torcedor acaba sendo penalizado em relação a isso, o que é profundamente lamentável. Dentro de campo, a Macaca muito bem, com acesso, 13 pontos na segunda fase, dona da melhor campanha, né? Se a gente consultar e colocar também o Caxias, que não conquistou acesso, e pela própria pontuação da Macaca, a Macaca vem bem. E tentando trazer um bom resultado lá de Londrina, para decidir diante do seu torcedor e colocar na sua galeria aí de troféus o título do Campeonato Brasileiro da Série C. Não será fácil, né? É um estádio acanhado, o Londrina a partir desse ano começou a jogar aí no VGD, o estádio ficou muito tempo parado, né? Lá atrás o Londrina chegou a jogar no final da década de 90, início dos anos 2000, depois começou a atuar só no Estádio do Café, muito provavelmente na Série B do próximo ano vai ter que voltar a jogar no Estádio do Café, pela capacidade, entre outras situações. Então é uma panela de pressão, né? Vi algumas imagens, alguns vídeos também, parece que o gramado tá legal, tá bacana, já choveu assim como aqui em Campinas, né? Que segue chovendo, aquela chuva intensa, boa para plantação, boa para melhorar o aspecto, principalmente dos últimos meses, das últimas semanas, em função das queimadas, isso ajuda bastante. Mas é um gramado, um piso que vai ficar escorregadio e a Ponte vai ter que se adaptar, afinal de contas, no único confronto entre os dois times neste Campeonato Brasileiro da Série C, o jogo aconteceu na cidade de Campinas. Uma expectativa sempre muito boa do torcedor da Macaca para a gente fazer uma grande transmissão. Já já, às 5 da tarde, os times estão no processo de aquecimento, naquela fase final de aquecimento. E já já a bola rola, Edu. Entendi, no cacoete, sensacional, hein? Gustavo de Minnesota, Estados Unidos. Ô, Gustavo, um abraço pra você. Muito obrigado, sempre, com muito carinho. Um grande abraço. Eu espero estar tudo bem com você. Cuidado com o Trump, hein? Hoje tem manifesto nos Estados Unidos, rapaz. O povão tá contra o Trump. Não sei o que foi que aconteceu, né? Mas o Trump colocou a casa no lugar em determinadas situações, né, Edu? A gente não vai entrar no aspecto político, mas ele... Não, mas pode entrar. Não, ele chamou a responsa, hein, Edu? Ah, o homem agora ele quer terminar agora com a Rússia, né? A guerra lá com a Croácia. É Ucrânia. Ucrânia. Quer terminar agora e quer ir lá. E depois vai invadir a Venezuela, hein? O homem tá que tá, rapaz. Ó, é mais fácil. O Trump já conseguiu, né? Pelo menos parar o Hamas com Israel. O homem já parou. Agora é com a Croácia. Que vai terminar lá também. Ucrânia, perdão. Depois... ele vai invadir a Venezuela. Eu quero ver o Trump pegar e acalmar o Neto. O Trump tem que acalmar o Neto. Vixe! O Neto fala pra você, rapaz. Arruma encrenca com todo mundo. Só o Trump pra parar o Neto. Tá? Ô Pepe. Alô, Oi, Londrina. Alô, Londrina. Você viu a Marmitex do PP hoje, Edu? Vou falar pra você, hein? Aquilo lá... Eu queria ver do Gilberto Suff. Aquela Marmitex Gilberto começa... Suff, ele tem contato de norte a sul do país, né? Aquela marmita começa na sexta, termina no domingo. Os caras só... A foto dos caras é só comendo. Só. Ontem à noite, não sei o que tem, né? No mesmo quarto, quem que ficou, Pepe? Você ficou com quem? Eu fiquei com a ala jovem. Ficou eu e Vinícius Abarca em um quarto, Gilberto Suff e Wilson Esmanhoto em outro. Ah, Wilson, parabéns. É um herói, hein? Dormir com o Suff, falar pra você, sensacional. Olha só a marmita do... Tá no YouTube aí, que hora que vocês saíram de Campinas? Edu, nós saímos por volta de 1h30. Ontem? Ontem. Chegamos aqui 7h30. 6 horinhas de viagem. 6 de viagem? Gibinha com o pé no acelerador daquele jeito. Nossa senhora. É aquele gol antigo do Batista, não? Aquele gol branco? Oi? Antigo. O Giba, ele viajava com aquele golzinho lá do Batista, aquele antigo. É, mas desta vez nós viemos com a Toro da Band, do Grupo Band, uma Toro muito bonita, completinha, show de bola, coisa linda. Ah, bom, melhorou. Você pegou uma fase boa, Pepe. Você entrasse antes aqui, velho. A Ponte foi jogar pela Sul-Americana, não foi 2013, não. A Ponte participou 13 da Sul-Americana. 2017? Não, 2015. Um time lá do Paraguai, não sei o que do Sol. Chamava não sei o que do Sol. Pergunta pra Giba. A viagem que ele fez lá pro Paraguai. Ah, ele veio contando história de Campinas a Londrina, Edu. Ah, vamos pra você. Ele vai que é aniversário dele e ficou impossível. Impossível. Né? Deixa eu ver aqui. Boa tarde, família Ponte Pretana. Jogo Londrina e Ponte, 18h10, sábado, 17 horas, estádio e tal. Nossa, mas é muito comprido aqui
a mensagem. Agradeço aqui o ouvinte aqui também. Betão Corneteiro, ouvindo a gente aqui. Alô, Betão! Um grande abraço pra você, a dona Cida. E os filhos também. Betão no Proença, já escutando aqui. Muito obrigado. Edivaldo Rodrigues de Valinhos. Muito obrigado, Edivaldo. Um grande abraço pra você aí. Torcida da Ponte está sendo impedida de entrar no estádio. O portão está fechado. É o marco final 0567. Deixa eu ver aqui o que é mais. Como é que tá o tempo aí, Pepe? Edu, o tempo tá bom. Não tem algumas nuvens perto aqui, mas acredito que, se Deus quiser, vamos passar um jogo sem chuvas, Edu. Então é o seguinte, eu estou encerrando o Concentração Bandeirantes. O Leandro Boris, na sequência, ele narra e comanda. Primeiro jogo da final. Sábado que vem é o jogo da volta, também 17 horas. E o regulamento. Ô Boris, explique o regulamento. O regulamento é simples, né? 2 resultados iguais, pênaltis. Ou seja, se a Ponte hoje perder, deixa eu bater na madeira aqui, por 1-0 e vencer por 2-1, 3-2, 1-0 na volta, pênaltis. Empate lá, vitória da Macaca na próxima semana aqui, Ponte conquista o título, é desta forma. Se a Ponte vencer por 2-0, por exemplo, hoje lá, pode perder até por 1-0 em Campinas, que mesmo assim levanta o caneco, Edu. É o placar agregado, né? Soma agregado. Tudo, se der empate é pênalti. Não pode fazer igual aquele nosso amigo, né? Que já 2 placares iguais, ou seja, o mesmo time ganhar por 2-0 vai pros pênaltis. Não, claro que não, né? Só pra explicar, é bom explicar, né, Edu? Aí foi ao pé da letra, né? Ô, Pepe, destaque final do Concentração é seu, Ponte escalada, Pepe. Ponte escalada e definida, o técnico Marcelo Fernandes repete a mesma equipe que venceu o Derby 212 no último sábado. Léo Oliveira está recuperado, mas inicia essa partida, primeira partida da final, no banco de reservas, Edu. Mas qual a escalação, Pepe? Ponte Preta definida com Diogo Silva no gol 12, Pacheco na direita 28, o Anderson 34 e Simon com a 4, Arthur com a 15 fechando a linha defensiva. No meio de campo, Rodrigo Souza tem a 5, Luiz Felipe 27, Elvis, capitão da Macaca, tem a 10, Diego Tavares 7, Bruno Lopes 77 e Toró brigando pela artilharia com a 17. No banco, Pedro Rocha tem a 1, Edson tem a 3, Sérgio Rafael meia dúzia, Miguel tem a 8, Matheus 18, João Gabriel 20, Lucas Cândido 25, Gustavo Teles 35, Serginho 37, Léo Oliveira 55 e Kevin número 62, Edu. Olha, lembrando que a TV Bandeirantes já transmite, é só terminar o jogo lá da Arábia Saudita, o campeonato de lá, esse torneiozinho aí, terminando. Vamos para a Série C, o Batista e grande equipe da transmissão de Londrina e Ponte. Aqui é o Leandro Boris e até já! Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Jornada Esportiva Bandeirantes.
com B de bola, B de Bandeirantes, e eu estou aqui de novo. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfone na Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos chegando para mais uma grande jornada esportiva. E hoje não é qualquer jornada, é dia de decisão, é dia de final. É dia do primeiro jogo do Campeonato Brasileiro da Série C. Vale título nacional para a Macaca. E o primeiro desafio da Ponte Preta é fora de casa contra o Londrina. É o jogo da ida no estádio VGD Vitorino Gonçalves Dias, na cidade de Londrina, no norte do Paraná. Primeiro jogo hoje, 5 da tarde no Paraná. O jogo da volta no próximo sábado no estádio Moisés Lucarelli, às 17 horas, desta vez com a presença do torcedor da Macaca em peso, para incentivar a Ponte Preta, que já conquistou o acesso, terminou na primeira colocação do seu grupo, vem com moral, afinal de contas, bateu o rival, bateu o Guarani no derby campineiro do último sábado por 2-0, garantiu o acesso com 2 rodadas de antecedência e teve a melhor campanha nesta segunda fase. E juntando a primeira fase, a Ponte tem a melhor campanha do Campeonato Brasileiro da Série C. Pega o Londrina, que se classificou para a segunda fase na parte final e na segunda fase fez bonito, conquistou o acesso e por isso garantiu vaga na grande decisão da competição. Duelo interestadual entre Londrina e Ponte Preta. Vale o título do Campeonato Brasileiro da Série C. Tradicional duelo de 180 ou de 190, quase 200 minutos, mas são 2 jogos e é claro, a Rádio Bandeirantes Campinas entra em campo para levar a emoção do futebol para você. Vamos juntos, estamos no FM em 85,7, pelos aplicativos da Rádio Bandeirantes Campinas, Band Play, demais aplicativos, onde você tem o futebol na palma da sua mão. E também através do nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, você tem imagens da nossa equipe, de todo o nosso trabalho, imagens no YouTube da Rádio Bandeirantes, na nossa live. Você participa, você interage conosco na nossa arquibancada virtual, deixa o seu palpite, espalha para geral, compartilhe o link da nossa página nos grupos de WhatsApp e aí vamos ter um engajamento ainda maior. Londrina e Ponte Preta, primeiro jogo da grande decisão do Campeonato Brasileiro da Série C. A bola rola às 17 horas em Londrina, céu nublado, choveu praticamente durante todo o dia, agora a chuva deu uma parada, mas o gramado tá molhado. Uma temperatura, um tempo parecido com o que estamos vivendo no estado de São Paulo neste sabadão. Já já a bola rola e aqui na Bandeirantes a melhor transmissão do jogo em nome de Seara, que está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Você encontra a Seara no Iga Atacado, de Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Em nome de Sicredi. Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta no Sicredi e aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, que estampa sua marca na camisa da Macaca. Conheça a Desktop Empresas, seu negócio merece a melhor internet de São Paulo. Acesse desktop.com.br. E Locos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Locos Materiais Elétricos. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bambam. E futebol é comigo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. E a partir de agora, girando com o timaço de Carlos Batista, sócios que estarão comigo dentro desta grande jornada esportiva. É dia de decisão e vocês já sabem, decisão é aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Conexão direta Campinas-Londrina. As últimas informações da Macaca. Pronta, preparada, vai em busca do título da Série C. Alô, alô, Pedro Piscinato, um grande abraço. Boa tarde, Pepe. Fala, Leandro Bolles, boa tarde pra você, boa tarde a todos os amigos ligados aqui na Rádio Bandeirantes. A Macaca que entra em campo hoje brigando, dando início à sua busca pelo primeiro título de expressão nacional nos seus 125 anos de história. Para isso, o técnico Marcelo Fernandes repete a mesma escalação da equipe que venceu o derby no último sábado, e a Ponte Preta, é claro, vai contar com a presença do seu torcedor, mais de 500 torcedores
estão presentes aqui no estádio Vitorino Gonçalves Dias, que nesse momento a torcida da Macaca começa a adentrar ao estádio VGD Bolis. É isso, depois de um período, muito tempo, né? A Polícia Militar do Paraná, também a organização do jogo dificultou o acesso do torcedor da Macaca, mas pelo menos aos poucos, como relatou Pedro Pessinato, que está em loco, está em Londrina, os torcedores da Macaca, Macacada em Londrina, começa a entrar no VGD. E como chega o Londrina, o Tubarão, o time azul celeste para o primeiro jogo da final, Pedro Piscinato. O Londrina do técnico Roger Silva, que pelo segundo ano consecutivo disputa uma final de campeonato brasileiro da Série C, vai em busca do seu título, do seu terceiro título de expressão nacional. O Londrina tem uma mudança, o zagueiro Manzoli está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, o Iago Lincoln, garoto da base do Tubarão, vai começar essa primeira partida da final entre os titulares, Leandro Bolis. Londrina de Roger Silva, o Roger é o treinador do time de Londrina, de jogadores experientes como Wallace, Luiz Daniel, goleiro, e tem o artilheiro da competição, Iago Teles, é o futebol e algumas situações inexplicáveis. Ele passou pelo futebol de Campinas, não fez absolutamente nada, mas é o artilheiro da Série C com 8 gols e o vice-artilheiro exatamente o Toró da Macaca com 7. A análise do jogo, Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão é o fera da opinião e chega com seu destaque dentro desta grande jornada esportiva. É dia de final, primeiro jogo Londrina e Ponte Preta. Alô, Tigrão, um grande e forte abraço para você, boa tarde, Tiger. Boa tarde, Leandro Bolis, um grande abraço a você, um grande abraço ao amigo ouvinte da grande jornada esportiva da Bandeirantes. É uma pena, né, que tem essa guerrinha ainda de amadorismo, de várzea, né? Não pode entrar, segura, administração do estádio fazendo gracinha. É uma pena, mas se Deus quiser vai dar tudo certo, que todos tenham a cabeça no lugar, que todos se respeitem e dentro de campo a ponte está bem escalada. A ponte vai baixar as linhas, vai fechar, vai congestionar o meio, vai proteger a sua zaga. Agora, quando tiver a bola, vai meter velocidade e correria, vai ser um time reativo, é a característica, especialmente fora de casa, até em casa, às vezes a Ponte joga assim. Eu acho que está coerentemente escalada a Ponte, uma pena não ter o Gé. Esse é um jogo para um cara como o Gé, que vai, que prende, que faz a parede, que espera. E o Londrina fez uma grande campanha também, merecidamente, está na Série B do ano que vem, e aí é com eles lá dentro. Só não pode ter pressãozinha, guerrinha, sacanagem, esse tipo de coisa pequena, né? Esse tipo de mesquinharia para tentar ganhar o jogo antes da bola rolar. O jogo se ganha dentro das 4 linhas e das 17 regras. É muito equilibrado, é muito igual, não acredito em placar elástico de jeito nenhum, para nenhum dos dois lados. Acho que nada vai ficar definido hoje e a coisa deve ser resolvida sábado que vem, no também, saibam todos, também ao sapão do Moisés Lucarelli. Jogaço! Que Deus te ilumine aí, Bolis, que você faça, como sempre, né? Uma narração brilhante, empolgante, precisa, narrando em cima da bola e emocionando o amigo ouvinte da Bandeirantes. Valeu, Tigrão, vamos ser juntos, tá aí o Tigrão, comentarista pela Rádio Bandeirantes para Londrina e Ponte Preta, vale o título do Campeonato Brasileiro da Série C. Primeiro jogo logo mais no VGD, Vitorino Gonçalves Dias é o palco do jogo e o jogo da volta na próxima semana em Campinas. E agora o destaque do plantão e âncora do futebol da Rádio Bandeirantes Campinas. Alô, Edu Pinheiro, mais uma vez um grande e forte abraço. Boa tarde, Edu Zaço. Opa, muito obrigado, Boris. Um abraço a você, abraço aos amigos da Bandeirantes. Olha, hoje no Brasileirão, destaque na rodada amanhã, né? Flamengo e Palmeiras, tão esperado Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Às 16 horas, a Bandeirantes vai transmitir, hein? Com Roger Williams. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui
na transmissão curtinha, mas vibrante, precisa Flamengo e Palmeiras. Palmeiras tem 61, o Flamengo tem 58, diferença de 3 pontos. O Palmeiras é o time da virada, numa fase espetacular. Abel Ferreira. Tá que tá, ninguém aguenta o português, hein? 18h30 de hoje tem Corinthians e Atlético Mineiro. 9 da noite, Mineirão, Cruzeiro e Fortaleza. Amanhã, além de Flamengo e Palmeiras, tem Inter Esporte, tem Ceará e Botafogo, Mirassol e São Paulo. 18h30 amanhã, Mirassol, grande campanha. Quarto colocado, que beleza, 49, estaria direto na Libertadores hoje o Mirassol. E o São Paulo tá que tá, hein? 20h30, Bahia e Grêmio amanhã. E na segunda-feira tem Juventude, Bragantino, Vasco e Fluminense, Santos e Vitória. Na Série B, nós tivemos ontem Amazonas 0, Novo Horizontino também 0. E atenção, Novo Horizontino é vice-líder. Grande campanha, vai permanecer no G4, porque o Goiás vai enfrentar a Chapecoense. Goiás é quarto, Chapecoense é quinto. Como eles se enfrentam, então não tem como o Novo Horizontino sair do G4. Olha só, Coritiba tem 56, Novo Horizontino tem 54, o Criciúma tem 53, Goiás quarto, 52, Chapecoense quinto com 51. Hoje tem Atlético, eles já estão jogando, hein? É o clássico lá de Goiás, 0x0 Atlético e Vila, 18h30 América Mineiro e CRB, 20h30 lá no Pará, no Baenão, tem Remo e o Atletique. Amanhã, Avaí e Criciúma, Operário e Volta Redonda, Curitiba e Atlético. Atlético é o clássico lá de Curitiba. Ribeirão Preto, Botafogo e Cuiabá. Tem Goiás e Chapecoense. Na segunda-feira, Ferroviária e Paysandu. A Ferroviária 16ª com 37, a primeira fora da zona. E o Botafogo é 18º com 33, está no Z4. Hoje, se terminasse, cairia para a Série C. Trabalhos técnicos, Gil Kleber, Lucas Pessoa, Edson Freitas, Elton Grimaldi e Gilberto Sufi no ar. Jornada Esportiva Bandeirantes. Tem futebol na Bam Bam Bam. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Aqui no Sicredi a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo, seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba.
Você sabia que a Desktop também oferece soluções completas de internet para empresas? Com mais de 57 mil quilômetros de rede própria, 100% fibra ótica, garantimos velocidade e segurança para manter o seu negócio sempre online. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Sua empresa conta com atendimento dedicado, feito por quem quer ver você crescer. Quer uma conexão que acompanhe o ritmo da sua empresa? Acesse desktop.com.br. Desktop Empresas. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Bandeirantes. Estamos de volta no futebol da Rádio Bandeirantes Campinas. Já, 5 da tarde, a bola rola, está chegando a hora. VGD em Londrina, no norte do Paraná. Primeiro jogo da grande decisão da Série C entre Londrina e Ponte Preta. E dá mais um destaque aí, Pedro Piscinato, antes da ficha técnica do jogo. Como é que tá o clima do estádio em PP? Muita festa das duas torcidas agora dentro do estádio VGD. Torcida do Londrina fazendo uma festa, bexigas, e a torcida da Ponte Preta vai chegando. Não para de chegar torcedor alvinegro. Os torcedores da Macaca vão se ambientando nas arquibancadas do VGD e prometeu, na verdade, esgotou a carga de mais de 500 ingressos. Boles. Times estão prontos para entrar no campo. O estádio é acanhado, pouco mais de 8 mil torcedores, inclusive uma estrutura improvisada. Ali praticamente deve ser sócios, algo do tipo, né? Os torcedores ficam bem próximos realmente à linha de fundo. Aliás, quem está no YouTube está vendo imagens do VGD neste momento. No youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos então com a ficha técnica do jogo. O primeiro jogo da grande decisão da Série C. Aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ponte Preta definida e escalada para essa primeira partida da final da Série C. O técnico Marcelo repete a mesma equipe que venceu o Guarani no último sábado e manda a Macaca a campo com Diogo Silva 12, Pacheco 28, Wanderson 34, Simon veste a 4 e Arthur veste a 15, fechando a linha defensiva. No meio de campo, Rodrigo Souza tem a 5, Luiz Felipe 27 e Elvis, capitão da Macaca, veste a 10. No ataque, Diego Tavares tem a 7, Bruno Lopes 77 e Toró, vice-artilheiro 17. No banco de reservas, à disposição do técnico Marcelo Fernandes, ele pode contar com Pedro Rocha, número 1, Edson com a 3, Sérgio Rafael meia dúzia, Miguel veste a 8, Matheus 18, João Gabriel 20, Lucas Cândido 25, Gustavo Teles 35, Serginho 37, Léo Oliveira 55 e Kevin número 62. Azul celeste da tua bandeira, simbolizando o céu do Paraná. O branco a paz e tua. O Londrina escalado e definido pelo técnico Roger Silva. Vai a campo com Luiz Daniel 1, João Vitor 2, Iago Lincoln 3, Wallace capitão 4, Maurício meia dúzia. No meio de campo, Zé Breno tem a 5, Lucas Marques veste a 8, Cristiano veste a 10. No ataque, Vitinho tem a 7, Quirino tem a 9 e Iago Teles, artilheiro da Série C, veste a 11. No banco de reservas, à disposição do Roger, ele pode contar com Luan 12, Vanderlei 13, Cedric 14, Rafael Castro 15, Matheus Leal 16, Henrique 17, João Tavares 18, Eliel ex-Ponte Preta 19, Robson 20, William 21 e Canela 22. Arbitragem do jogo.
Quem apita essa primeira partida da final é o mineiro André Luiz Policarpo Bento, que tem como assistente número 1 o Celso Luiz da Silva e assistente número 2 Leonardo Henrique Pereira. O VAR fica a cargo do carioca Carlos Eduardo Nunes Braga. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes. Bom, meus amigos da Bandeirantes, o gramado parece numa condição boa. A Ponte bem escalado, Londrina não tem o seu zagueiro central titular. Tomou o terceiro cartão amarelo. E aí, claro, vem com uma substituição que preocupa, sim, o pessoal do Londrina, o Iago Lincoln, né? Um jogador que não goza aí de total confiança, até onde a gente apurou, da torcida do Tubarão. Mas em decisão todo mundo se supera. E agora nós temos uma tomada do gramado um pouco mais próxima e tem buraco, sim. Tem falhas no gramado. Espero que isso não atrapalhe o bom andamento do jogo, que a bola role legal. Eu acredito que o Londrina vai ser extremamente propositivo, vai partir para cima da Ponte. Ele sabe que o jogo é hoje para ele, Londrina. Ele sabe que tem que abrir alguma vantagem hoje, pois no jogo de volta a coisa é um pouco mais complicada, se bem que tudo pode acontecer nas duas partidas. Eu gostei da escalação da Ponte, o time não vai acovardado, muito pelo contrário, vai ofensivo, mas tem uma recomposição muito rápida, com o Diego Tavares do lado direito e o Toró do lado esquerdo. Eles acompanham e a Ponte sai de um teórico 4-3-3, né? Ela vem aí praticamente para uma linha de 5 na frente de uma linha de 4 quando ela não tem a bola. Qual é a linha de 5? Rodrigo Souza, Luiz Felipe, Elvis, o Diego Tavares e o Toró. Esses são os caras que voltam. Às vezes, quem faz o papel da recomposição é o Bruno Lopes, que também marca bem. Então o time da Ponte é um time solidário, é um time que não é brilhante tecnicamente, mas é extremamente guerreiro dentro de campo e que está muito bem preparado fisicamente. A Ponte tem terminado os jogos inteira, me surpreendendo, inclusive, que é um time com média de idade alta, mas o trabalho da preparação física tem sido excepcional. Então a Ponte corre, marca, pega, diminui espaço durante os 90 minutos. É esse time que a gente espera hoje. Claro que tudo passa por não tomar um gol, porque a Ponte está organizada para jogar no contra-ataque, né? Todo o planejamento tático da Ponte é o contra-ataque. Se toma um gol muito cedo, aí desorganiza, porque tem que mudar a estratégia. O Londrina tem um bom time, não subiu por acaso, não foi o campeão do seu grupo no quadrangular por acaso. Jogando em casa, obviamente que vai para cima, que vai para dentro, é filosofia do Roger, que é uma pessoa que profissionalmente, como jogador, sempre foi atacante, centroavante, fazedor de gols, filosofia ofensiva, e jogando em casa não tem como a gente imaginar um Londrina que não tome todas as iniciativas. Agora a Ponte tem uma maneira que todos nós conhecemos, muito já estruturada de atuar, marca demais, e esse é o ponto. Eu gostaria de ferir novamente o assunto. Não tomar o gol até pelo menos a metade do primeiro tempo para a Ponte pode representar depois a estabilidade do jogo, depois que as coisas se acomodam, e aí a Ponte pode fazer um resultado extremamente interessante. Acho o empate bom para levar, obviamente, a possibilidade de definir em casa com uma vitória simples. É jogo duríssimo, mas o tom do jogo deve ser o tom do equilíbrio. Meu queridíssimo Leandro Boles. Muito obrigado, este Valdemir Gomes, o da palavra fácil, o Tigrão, o fera da opinião, com o microfone ambiente da Rádio Bandeirantes presente em Londrina. No fundo, torcedor do Londrina, hoje o Tubarão joga em casa. Na próxima rodada, no próximo sábado, a decisão será em Campinas, não tenha dúvida, estádio acanhado, um pouco mais de 8 mil torcedores, recebendo um grande público. É um estádio que foi pé quente para o Londrina, né? Esta mudança do Estádio do Café, um estádio muito maior, né?
o próprio Londrina disse, né, os jogadores, no VGD a gente fica mais próximo do torcedor, a pressão em cima do adversário é maior e é esta pressão que a Macaca vai sofrer nesta tarde em Londrina, no norte do Paraná. Tudo pronto, a bola vai rolar, vai começar o primeiro jogo da grande decisão do Campeonato Brasileiro da Série C. Você vem comigo aqui na Rádio Bandeirantes, a Macaca com a camisa preta, com a faixa branca, o mesmo uniforme do derby. O time do Londrina com a camisa azul celeste, calção branco, meia branca, apita o árbitro. Tem bola rolando, começa a decisão da Série C aqui na Rádio Bandeirantes. E é com P de bola, P de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol, e o melhor é aqui, ó. A Bandeirantes Campinas, sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Vale o título do Campeonato Brasileiro da Série C, hoje em Londrina, no próximo sábado em Campinas, para conhecermos o time que levanta o troféu, um título importante, o título nacional da Série C de 2025. Ponte Preta, Londrina, Náutico e também a equipe do São Bernardo já garantiram o acesso. Ponte Preta e Londrina lutam pelo título. Tem lateral a Macaca para fazer a cobrança, atacando à direita do seu rádio. Se estivéssemos no estádio Moisés Lucarelli, seria o gol da linha do trem. Levantamento para a área, tirou lá atrás o Wallace. Tentou Wanderson na disputa de bola com Quirino. Chega primeiro para fazer o corte Pacheco. Pacheco recua para Simon. Simon pressionado, consegue a devolução para Pacheco. Ele recolhe, domina na Marcelo no campo, coloca a bola por dentro para Luiz Felipe. Fez um dos gols da vitória da Macaca no derby. Passe esticado no comando para Toró. Saiu de qualquer maneira do gol. O goleiro Luiz Daniel abandonou a sua grande área e meteu a bola para fora. Tem lateral a Macaca para fazer a cobrança neste comecinho do jogo. Para você ligado no FM em 85,7 pelos aplicativos e pelo nosso canal no YouTube, deixe o seu like, espalhe para geral no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A audiência vai aumentando, você vem comigo, aqui vem Bruno Lopes para Macaca, tentou girar para bater o gol, tirou defesa, voltou para Arthur, tá na área, ele bate cruzado, foi travado o chute de Arthur, tira na sequência de qualquer maneira João Vitor. A bola volta para Macaca, passe na direita para Toró, ele botou na frente, chegou na dividida, chega primeiro, jogador do Londrina acaba sofrendo a falta, o jogo está parado. Falta para o time paranaense, mas a Macaca quase chegou com o Arthur. Pedro Piscinato. Falta do Toró em cima do camisa meia dúzia Maurício. É a Ponte Preta quem tem as primeiras oportunidades nesta final, Leandro Bolli. Você ligado no futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Sai jogando o time do Londrina com Iago Lincoln. Ele carrega a bola no primeiro terço do campo, empurra pela meia de primeira Cristiano. Cristiano deixou para Zé Breno. Acaba não dando prosseguimento na jogada, a bola volta lá atrás para Iago Lincoln. Meteu o lançamento para Iago Teles, tirou defesa. Diego Tavares passa pela bola, a bola volta para Zé Breno. Ele recolhe o time do Londrina, empurrou na ponta para Cristiano. O passe foi forte, a bola saiu. Lateral para o time da Macaca bater. Cristiano, que passou algumas temporadas vestindo a camisa da Portuguesa e acabou se transferindo recentemente para o time paranaense de Roger Silva. Ô Pepe, o Roger Silva entrou naquela galeria dos implantes capilares. Tá com muito cabelo, Roger, hein? Roger tá cabeludo, fez até um topete ali, o técnico do Londrina. É, entrou. Ele vai concorrer ao Campeonato Mundial com você e com o Gleger? Ah, pode, a gente pode convidá-lo, mas é difícil, né? O dele ainda não está 100%, né? Aliás, não tá aquela cabeleira, mas tá com muito mais cabelo do que quando jogava, hein, Tigrão? Topete do Roger, por enquanto, é apenas uma penugem. Iago Teles domina para o time do Londrina, sai da ponta, vem para meia, perigoso, clareou, ele bate, foi travado, voltou para Cristiano, mata o peito, coloca no terreno. Houve uma dividida forte, os dois jogadores caídos, um de cada lado, o árbitro para o jogo do Londrina é o Iago Teles e o da Macaca é o Luiz Felipe, jogo parado, PP. Isso mesmo, um lance sem bola, os dois jogadores acabaram se trombando ali e as duas equipes médicas de ambos times já estão atendendo seus atletas. 0-0 aqui no VGD. Seara, mais de 65 anos nos lares brasileiros, o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original Seara. Você encontra no Iga Atacado em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Parece que o joelho do Cristiano, melhor, do Iago Teles, acabou atingindo a coxa
do Luiz Felipe. Gera preocupação, Tigrão. Foi a chuteira. Foi o bico. Mas nenhuma maldade. Nada, zero. Dividida de bola, o pé do Iago estava solto, subiu e acertou ali a coxa do lado de dentro, próximo da virilha. Isso dói uma barbaridade. Eu acho que é mais trauma do que propriamente uma lesão muscular. Ainda bem que não foi um pouquinho mais pra canhota, né, Tigrão? Se vai um pouquinho mais pra esquerda... Aí é omelete, hein? O jogo tá parado, o árbitro vai dar bola ao chão. Ele parou o jogo porque viu que os dois jogadores estavam caídos. Os dois ali conversam com o árbitro. O Iago Teles mostrou a boca pro Luiz Felipe. E o Luiz Felipe balançou a cabeça e disse não. Lance totalmente de jogo, um acidente de trabalho. Foi dessa forma que o árbitro também entendeu. Vai dar bola ao chão, Wallace chegou por ali, zagueiro experiente de Corinthians, de Flamengo, 37 anos. Tentou dar uma prensa ali no árbitro, o árbitro vai dar bola ao chão, mas ele vai devolver pro Londrina, só que lá atrás. Recomeça, portanto, o time paranaense com um pouco mais de 5 minutos do primeiro tempo. 0-0 é o primeiro jogo da grande decisão do Campeonato Brasileiro da Série C. Para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol no rádio, nada supera a emoção e o imediatismo do futebol no rádio. A Ponte pressiona, tenta recuperar com o Toró. Foi para a dividida, chega de cabeça, Iago Lincoln tira. A sobra da bola volta para o time paranaense. Maurício coloca a bola com o Cristiano, domina livre. Pé direito, meteu o lançamento no comando para a velocidade de Quirino. Vem Londrina, na linha de fundo, ele cruza, mas na primeira trave chega bem Wanderson para fazer o corte para Macaca. Sai jogando curtinho para Pacheco. Pacheco pela lateral direita. Levanta a bola para o campo de ataque, tentando o Toró. Voltava do impedimento. O jogo está parado, marcado. Impedimento é posse de bola para o time do Londrina. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 6 minutos e meio, primeiro tempo. No tic-tac do tempo de Valodez, eu confirmo Série C, final, primeiro jogo em Londrina. Londrina e Ponte, Ponte e Londrina, 0-0, Londrina chegando, Zé Breno recolheu, dominou, tentou, corta a luz. O Vitinho, chega bem o setor defensivo da Macaca para cortar. O jogo tá valendo, Bruno Lopes dominou, mas o campo acabou, a bola saiu, lateral, Bruno Londrina bater. Confirmando em Londrina, norte do Paraná, Londrina e Macaca, 0-0, Edu. Olha, a Série B, primeiro tempo, lá no Clássico de Goiânia, Atlético e Vila Nova, 0-0. É o futebol da Rádio Bandeirantes Campinas, para você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. Mande a sua mensagem no Instagram, no @LeandroBoles 2Ls e S, e eu registro a sua participação aqui. Para você ligado, acompanhando pelo YouTube. Também curta, siga a página da Rádio Bandeirantes no Instagram, @Rádio Bandeirantes Campinas. 0-0, comecinho do jogo. Desktop Empresas, se seu negócio merece a melhor internet de São Paulo, acesse desktop.com.br. Quirino domina, chega Rodrigo Souza, tenta tirar, não consegue, Quirino consegue proteger para Iago Teles, de novo para Quirino, devolução para Iago, entrada na grande área, vai bater pro gol, ele bate, a bola passa, a direita vai embora. Pela linha de fundo, é tiro de meta para Macaca, Pedro Piscinato. Iago Teles, que é o artilheiro da Série C com 8 gols, mas vive uma fase seca aí, sem balançar as redes, que está chegando ao 6º jogo sem marcar um gol, o Iago Teles. Ele fez contra o São Bernardo, né? Se não tiver enganado, no primeiro jogo lá em São Bernardo do Campo. Como o Londrina subiu exatamente contra o São Bernardo na última rodada em Londrina, ele passou aí praticamente a segunda fase com um gol. Justamente na estreia, mas é um atacante perigoso, vive uma ótima fase, tem 8 gols e o Toró tem 7. Bola pro time do Londrina, quem domina é Maurício, aqui pro setor direito, aliás, setor esquerdo, mas ele trabalha para com o pé direito. Tentou o lançamento, Simon não tirou, voltou para Arthur, Arthur coloca a bola no terreno, para Simon pressionado, abriu para Pacheco, Pacheco recolhe, domina Iago Teles, chega rasgando, metendo a bola para fora. Ô Tigrão, vou te dizer uma coisa, hein? O homem vive uma fase iluminada. Quando passou pelo Guarani, não jogou absolutamente nada. Coisas do futebol que às vezes a gente não consegue explicar, hein, Taiga? É verdade. Às vezes a pressão, a cobrança, né? Mas eu gostava do Iago Teles desde os tempos de Inter de Limeira. Fez um belo campeonato paulista lá. Jogador com presença diária, mas que não é poste. Aquele cara que fica lá plantado. Ele tem boa mobilidade, cai pelos lados. Mas realmente no Guarani fez um gol. Um lindo gol, inclusive, um golaço, uma batida de fora. Mas não vingou, não. Mas é um jogador interessante, sim. Falta para o time do Londrina, foi derrubado o Cristiano. O Cristiano é o camisa 10, aquele cara que pega a bola, é o 10 clássico, né? Carrega a bola, organiza o time do Londrina.
E a marcação da Ponte chegou mais forte ali com o Rodrigo Souza. Fez a falta, o Londrina cobra, tentativa de passe no comando. O Arthur protege, a bola vai embora pela linha de fundo. Tá marcado o tiro de meta para o Macaca. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. Pedro Piscinato, direto de Londrina. Como é que tá a situação da galera? Agora tudo resolvido. O time da Ponte, o torcedor da Ponte demorou para entrar no estádio, não por culpa do torcedor, e sim da organização do estádio, né, Pepe? Isso mesmo, a CBF, a delegada da partida, alegou que foi por uma questão da Polícia Militar que estava impedindo a entrada dos torcedores, mas nesse momento, é claro, não estão todos os torcedores. Chegou uma informação que os ônibus das torcidas organizadas deviam retornar a Campinas. Portanto, um bom público sim da torcida da Ponte Preta, mas sem as torcidas organizadas. Boles. Beleza, tá aí o Pedro Piscinato, direto de Londrina, trazendo todas as informações aqui na Rádio Bandeirantes. A disputa de bola ali do Pacheco com o Cristiano, mais uma falta marcada, a falta do campo defensivo, o time do Londrina bater. Vamos chegar a quase 11 minutos, primeiro tempo, 0-0 em Londrina. 2 jogos, o primeiro hoje no Paraná, comando do Londrina. No próximo sábado, às 5 da tarde, aí é na casa da Macaca, no Majestoso. Jogo na volta. Lembrando que pelo regulamento, 2 resultados iguais. A Ponte, por exemplo, se empatar hoje e vencer, no próximo sábado leva, conquista o título. Se perder hoje e vencer, pelo mesmo número de gols, pela mesma vantagem, no próximo sábado a decisão vai para os pênaltis, para conhecermos o campeão brasileiro da Série C. Aliás, o Campeonato Paulista já vai começar no dia 11, hein? Dia 11 de janeiro já começa o Paulistão com os times de Campinas em ação no campeonato estadual mais importante do Brasil. Você já conhece a Logos Materiais Elétricos, 35 anos no mercado, atendendo Campinas e região, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega e preços competitivos. A Logos cobre qualquer oferta da concorrência. Vá conferir na rua Manuel Francisco Mendes, 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. Bola no comando para Quirino, Diogo Silva saiu do gol para fazer a defesa. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, eu quero ouvi-lo. Os primeiros 11, quase 12 minutos de jogo, 0-0 e o jogo, Tigrão. Um jogo extremamente equilibrado. Nos primeiros 8 minutos a Ponte estava com a marcação um pouco mais alta, subiu as linhas, deu a impressão de que ia atacar, de que ia pressionar, aí baixou um pouquinho e obviamente quando baixou trouxe o Londrina, mas até agora sem nada de importante. Agora uma pichotada aí do lateral direito, o João Vitor, foi recuar uma bola de cabeça, errou, deu um escanteio de graça. Escanteio bobo normalmente vira gol, hein? É o Elvis. Você me fala aí. Quem se prepara para fazer a cobrança do escanteio para Macaca. É lá pela ponta esquerda. Se a Ponte estivesse atuando em casa, seria o gol da linha do trem, o gol da Fepasa. Onde está o torcedor da Macaca presente no setor de visitantes no VGD. É escanteio para Macaca. Elvis vem para a bola então, capricha. Capricha que dá. Quem sabe primeiro gol da final, vale o título da Série C. Todo mundo se pegando dentro da grande área. O árbitro tá de olho. Luiz Felipe que é bom de cabeça na área, na primeira trave, Arthur. Vem Elvis para a cobrança com toda a sua experiência. Faixa de capitão no braço esquerdo. Partiu Elvis, levantou para Arthur, subiu, tirou a defesa. Olha a sobra para Macaca, Toró ajeitou. Diego Tavares bateu em cima do meio do caminho, em cima da bola, tocou Maurício, era sobra para Macaca. Diego Tavares da ponta para Luiz Felipe, leva para o fundo de primeira, tenta cruzar, desequilibrado, chegou Maurício, tirou mal, Wanderson recupera, tem mais Macaca, ele cai, vai ao solo, o árbitro fica na dúvida, marcar escanteio, não, tiro de meta. O árbitro do primeiro momento marcou escanteio, mas o Bandeira confirmou, tiro de meta, Pepe. Isso mesmo, o Wanderson tentava segurar a bola ali, acabou caindo e o árbitro junto com o Bandeira apenas tiro de meta para o Londrina, 0-0 no VGD. 13 minutos e meio, o primeiro tempo, você ligado no futebol da Rádio Bandeirantes, estamos no FM em 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixe o seu like. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. 5h15, horário oficial de Brasília, o quinto sinal confirma neste sabadão. Aqui vem Macaca, Diego Tavares, olha para a direita, tem a passagem do Pacheco, deu uma vacilada, tocou na bola, não foi para disputa, o Cristiano ficou reclamando, o Iago Teles, melhor para Macaca, Rodrigo Souza, abriu na ponta para Bruno Lopes, soltou curtinho para Toró, Toró tem a passagem de Arthur, vem para Macaca, se organiza ofensivamente, Toró foi puxado, é falta para cima dele.
Falta cometida pelo Vitinho, é falta para a Macaca. Aos poucos a Macaca começa a subir, estar mais presente no campo ofensivo, Pedro Piscinato. Falta do Vitinho, um lance bobo ali que pode levar perigo para a defesa do Londrina. Elvis, camisa 10 da Macaca, já está posicionado, ajeitando a bola com carinho. Wanderson e Simon já na área. Quase 15 minutos, primeiro tempo, 0-0 na bola parada. A Macaca busca o primeiro gol. Teve a chance agora há pouco na cobrança de escanteio do Elvis, que a defesa tirou. Elvis de novo vem pra bola lá pelo setor canhoto. Vem bola na entrada na grande área, congestionada do Londrina. O árbitro tá de olho. Ele vai autorizar a cobrança. Antes chama de novo. Todo mundo. Agora sim, vai autorizar. Elvis vem pra bola. 15 minutos, primeiro tempo, 0-0 em Londrina. Autorizada a cobrança. Elvis levantou na área. Rodrigo Souza de cabeça pra fora, mas tá marcado o escanteio. Subiu com ele, o Wallace mandou pra fora, escanteio, Pepe. Isso mesmo, o Wallace, zagueirão da equipe do Londrina, cortou uma bola muito perigosa que o Rodrigo Souza iria cabecear. Falta do escanteio do outro lado, Elvis caminha para a cobrança e o árbitro parece que arremessaram algo dentro do campo ali. Ele foi verificar. Eu ia dizer um isqueiro, mas acho que é um cigarro eletrônico. Pode ser. E Elvis vem cobrar o escanteio, próxima à torcida da Ponte Preta, que é muito ovacionado o camisa 10 da Macaca. Estamos ouvindo a galera macacada presente em Londrina. Elvis vem pra cobrança. Coloca a bola na marca, vem pra cobrança do escanteio, então capricha. Capricha que dá! É o 10 da Macaca, 0-0, partiu pra bola, pé direito, levantou, cruzou pra boca do gol, subiu, tirou o Wallace. A sobra pra Toró. Toró devolveu aqui na direita pra Elvis. Tá impedido. Bandeirinha marcou impedimento, o jogo tá parado em Londrina. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. 16 minutos e meio, primeiro tempo. Série C, grande final. Primeiro jogo no VGD é o Vitorino Gonçalves Dias. Londrina, norte do Paraná. Londrina e Ponte 0-0, Edu Pinheiro. Brasileirão, 18h30, Corinthians e Atlético Mineiro, 21 horas tem Cruzeiro e Fortaleza. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Haroldo Barbosa, o popular Carneiro, está ligado, acompanhando o futebol da Rádio Bandeirantes Campinas. Já deixou a sua mensagem aqui no @LeandroBoles 2LS. Londrina com 57% de posse de bola, 43% da Macaca, são os números do jogo. Bola para Maurício, joga improvisado na lateral esquerda, ele sempre trabalha a bola com o pé direito. Dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, aperta na marcação, Diego Tavares, ele volta a bola para o goleiro Luiz Daniel, experiente goleiro de 32 anos. Abre lá pela direita para Iago Lincoln. A Ponte aperta a saída, dificulta a construção ofensiva do time paranaense. Agora deu certo porque a bola chegou ali no meio campo para Cristiano. Já tentou lançamento para Vitinho, subiu para afastar Arthur. Sobra da bola para Luiz Felipe, do lado do peito, coloca no terreno. Faz a abertura na ponta para Elvis, que acaba errando o passe. O torcedor pega no pé, ele tentou de primeira, o passe errado, a bola saiu. Lateral para o time paranaense. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, a calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Hoje, sabadão, para fazer aquele churras, hein? Você encontra as saborosas linguiças Seara no Ica Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Pacheco chegou atrasado, acabou cometendo a falta dura para cima do Quirino. O jogo tá parado, Pepe. Uma falta ali, como você bem disse, o Pacheco nem tinha intenção, mas acabou chegando atrasado. Primeiro cartão amarelo do jogo para a equipe da Macaca, Pacheco, camisa número 28. Cartão justo, merecido, Tigrão, para o Pacheco, que joga agora pendurado no jogo. Sim, perdeu o tempo, pisou no pé do Quirino. Eu acho que o cartão absolutamente correto. Você vem comigo no futebol da Rádio Bandeirantes com Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, Tigrão dos comentários, Pedro Piscinato nas reportagens direto de Londrina. Com assistência externa, técnica de Gilberto Schuff, esbaforido. Marmita, aquela Marmitex elevada. Ô Bolle, você a achou minha potência. marmita grande? A do Giba eu nem te conto. Imagino, conheço a peça. Tem lateral para fazer a cobrança do time da Macaca. Vem o Pacheco para a bola. Levanta a bola, adianta a marcação do time do Londrina. Um tapa na bola do Diego Tavares. Sobrou no peito do Iago Lincoln.
Pé esquerdo bate na frente, rebate Simon. Vai colocar a bola no chão, vai tentar o Diego Tavares. Levanta a bola no comando para Bruno Lopes. Tirou a defesa, Maurício. Chutão pro campo de ataque, a bola sai. Ela sai em lateral para a Macaca bater. Na ponte de Marcelo Fernandes, que estrela, hein? 8 jogos comandando a Macaca, 6 vitórias, 1 empate, apenas uma derrota. Colocou o time na Série C, tirou da Série C, né? Pegou na Série C, colocou na Série B do Campeonato Brasileiro, vai disputar a Macaca a Série B do próximo ano. Antes, claro, tem o Campeonato Paulista e tem também a Copa do Brasil. Aliás, como é que tá essa história, Pepe? A Ponte já tem a sua vaga assegurada na Copa do Brasil ou ainda não? Na última entrevista concedida pelo presidente Eberlin à Rádio Bandeirantes, ele confirmou que a Ponte já está garantida pela RNF. É o ranking. Ranking Nacional de Federações, isso. Boa, 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 Pepe. Então tem também a Copa do Brasil, a Macaca no próximo ano. Ô, Boles. Ponte tem lateral para fazer a cobrança. Pois não, chamou, falou. Mas vale lembrar que caso seja campeã da Série C, a Ponte já entra na terceira fase da Copa do Brasil, recebendo 1 milhão a mais, totalizando 2,8 milhões. Daí já fica muito mais interessante. Falta do Quirino para cima do Wanderson, jogo parado, tem falta, Macaca para fazer a cobrança. E o Marcelo Fernandes, você já tem algo para 2026 ou ainda não? Ainda não. Na entrevista coletiva de apresentação dele, ele disse que o contrato dele era até o final da Série C e que só depois das eleições eles iriam ver a questão de renovar ou não o contrato. Placar de 0-0 em Londrina. Diogo Silva levanta a bola para o grande ataque, tentando o Bruno Lopes. Entra e corta de cabeça o xerifão Wallace. Na verdade foi o Iago Lincoln quem tirou. Completou, tocou na bola Lucas Marques, voltou de graça para Macaca. Luiz Felipe para Rodrigo Souza, ele volta no meio campo para Simon, que recua e recomeça com o goleiro Diogo Silva, Rodrigo Souza e Luiz Felipe, os 3 jogadores pendurados da Macaca. Levanta a bola para o campo de ataque, o goleiro tentou Bruno Lopes, tirou a defesa, voltou para Luiz Felipe. Luiz Felipe tentou a finta, a bola bateu no jogador de Londrina, voltou para Luiz Felipe, ele carregou a bola, demorou para tocar. Ainda Luiz Felipe balançou, parou, tentou, girou, acabou perdendo a bola. Cristiano recupera para o time do Londrina, meteu na velocidade do Iago Teres, vem Londrina para o campo de ataque, setor canhoto. Recolheu, dominou, tem Quirino na área, ele domina, faz boa finta, Iago Teres, chegou Diego Tavares. Trava bem, recupera na bola para Macaca. Sai jogando aqui pela lateral direita, Diego Tavares tentou bater na bola, a bola explodiu no jogador do Londrina. Lucas Marques foi para a dividida, comete a falta e tem que receber cartão, né, juizão? Para manter o critério, e ele mantém o critério, o jogo tá parado, falta para Macaca. Pepe. Lucas Marques, assim como o Pacheco, também chegou atrasado, cometeu a falta e recebe o segundo cartão amarelo do jogo. O primeiro para a equipe do Londrina, Lucas Marques, camisa número 8. Bom, pelo menos o árbitro mineiro, o Tigrão, manteve o critério. Aliás, foi uma falta bastante parecida, né, com a do Pacheco para cima do jogador do Londrina, essa cometida pelo Lucas Marques. Muito parecida. Gostei, manteve o critério. Agora, a gente no cacuete aqui, eu não tô com essa informação, não. Mas o Lucas Marques, ele lamentou tanto o cartão, eu ia pedir uma confirmação aí se estava pendurado, hein? Não. Os pendurados do Londrina são o João Vitor, lateral direito, e o volante Zé Breno, camisa número 5. Boa, a informação de Pedro Piscinato, repórter Bandeirantes. Chegamos à metade do primeiro tempo, 0-0 em Londrina. A Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados de hortifrutis da família Sato para a sua mesa. Acesse aromadeservas.com.br. Glauco Sato, da família Sato, ao lado do pai. O Glauco pai, eles comandam a Aroma das Ervas e recentemente estava acompanhando o jogo da Macaca em pleno voo nos Estados Unidos, mandou mensagem torcendo para a Macaca, foi pé quente, a Ponte venceu aquela partida, aliás empatou, mas um empate com sabor de vitória diante do Londrina, aliás diante do Náutico. Londrina é o adversário de hoje, que a Ponte já jogou e venceu no estádio Moisés Lucarelli, já sendo comandado pelo técnico Marcelo Fernandes. Ganha na ocasião por 1-0. Tem lateral para fazer a cobrança do time do Londrina, lá pela direita, vem para a bola João Vitor. João Vitor tentou Quirino, passou pelo futebol paulista, chega a defesa para cortar, Luiz Felipe levanta a bola para Toró. O Wallace corta, o Wallace leva melhor, limpa o lance, abre vira direita para João Vitor, o passe foi forte, a bola saiu. Ela sai em lateral para o time Ponte Bretano bater. 0-0 placar do jogo para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes. É o timaço de Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol para você. 2 jogos. Ponte Preta e Londrina, hoje em Londrina, no próximo sábado no estádio Moisés Lucarelli, que novamente estará abarrotado, só que desta vez
teremos a presença do torcedor visitante, né? Não será com torcida única, diferentemente dos 2 derbys, né? Dos 3 que foram realizados neste ano de 2025 no Estádio Majestoso. Vem Vitinho pro time do Londrina, leva pro fundo, marcação do Arthur, chega bem Arthur, usa toda a sua experiência na alavanca, a bola bate ainda no Vitinho, vai embora, tiro de meta pra Macaca. Aldemir Gomes, eu quero ouvi-lo, quase 25. Agora não aconteceu absolutamente nada no jogo de emoção, né, Tigrão? Nem o Luiz Daniel, nem o Diogo Silva sujaram o uniforme até agora. Jogo ali, brigado, tenso, jogo nervoso, os 2 times procurando o mínimo possível de exposição, né, defensiva. A Ponte me agrada, muito organizada, sem a bola, marca, tudo rigorosamente dentro do esperado. O Londrina não tem espaço para jogar. Até agora já 25, estamos vendo aí o toque eletrônico da Bandeirantes, 25 minutos. Em termos de jogadas agudas, de oportunidades reais, de participação dos goleiros, até agora não aconteceu nada. Mas a organização tática da Ponte, a ocupação de espaços, a distribuição do time em campo, me agrada muito. E agora houve uma falta que eu acho que foi corretamente anotada do Toró no número 3, Iago Lincoln. Toró foi proteger com o corpo, mas abusou. Então o jogo ali de muita briga pela bola, de muita disputa, mas de pouca produção ofensiva e de poucos lances agudos. As 2 defesas muito bem postadas e a Ponte muito organizada. Macaca tenta o ataque, Toró domina, protege para Elvis, de primeira, um tapa na bola para Luiz Felipe, carrega a bola pelo setor canhoto, soltou curtinho para Bruno Lopes, já pisando no último terço do campo, fez gol no derby, tá cheio de moral, ele bota na frente, chega por baixo, o João Vitor metendo a bola para fora, lateral pro time da Macaca, bater pela esquerda no campo ofensivo, 0-0, sol no céu, né? Céu nublado em Londrina, no norte do Paraná. Como relatou o PP, a equipe Bandeirantes que chegou ontem à noite ao norte do Paraná, local do jogo, choveu hoje também, mas no início do jogo, né? Ou no início da tarde parou de chover, não chove nesse momento em Londrina. Bola para Elvis, recebe o lateral do Arthur, olha para a área, prepara o cruzamento, levantou, a bola passou por todo mundo, não passa por Luiz Daniel. Sai tranquilo do gol para fazer a defesa, o goleiro do time londrinense. Sai jogando curtinho ali por dentro para Zé Breno. Ele carrega a bola, tenta trazer o time do Londrina, programa de ataque, Londrina com o seu uniforme azul celeste. Maurício pé canhoto, tentou a bola enfiada muito forte por Iago Teles. Protege Diogo Silva, a bola vai embora pela linha de fundo. É tiro de meta para Macaca. Novo plano de celular da Desktop, 15 ou 20 gigas de internet com WhatsApp, Waze e ligações ilimitadas a partir de R$ 39,99 mensais. Quer saber mais, conhecer outros planos? Acesse desktop.com.br. A Desktop que estampa sua marca na camisa da Macaca, não abandonou a Macaca mesmo no Campeonato Brasileiro da Série C. Levantamento, branco de ataque, sobe atrás do Wallace para cortar para o time do Londrina, de cabeça Pacheco no peito do Diego Tavares. Ele dominou, protegeu, botou na frente o campo, acabou, a bola saiu. Lateral para o time do Londrina bater. 27 minutos e meio, primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo. Você ligado no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixe o seu like, vamos juntos. Segue a gente também lá no Instagram, no @LeandroBoles 2Ls e S, @Rádio Bandeirantes Campinas. Rodrigo Souza disputa ali com o Cristiano. O Cristiano foi ao solo, reclamou que foi atingido. O Atru não marcou a falta, não. Apenas detalhe. Lateral é pra Macaca bater. Se tem detalhe, ele vai pro ar. Fala que eu te escuto, Tigrão. Como você já frisou, o Cristiano é o organizador da equipe do Londrina. E o Marcelo Fernandes, inteligentemente, colou marcação individual nele do melhor marcador da Ponte, que é o Rodrigo Souza. E eles estão se pegando a todo momento aí com lealdade, mas não tem muito espaço para jogar. Olha lá, ó. Tá com a bola o Cristiano, olha quem que tá nele, ó. O 5 no 10, olha lá. Aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Aqui o Londrina tenta o ataque, bola para Vitinho, dominou, cortou, clareou, vai bater pro gol, ele bate, colocado, recua pro Diogo Silva, que não tem trabalho algum para defender, PP. Um chute muito fraco de perna esquerda, mas muito fraco. O Diogo Silva defendeu sem problemas e já repôs a bola no jogo. O que é atrás aí do Diogo Silva? É um espaço reservado para o torcedor, porque não tem arquibancada, né? O torcedor fica ali no limite do campo, né? É isso mesmo. Tinha algumas cadeiras, mesas, inclusive por cerca de 10 minutos antes da bola rolar, estava rolando um pagodão ali da melhor qualidade.
Acredito que deve ser uma área de sócios ou uma espécie VIP. de camarotes, algo do tipo. É, um setor VIP, bem atrás do gol ali do Diogo Silva. Tentou o Quirino pro time do Londrina, foi ao solo, não houve absolutamente nada. Olha lá, falou em pagode, o Tigrão já se animou. Atrás de onde estava o pagode, mas colado, você vê, é um absurdo isso daí, né? Você tem aí 8 mil pessoas dentro do estádio. Tem um posto de gasolina que está praticamente na marca de escanteio ali. É verdade. Você vê que estrutura, né? É. Você vê que preocupação com a segurança, né? Qualquer problema naquele posto ali, imagina o tamanho da tragédia ou não? Já pensou? Aqui tenta Diego Tavares pro time da Macaca, ele bota na frente, corta Maurício, metendo a bola pra lateral. É lateral perto da linha de fundo, é pra Macaca bater. Vamos chegar a 30 minutos, primeiro tempo 0-0. É o primeiro jogo da grande decisão do Campeonato Brasileiro da Série C. Pra você ligado aqui na Rádio Bandeirantes Campinas neste sabadão. Vem Diego Tavares pra bola, vem na pista de atletismo para fazer a cobrança do lateral. Ele tem a 7 estampada na camisa, força nos braços. Diego Tavares levantou para Rodrigo Souza, subiu a defesa para cortar. Iago Teles com a sobra, dá um chutão pro campo de ataque, tentando o Quirino. Chega Simon, Quirino levou a melhor, deixou para Cristiano, Simon ficou caindo. Olha o contra-ataque do time de Londrina. Cristiano carrega a bola, vai bater pro gol, uma bomba! Meteu para fora, foi lá no setor VIP. É tiro de meta para Macaca bater a ponte, que queria uma falta para cima do Simon. Pepe. Cristiano pegou muito mal, como você bem disse, passou longe do gol do Diogo Silva e o Simon ficou caído, reclamando muito com o árbitro, que foi ver o que havia acontecido com o zagueiro da Ponte, mas já se levantou e está bem. E o técnico Marcelo Fernandes, junto com o Marcelo Copertino, orientam muito, conversam muito, dando instruções ao Diego Tavares. Agora, Tigrão, se a bola entra, claro que todo gol é revisado, acho que o árbitro anularia, porque houve uma falta clara para cima do Simon que ele não deu. Eu falei pra você antes do jogo, ele é para-raio, né? Você vê o tamanho do problema que ele ia criar. Felizmente, pra ele e pra Ponte, claro, o Cristiano pegou muito embaixo na bola, mandou lá no posto de gasolina. O rapaz estava abastecendo lá, o frentista desencaixou o bico do tanque. Ele tava pegando a mangueira para abastecer, né, Tigrão? Pior que acertou na mangueira, hein? Já tomou bolada na mangueira? Não, Boris? deixa quieto. E aí o líquido foi pra todo lado. Para com isso. Pepe Esparramou pra tudo quanto é lado. A noite foi boa, né, Pepe que tá naquela fase, ele espalha geral, hein? É, a noite deve ter sido muito boa. Vem pra cobrança do lateral, o time da Macaca, quase 32, 0-0. Toque de cabeça do Bruno Lopes para entrada da grande área, rasga lá atrás, o Wallace devolve a bola pro meio campo, tentou Quirino, Simon sobe bem, afasta de cabeça, Vitinho toca a mão na bola, Arthur de cabeça, Luiz Felipe de novo para Arthur, tentou colocar a bola bateu no Vitinho e saiu. Lateral pro time da Macaca bater, se a Ponte quiser toques mais requintados, né, toque de bola, não vai funcionar muito nesse gramado não, tem que ser chutão mesmo, tem que ser aquele futebol raiz. Tem lateral para fazer a cobrança, Macaca com Arthur. 32,5. Levanta tentando Bruno Lopes de cabeça, João Vitor tira. Elvis de cabeça para Rodrigo Souza, também de cabeça. Tentou Toró, falta. Houve um sanduíche de Toró. O árbitro marcou a falta, fica caído Toró, o artilheiro da Macaca. A Ponte tem falta para bater, Pepe. E o Iago Lincoln foi o zagueiro do Londrina que deu o último chega para lá no Toró. Ele subia para tentar disputar a bola. Mais uma falta perigosa para a Ponte Preta. Desta vez pelo lado esquerdo. Arthur e Elvis estão na bola. Vamos juntos no futebol da Bandeirantes para você ligado pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like. Ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ative as notificações. Assim, sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você fica tranquilão. Você vai ser notificado. Elvis e Arthur. É a chance para a Macaca na bola parada. A macacada reunida na expectativa. Quem sabe o primeiro gol da decisão. Arthur deixou curtinho para Elvis. Elvis devolveu no fundo para Arthur. Prepara o cruzamento, pé canhoto, cruzou para a boca do gol. Subiu Quirino, auxiliando a defesa para tirar. Na sequência a bola sai lateral para a Macaca. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 33 minutos e meio, primeiro tempo. No futebol Bandeirantes Série C. Primeiro jogo da final em Londrina. Londrina e Macaca 0-0. Cristiano foi desarmado no meio campo pelo Wanderson.
Até o sol apareceu nesse momento lá no VGD. Tá 0-0 o jogo, Edu Pinheiro. Olha, na Série B, clássico de Goiânia, é gol do Atlético. Yuri, 22º tempo. Atlético Goianiense 1, Vila Nova 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A Ponte que fica de olho também para a próxima temporada nos times da Série B. Série B na reta decisiva, 33ª rodada, e dos times que serão rebaixados da A para B. Por exemplo, o Sport vive uma situação bastante complicada. Fatalmente, a Ponte vai enfrentar no próximo ano o Sport Clube do Recife. Pacheco tira a bola para Toró no comando. Toró dominou, limpou, tira de qualquer maneira a zaga do Londrina. Ele chegou a clarear para bater pro gol, mas o Iago Lincoln consegue a recuperação e mete a bola para fora. Tem lateral no campo ofensivo, a Macaca para fazer a cobrança. Sol nesse momento em Londrina, hein, Pepe? Acho que é a primeira vez hoje, não é não? Que eu me lembre, sim. Demorei um pouco para sair do quarto, confesso, mas desde que saí, primeira vez que vejo o sol em Londrina. E, Boles, um detalhe, mais torcedores da Ponte Preta chegando nesse momento. Boa. Demorou para sair do quarto por quê, Pepe? Muito sono, né? Preguicinha. Foi dormir tarde ontem ou não? Não, sono mesmo. Ah, sono, entendi. Canseira, né? Cansaço. Entendi. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com amplo portfólio para seu perfil de investidor. Então abra sua conta do Sicredi. Acho que a patroa tá ouvindo, viu, Tigrão? A cortina tá até engomada. Falta no meio campo pro time de Londrina bater. 35 minutos e meio, segundo tempo. Aliás, primeiro tempo. Passe horroroso, agora saindo de bola errada do Londrina. O Maurício protocolarmente está aplaudindo o seu companheiro que fez um passe horroroso. Lateral de graça para o Macaca bater. Tigrão, e o jogo não melhora. 35, melhor para o Macaca, né? Tá 0-0. Tá trazendo um empate para Campinas. Esse jogo é melhor para a Ponte, né? A pressão que a gente imaginava do Londrina, ela não acontece. Aquela coisa de empurrar a Ponte para trás e tal. Mas por que não acontece? Porque a Ponte está muito bem posicionada. E a Ponte com a bola também trata de jogar. O jogo é igualzinho. Não tem pressão. Diogo Silva não foi incomodado até agora. Grande goleiro da Ponte. E a Macaca está aí esperando o momento para, quem sabe, encontrar a chance. O jogo tecnicamente não é bom, né? É um jogo muito de box to box, né? De intermediária a intermediária. Não sai disso. Mas a Ponte está muito bem posicionada. Ela não se submete a uma possível intenção de pressão da equipe do Londrina. E quem pressiona é a Macaca. Tenta pressionar a saída de bola do time do Londrina, que consegue escapar desta primeira linha de marcação, mas o toque errado do Vitinho fica de graça para Diego Tavares. Recolheu, dominou pela linha direita. Ele cortou, limpou, fintou, volta a bola perigosamente para Wanderson. Não quer nem saber, dá um bico na bola. Levanta a bola para o grande ataque. Maurício tentou domínio, dominou bonito, meteu na frente com categoria. Vem trazendo o Londrina para o grande ataque. Bola por dentro para Cristiano, que erra o passe. Diego Tavares, sempre voluntarioso. Recuperar mais uma, enfiou no comando, tentou Bruno Lopes, estica a perna para fazer o corte. O zagueirão do Londrina, Iago Lincoln. A bola voltou para Iago Teles, o jogo está parado, falta para o time do Londrina bater. 37,5, já estamos caminhando para o final do primeiro tempo. 0-0 em Londrina. Olha, em outubro, a Logos comemora o mês do eletricista. Mês do eletricista na Logos Materiais Elétricos. Logos sempre conosco. A Logos é uma das patrocinadoras do futebol da Rádio Bandeirantes de Campinas. 35 anos no mercado, atendendo Campinas e região, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega e preços competitivos. A Logos cobre qualquer oferta da concorrência. Vá conferir na Rua Manuel Francisco Mendes 433, no Jardim do Trevo. Bola pro time do Londrina, ali na entrada da grande área, Zé Breno pro Iago Teres, que não domina, a bola sai, é só lateral, e a lateral de graça pra Macaca bater. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. A TV tá mostrando agora, melhorou a presença do torcedor da Macaca, né? Com a chegada de mais torcedores, como relatou Pedro Piscinato aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Chamou, falou, Pepe! E pelas vestimentas, é o pessoal da torcida jovem, principal torcida organizada da Macaca, chegaram, enfim, ao estádio VGD.
Londrina tenta o campo de ataque, bola ali por dentro do Cristiano pro Iago, não domina, a bola sai de novo, lateral pra Macaca bater. Quase 39, primeiro tempo 0-0. A Ponte que já tem o seu acesso carimbado, acesso garantido. Vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro no próximo ano, assim como Londrina, que está jogando contra a Ponte, decidindo o título. São Bernardo, mais um representante do futebol paulista, e também o Náutico. Foram os 4 times que subiram a Série B do Campeonato Brasileiro. E não é só investimento, a contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com amplo portfólio para seu perfil de investidor. Abra sua conta no Sicredi. Domina Iago Lincoln para o time do Londrina. Se apresenta no campo ofensivo, soltou para Vitinho. Vitinho vai para disputar com o Arthur. Melhor para Arthur. Solta o jogo atrás, Luiz Felipe para Simon. Simon para Bruno Lopes. Fica preso, encurralado pela marcação do Londrina. Escapou do primeiro, perdeu para o segundo. A bola volta ali por dentro para Lucas Marques. Devolução para Vitinho. Tem um jogador do Londrina, ficou caído. Vitinho puxa a bola para canhota. Vem cruzamento, levantou para Quirino. Subiu Simon, tirou Diogo Silva. Sai do gol para evitar o escanteio. Fica com ela o goleirão da Macaca, Pedro Piscinato. Diogo Silva que tem a posse de bola nesse momento. 40 minutos do primeiro tempo, um jogo sem grandes chances para nenhuma das duas equipes. 0-0 aqui no VGD. O jogo tá parado, né? Tem um jogador do Londrina, acho que é o lateral direito, João Vitor. Já levantou o João Vitor, Já isso. levantou. Pois não, Tigrão? Esse cara que apareceu com o radinho agora ouvindo aí no recorte aí da tela da Band. Você viu, né? Tá ouvindo a Bandeirantes. Tá parecendo você antes do implante. Tá maluco, Tigrão? Sai fora, Tigrão. Tá parecendo o Guapo. Ou o Roger, o próprio Roger. O Roger ganhou cabelo, meu amigo. O Roger, o treinador do Guapo do Londrina. tava pior que o dele. Quem? O Guapo, nossa. Muito pior. Tava bem pior. E aquele nosso amigo lá de Jundiaí? Ah, lá tá igual piscina limpa, dá pra ver o fundo. Levantamento pro campo de ataque, foi um chutão do Wanderson, Toró não veio pra bola, a bola ficou de graça pra Luiz Daniel. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo pra você. Vamos chegar agora a 41 minutos, primeiro tempo. Série C é a grande decisão, primeiro jogo em Londrina. Londrina e Ponte 0-0, Edu. Olha, Corinthians hoje, em 18h30, Corinthians e Atlético Mineiro. Amanhã, 16 horas, Flamengo e Palmeiras. E você já sabe, é com B de bola, B de Bandeirantes. Você conectado, ligado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Com o Gemácio de Carlos Batista entrando em campo para levar a emoção do futebol para você. Alô, meu amigo João Paulo Formaggio, JP Formaggio tá ligado, toda a família Garamaggio. Tá lá o PK Coutão da Massa, Ari, sempre acompanhando, o Lé também. Eles estão sempre acompanhando o futebol da Bandeirantes. Jogou parado, o André pegou a falta em cima do Iago Teles. Foi do Pacheco, Pacheco já tem cartão. Ou foi o Diego Tavares, hein, o Pepe? O Bolis, confesso que daqui da onde eu estava não consegui foi ver Pacheco. com clareza, mas o Cristiano já levantou e o Iago Teles, melhor, já levantou e o Cristiano se prepara para a cobrança. Não foi, né, Tigrão? Não foi falta para cartão, não. Isso que eu ia dizer, mas aí é o seguinte, faz 1, 2, 3, daqui a pouquinho o árbitro aplica o segundo amarelo e consequentemente o vermelho. Gera uma preocupação. Falta para o time do Londrina bater, vem Cristiano, reta final do primeiro tempo, 0-0. Ele tem a 10 estampado na camisa, apoiado pela galera, a galera do Tubarão londrinense. Vem para a bola Cristiano, preocupado o goleiro Diogo Silva, a linha da defesa da Macaca bem postada com Wanderson, com Simon. Partiu Cristiano, pé direito, levantou. Diogo Silva, tranquilo, saiu do gol. E já faz a reposição encontrando o Toró. Vem Jonas Toró pro campo de ataque, carregando a bola para Macaca. Marcação dupla pra cima dele. Parou, prendeu, olhou, pensou, voltou para Arthur. Arthur tem a posse de bola dominada, sofre a falta. Falta do Quirino, o jogo tá parado. Falta pra Macaca bater. Ele deu falta pro Londrina, é isso? Deu saída de bola. Lateral. Não deu falta, ele entendeu que o Arthur segurou a bola. Segurou a bola e aí deu falta do Arthur, falta que já foi cobrada lá atrás pelo time do Londrina. Seara, mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia e para ocasiões especiais. Encontre no Iga Atacado em Campinas, 2 lojas em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba tem Iga Atacado.
Bola ali por dentro para Lucas Marques, pro time do Londrina. Ponte marca, marcação implacável da Macaca. Não deixe o Londrina chegar no último terço do campo. Tenta agora. Iago Teles, fugiu Cristiano. Recolhe, domina pelo setor canhoto. Chega Wanderson na marcação. Pacheco vem bem na cobertura para tirar mais uma para Macaca. A bola sai lateral pro Londrina bater. Bom, se houver uma conferência, uma coerência por parte do árbitro, ele termina exatamente aos 45, né? Já estamos com 43:50. Já Edu Pinheiro comanda o intervalo aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. 17:45. Acabei de olhar aqui pro relógio. 17:45. O quinto sinal tá marcando para você. Boca para a bala pro Iago Teles. Ele dividiu, chegou o Pacheco mesmo caído. Consegue o passe pro Diego Tavares. Empurra pela meia para Elvis. Tentou a devolução para Diego Tavares. Por baixo chega Iago Lincoln. No carrinho metendo a bola para fora. Ganha lateral a Macaca para fazer a cobrança. Vem pra bola Pacheco, 0-0, é o primeiro jogo da grande decisão. Roger, treinador do Londrina, pega a bola e deixa nas mãos do Pacheco. Pacheco vem para a cobrança do lateral, tem o capitão Elvis como opção, prefere o passe por dentro. Toque de calcanhar, Luiz Felipe pode bater pro gol, ele abriu para Arthur, Arthur recolheu, dominou, adiantou demais, perdeu a bola, João Vitor recupera, vem pro contra-ataque o time do Londrina, pé direito no comando para ninguém. Diogo Silva saiu do gol, mas o Simon ficou com ela, sai jogando aqui pela direita para Pacheco. Pacheco dominou estranho, mas conseguiu dominar, vai ter que voltar a bola pro Simon. Simon tem o Diogo Silva, pressionado pelo Quirino, bate na bola, consegue o passe pro Elvis. Elvis dominou, foi para a dividida, ganhou na dividida do Maurício. Volta a bola para Rodrigo Souza. Aperta na marcação, camisa 8, Lucas Marques. Solta o jogo para Pacheco. Pacheco tentou tirar. A bola explodiu no Iago Teles e se perdeu pela linha lateral. Mais dois. Lateral aqui na direita para Macaca. Vamos até 47 minutos em Londrina. Vem Elvis para Macaca, tentou Bruno Lopes no comando para Diego Tavares, o passe foi errado, a bola ficou de graça para Luiz Daniel, que vai recomeçar no campo defensivo. Ele já solta o jogo na reposição, encontra lá pela direita no sol, João Vitor. Recolhe, domina para o time do Londrina, pé direito, tentou lançamento para Cristiano. Simon vai no corpo do Cristiano, evita a ação ofensiva do camisa 10 do Londrina. E ela fica de graça para o goleiro Diogo Silva. No Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano. Seja em uma das mais de 2.800 agências, WhatsApp, site e app. Abra sua conta no Sicredi. Vamos entrar no minuto final deste primeiro tempo. 0-0 o placar do jogo no Vitorino Gonçalves Dias, na cidade de Londrina, no norte do Paraná. Local onde a Ponte está em campo nesse momento. E dá uma pressionada na série de bola do Londrina. Iago Lincoln de cabeça foi obrigado a meter a bola para a lateral. Pressionou Bruno Lopes, a Ponte ganha lateral para bater no campo ofensivo. Vem pra bola Arthur, com toda a sua experiência, não tem pressa, esperando os últimos segundos, o finalzinho desse primeiro tempo. Siga deixando o seu like no YouTube, em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos juntos. Arthur vem para a cobrança, talvez o último lance do primeiro tempo. Ele encosta ali na placa de publicidade da Aroma das Ervas e vem para a cobrança do lateral. Luiz Felipe tentou de cabeça, escanteio. Tá marcado escanteio para Macaca, PP. É agora. Cortado pelo Lucas Marques, camisa número 8. Deve ser o último lance desse primeiro tempo. Elvis ajeita a bola com carinho. Tigrão tá confiante, o torcedor da Macaca também. A Ponte tem escanteio para bater sempre na bola parada. A ação ofensiva da Macaca. Elvis vem para a cobrança, 47, pouco mais de 47. Partiu para a bola Elvis, pé direito, levantou. Luiz Daniel saiu do gol para fazer a defesa. No momento em que não há tempo para mais nada, apita o árbitro. Termina o primeiro tempo em Londrina. Primeiro jogo na grande decisão da Série C, Londrina e Ponte Preta, 0-0 em Londrina. A bola parou de rolar. Edu Pinheiro. Ei, Boris, hein? Sensacional. Vamos lá. Oi, Pedro Piscinato, de Londrina. Situação de momento no gramado aí que a torcida... Eu anotei aqui, Pepe. A torcida da Ponte entrou só 16h40. Faltavam 20 minutos para começar, Pepe. Exato, Edu. As torcidas foram entrando com muito atraso. Nesse momento eu acho que já chegou todos que tinham para chegar. Bom número de torcedores da Macaca aqui no VGD. Lembrando que o nosso repórter não pode entrevistar nenhum jogador. Então como que está jogando a Ponte, Pedro Piscinato? A Ponte Preta vem com Diogo Silva 12, Pacheco 8, Wanderson 34, Simon número 4, Arthur 15, Rodrigo Souza 5, Luiz Felipe 27, Elvis capitão com a 10,
Diego Tavares 7, Bruno Lopes 77 e Toró vice-artilheiro 17. No banco, o Marcelo Fernandes tem à disposição Pedro Rocha 1, Edson 3, Sérgio Rafael meia dúzia, Miguel 8, Matheus 18, João Gabriel 20, Lucas Cândido 25, Gustavo Teles 35, Serginho 37, Léo Oliveira 55 e Kevin número 62. Eu vou esperar aí, Pepe, você me dá um auxílio aí. Por enquanto tá falando o Cristiano, né? Tá falando. Vamos ouvir o Cristiano? Vamos lá. Tabela, um drible pra gente fazer o gol e vencer. Muito obrigado, hein? O senhor rápido, espetacular, hein? Foi sucinto. Alguém da Ponte deve falar, hein, Pepe? Quem que tá do lado do Abarca aí? Rodrigo Souza vai falar com a TV. Quem? Rodrigo Souza. Atenção, Rodrigo Souza. Ô, Batistão, deixa o rapaz falar, Batistão. Deixa o rapaz falar. Olha, quem tomou amarelo foi o Pacheco, né? Isso, o Pacheco pelo lado da Ponte Preta não estava pendurado e pelo lado do Londrina, Lucas Marques também recebeu um amarelo e também não estava pendurado. Ó, Rodrigo Souza vai falar, já tá posicionado, tá respirando. Vamos lá, Rodrigo Souza. Sabia que é difícil, se trata de uma final e ninguém quer perder. Não é diferente, a gente também não está saindo do nosso padrão, que é saber se defender. Tomamos alguns contra-ataques, mas não muito susto ali com o Diogo. E o jogo vai ser esse. A chance que a gente tiver também é aproveitar os contra-ataques para sair daqui com um gol, se Deus quiser. Tá certo, muito bem. Ô, Pepe, bom intervalo para você, hein? Valeu, Edu, até mais. Tá com fome, tá vendo? No cacuete, hein? Ô, Tigrão, quem mandou um grande abraço a você foi o nosso querido Benê, lá do Centro Cultural Luiz Braille. Centro Cultural Luiz Braille. Grande Benê. Benê mandou um abraço para você. O Centro Cultural Luiz Braille é uma entidade que luta em prol do deficiente visual. E dia 8 de novembro, o Benê tá te convidando aí, toda a galera, atenção, vamos ajudar aí o Centro Cultural Luiz Braille, em 8 de novembro, daqui a 3 sábados, ao meio-dia, às 16 horas, vai ter a costelada do Braille. Um cardápio sensacional, linguiça com limão, pão de alho e mandioca de entrada. Principal, costela de chão, arroz branco, arroz carreteiro, feijão tropeiro, farofa de banana da terra, salada verde, vinagrete e outros. Aí tem sobremesa, tem bebida. Sabe quanto, Tigrão? Sabe? Olha. Não. R$80. Mas se você comprar 2 ou mais, sai 70 cada uma, tá? R$70 a partir de 2 convites. Crianças de 6 a 10 anos, R$40. De 6 a 10 anos, hein? R$40, hein? Onde é que fica o Centro Cultural Luiz Braille? Na Avenida Doutor Antônio Carlos Salles Júnior, 600, Jardim Proença, perto da Unip. O Antônio Carlos Salles Júnior não foi repórter de rádio, ô Tigrão? Não, o Salles Júnior, que foi, inclusive trabalhei com ele longos anos, sim, foi repórter, mas não era Antônio Carlos Salles Júnior, é outro, né? Apenas uma coincidência do sobrenome aí. Né? Olha, então... Acho até que merecia a homenagem, mas essa avenida é aquela que sai ali, ela começa na Princesa do Oeste. Isso. E vem aqui em cima, passa ali pela Sodimac ali, né? Isso, tá unido. Onde era uma agência grande da Fiat Forte. Agora não é mais. E ela termina ali já vindo aqui para Bandeirantes. Isso. Então não é o Salles Júnior repórter. Famosíssimo Capitão Gancho. Capitão Gancho. Maiores detalhes, 99715-9817. 99715-9817. Vamos ajudar o Centro Cultural Luiz Braille de Campinas. Grande Benê, aquele abraço. Tigrão, você volta já, só uma manchete. Aliás, o Benê quer saber se o time da Ponte é um time comprometido, Tigrão. Totalmente comprometido, envolvido com a decisão, muito organizado, ofensivamente produziu pouco, mas também nada permitiu ao Londrina no Oxo 0-0 do primeiro tempo. E graças a Deus a condicionada, ninguém brigou, dentro de campo tá tudo certinho, tá um jogo morno, 0-0, a gente volta já, só na Série B aqui, pera um pouquinho, tava o Clássico de Goiânia. Olha, estamos nos acréscimos, hein? Atlético Goianiense 1, Vila Nova 0 é Série B, tá? Daqui a pouco vem o Tigrão. Vai esmiuçar esse 0-0 de Londrina e Ponte.
Você sabia que a Desktop também oferece soluções completas de internet para empresas? Com mais de 57 mil quilômetros de rede própria, 100% fibra ótica, garantimos velocidade e segurança para manter o seu negócio sempre online. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Sua empresa conta com atendimento dedicado, feito por quem quer ver você crescer. Quer uma conexão que acompanhe o ritmo da sua empresa? Acesse desktop.com.br. Desktop Empresas. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. O Sicredi tem as melhores soluções para você aposentado de Campinas. Precisando receber seu benefício? Aqui temos conta corrente, crédito consignado, opções de investimentos e a famosa poupança premiada. E o melhor de tudo, com atendimento presencial pensado especialmente para você. Venha nos visitar em uma de nossas agências. Tome um café com nossos gerentes e descubra tudo o que preparamos para você. Não perca essa chance. Estamos te esperando. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais. Em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Valdemir Gomes. Ô Tigrão, a Rita Maluca e o Paulo lá de Jacumã, Conde, na Paraíba, mandando um abraço para o Dadá de Barão. E Alô, Dadá! Tem mais um também, viu, Edu? Diga, mande. O Guapo aqui nos bastidores, nos corredores aqui da emissora do Complexo, mandando um grande abraço também pro Tigrão. Ah, tá vendo? O grande Guapo. Ô Tigrão. Mão de alface? Oi? Mão de alface, né? Mão de alface. Ô Tigrão. Fazedor de cera. Esse jogo me lembrou o que um amigo meu, ele responde assim: papo de alfândega, nada a declarar. Mas como você é um artista, você vai esmiuçar o tempo que lhe cabe para explicar Londrina 0.0. Qualquer coisa estamos aqui. Bem à vontade, né, Edu? Hoje ele pode ficar bem à vontade. Bem à vontade. Bem à vontade. Não mexe com o homem. Deixa que ele... Ah lá, vai chutar o... Não, foi pra... Foram 2 chutes. Nenhuma defesa. Oi, Tigrão. Por enquanto, pelo jeito a gente vai tomar uma mais cedo hoje, eu e o Bolis. Que o quadro defesa do jogo, por enquanto, tá cancelado. Tá então cancelado. termina mais cedo, né, Edu? Gente... Não teve defesa do jogo. É o seguinte, a gente tá falando aqui que o jogo foi um jogo sem muitas emoções ofensivas. O lance mais perigoso que a Ponte teve contra ela, nós acabamos de ver aqui no replay, na tela da Band, que está transmitindo o jogo ao vivo, né, para todo o Brasil, pelo Band Play, e também na tela da Band em TV aberta. É o seguinte, teve um momento de desorganização do sistema de pegada de marcação da Ponte, nessa bola que o Cristiano arranca com ela. A Ponte está com 2 jogadores, mas estão distantes, está chegando um terceiro,
E tá entrando o Quirino do lado direito, mas o Quirino estava impedido. Aí o Quirino ficou reclamando, mas reclamando muito com o Cristiano. Pô, eu tava livre. Mas o Cristiano viu que ele estava impedido. Então, ao invés de progredir com a bola, me pareceu meio sem pernas, o Cristiano, ele bateu para a sorte da Ponte, bateu forte, mas pegou embaixo demais. A bola caiu lá no rapaz, que estava igual o PP lá, segurando a mangueira, né? Lá no posto de gasolina, que fica colado ali no campo, rapaz, impressionante. Dá para sentir o cheiro da gasolina, isso é um perigo, né? Mas tudo bem, isso é um problema da CBF também, que autoriza, né? Sabe, eu acho que uma competição desse nível teria que ter minimamente um nível de inspeção um pouco mais rigorosa e teria que ter também uma capacidade mínima autorizada. 15 mil pessoas, mínimo. Né? O Campo da Ponte põe 17, 18. Mas, tudo bem, já falamos bastante a respeito disso. E o VGD tem aí a sua história, tem aí a sua tradição, mas os tempos mudaram, né? Mudaram, né? Lembro a todos os amigos que numa semifinal de Copa Sul-Americana em 2013, contra o São Paulo Futebol Clube, a Ponte foi lá no Morumbi e ganhou por 3-2. Uma partida monumental do Wendel, lateral esquerdo, né? Marcou 2 gols. E aí teve o jogo de volta. A Sul-Americana falou assim, nina, nina, na. Capacidade mínima exigida, 20 mil pessoas. E a Ponte mandou o jogo lá em Mojimirim. O jogo foi 1-1 e a Ponte foi para a final contra o Lanús. E aí o primeiro jogo da final, onde é que a Ponte foi jogar? No Pacaembu. Por quê? Porque o seu estádio não tinha a capacidade mínima exigida para semifinal e final. Aí empatou no Pacaembu e perdeu lá na Argentina, em Lanús. Lá o estádio tinha capacidade para 50 mil pessoas. Eu estive lá, nós todos da equipe. Então é o seguinte, eu não concordo com isso daí, não. Os caras fizeram um baita carnaval, falaram lá que os caras da Bandeirantes estavam falando M, mas eu não concordo. Nada contra o estádio do Londrina, nada, muito pelo contrário. Tudo a favor. Mas tem que ter uma capacidade mínima assim, uma estrutura mínima. Posto de gasolina quase dentro do estádio, como é que fica a questão da segurança? Então a CBF, o Londrina não tem culpa nenhuma. O Londrina tá na dele. A CBF é que é incompetente. Incompetente e inconsequente. Dito isso, primeiro tempo muito equilibrado, essa bola do Cristiano foi a única que o cinturão de marcação da Ponte estava frouxo, ele avançou com a bola, deram espaço e ele bateu para a sorte da Ponte e do Diogo Silva, a bola subiu e foi lá no posto, exatamente no posto de gasolina que é vizinho, ele está coladinho com a divisa ali do estádio em Londrina. Muito bem. E o jogo foi ruim em termos de emoções, em termos de lances agudos, em termos de oportunidades reais, em termos de participação efetiva dos goleiros, foi um jogo fraco. Mas taticamente a Ponte fez um jogo perfeito. Perfeito. Muito bem distribuída em campo, sem a bola, com uma linha de 5. E explico a linha de 5, Edu. Anota aí, Eduzão. Deixa eu ver. Rodrigo aqui, Souza, papel, Luiz Felipe Elvis, 3. Aí voltando, do lado esquerdo, Toró. Do lado direito, Diego Tavares. Você viu ele roubar uma bola lá no bico da grande área da Ponte. Aí eles formavam 5 na frente da linha de 4, formada por Pacheco, o Anderson, Simon e Arthur. Então a Ponte colocava 9 ali, o goleiro 10, e deixava ora solto para tentar o contra-ataque o Bruno Lopes e em alguns momentos o Toró. Quando o Toró, que não vinha tão aqui atrás para fechar a linha, que ele ficava solto, quem voltava era o Bruno Lopes. Então houve uma inversão ali pelo lado esquerdo, às vezes o Bruno Lopes voltando e às vezes o Toró. Então nesse panorama a Ponte estava muito organizada. O goleiro da Ponte não trabalhou nenhuma vez. É bem verdade que o bom goleiro do Londrina
o Luiz Daniel também não trabalhou. A Ponte, ofensivamente, inexistiu. Mas ela ficou com a bola, ela equilibrou o jogo, ela gelou a bola, ela encurtou todas as ações da equipe do Londrina. Ela sempre esteve muito próxima na marcação. E aí, o Londrina, que a gente imaginava, sabendo ele, Londrina, que o jogo para ele é hoje, claro que ele pode ganhar de 200-0 da Ponte no Moisés Lucarelli. Mas esse não é o placar mais provável. Em Campinas, a Ponte vai jogar diferente. Ó, nós estamos vendo de novo o lance do Cristiano. Foi o único vacilo da Ponte. Estava distante a marcação, o Luiz Felipe chega, mas o jogador do Londrina já estava chutando e ela subiu. Então, o Londrina, nós imaginamos, sabendo ele, consciente ele, de que ele tem que abrir alguma vantagem hoje, porque na volta vai ser mais difícil, nós imaginávamos uma pressão maior. O Londrina com as linhas mais altas, mas o bom posicionamento da Ponte evitou isso e o 0-0 foi bom para a Ponte no primeiro tempo. Leandro Bolles. Valeu, Tigrão, tudo pronto, saída neste segundo tempo com Londrina, apita o árbitro. Tem bola rolando, então vamos juntos aqui na Rádio Bandeirantes. E é com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui, ó. Sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. E o Londrina tentou o primeiro ataque no segundo tempo, João Vitor bateu cruzado, o Quirino se esticou, mas não conseguiu tocar na bola. Ela saiu à direita, longe do gol do Diogo Silva, é só tiro de meta. Pois não, Tigrão? Não sei se era nascido já em 88. Sim, sou de 83, prestes a completar 4.2. Essa do Quirino aí lembrou aquele gol do Viola, né? Na final do Campeonato Paulista. Gol do placar. De 88, contra o Guarani, né? O Corinthians foi campeão, gol do Viola. O lateral direito do Londrina foi chutar e acabou cruzando, saiu errado o chute. E o Quirino deu aquele carrinho, triscou na ponta da chuteira dele. Se pega com um pouquinho mais de firmeza, ele teria feito o gol. Lembrando aquele lance histórico lá dos idos anos de 1988. E o que eu queria dizer? Já para dar uma projetada no segundo tempo. Eu acho que o Londrina agora vai botar um pouco mais de água na fervura. Vai botar café no bule, vai para cima. O Londrina vai tentar de todas as maneiras abrir vantagem, eu acredito, num segundo tempo mais agressivo da equipe paranaense. Em 88 você já era nascido, Tigrão? Já tinha 3 filhos, né? Entendi. Olha o cruzamento para a área da Macaca, entra e corta Bruno Lopes. Pepe, tivemos alguma alteração no intervalo ou não? Não, nenhum dos dois times mexeram, os times voltam do mesmo jeito que iniciaram a partida. Olha o Londrina chegando, o chute ali na entrada da grande área do Lucas Marques, foi bloqueado, a bola voltou para o Zé Breno, empurrou pela meia, perdeu a bola, falta, a Ponte leva vantagem. Rodrigo Souza foi derrubado, Elvis com a sobra, já meteu para Toró, o Adro vai parar o jogo. A bola saiu, ele marcou saída da bola. Não tive essa impressão não, mas o bandeirinha dedurou, o Toró nem reclamou. Mas tem um jogador da Ponte caído lá na entrada da grande área da Macaca, Pepe. Rodrigo Souza está caído lá, mas também acho que a bola não saiu. Estou próximo aqui de onde aconteceu o lance, mas o árbitro assinalou lateral para o Londrina. João Vitor já está preparado para a cobrança. Você está no setor VIP agora, perto do VIP aí, é isso? Isso, perto do pagode aqui. Eu acho que vai ter um pagode aqui depois do jogo, hein, Boles? Tem comes e bebes aí ou não? Tem, espetinho, pipoca, muitas opções para o torcedor do Londrina. Agora, o Tigrão, o Iago Teles deveria ter recebido o cartão amarelo, né? O Atru foi econômico agora. Ele é uma confusão, né? Confusão, a bola não saiu, é vergonha. Londrina para ataque, bola para Maurício, vem cruzamento por baixo, tira, Wanderson tirou para a entrada da grande área, voltou a sobra para Lucas Marques, comecinho do segundo tempo, é o primeiro jogo da grande decisão da Série C, para você ligado aqui na Bandeirantes no FM 85,7, bola para Cristiano na área, Luiz Felipe tira, completa Elvis deixou para a velocidade do Bruno Lopes, voltou na frente, aposta a corrida com o marcador, soltou para Toró, Toró empurra pela meia para Elvis tentou a finta, mas você chegou bem, Wallace.
travando, protegendo, usando o corpo, e o Maurício recua para recomeçar com o goleiro Luiz Daniel. Vamos juntos, também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que está comigo, vamos juntos. Deixe o seu like, ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Cristiano tentou lançamento, a bola bateu no Luiz Felipe, Elvis foi para a dividida, caiu, reclama, fica caído no círculo central, Cristiano para, prende, segura e o árbitro para o jogo. Mas foi o próprio Cristiano que pediu para o árbitro parar, né? Porque quando ele pegou a bola, ameaçou o lançamento. Então, e quando ele pegou a bola, ameaçou o lançamento, ele recuou, daí não teve como. O árbitro parou o jogo, Pepe. Eu acho que o Elvis torceu o joelho. Com muitas dores, ele leva a mão ao joelho direito e a equipe médica da Ponte já está atendendo o camisa 10. Eu tive impressão de choque, viu, Tigrão? Joelho com joelho. Tomara que seja realmente isso. Tomara que você esteja certo. Mas eu acho que deu aquela chicotada que dá aquela alavanca, né? A perna dá aquela chicotada, vai e volta. É um perigo isso daí. Tomara que... Tá bem, o Elvis. Tomara. Vai sair protocolarmente, vai voltar pela linha lateral, mas tá tudo legal. A sua interpretação foi correta. Foi mais a pancada do que propriamente um comprometimento de entorse. Foi joelho com joelho, mas como o pé do Cristiano estava mais apoiado e o do Elvis mais flexionado, consequentemente levou a pior o Elvis, mas felizmente vai voltar. Bola para o time do Londrina, comecinho do segundo tempo, 0-0, chega bem na marcação, Bruno Lopes metendo a bola para fora. É lateral na direita aqui, o João Vitor cobra para o time do Londrina, Londrina com o seu uniforme azul, calção branco, meia branca, Ponte hoje com o uniforme 2, a camisa preta, a faixa branca. Bola para João Vitor pela direita, calculou, cruzou, entra e corta, Simon rebate a bola sai. Sai em lateral para o time do Londrina. Londrina, como disse o Tigrão, naturalmente jogando em casa, tenta vir para cima nesse comecinho do segundo tempo. Jogo da volta no próximo sábado, 5 da tarde, no estádio Moisés Lucarelli. Cobertura total ao longo da semana da Rádio Bandeirantes até o grande jogo. Vem para a cobrança do lateral João Vitor. Levantou, Diogo Silva não foi de cabeça, tirou o Wanderson. Bruno Lopes completou. Levanta a bola para o campo de ataque para Toró. Toró tentou a finta, rasga de qualquer maneira. Iago Lincoln jogou lá no Estádio do Café. É tiro de meta não, é lateral para Macaca bater. No Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano, seja em uma das mais de 2.000 agências, 2.800 agências, WhatsApp, site, app. Abra sua conta no Sicredi. Elvis dá uma pressionada ali no goleiro Luiz Daniel. Consegue a devolução para o experiente Wallace de 37 anos. Pela lateral direita, levanta a bola para o campo de ataque, tentando Quirino. A bola quicou no gramado. Wanderson estica, aperta para cortar. Completa Arthur de cabeça. Ela volta pela meia para Zé Breno. Cochilou, vacilou, perdeu a bola. Luiz Felipe briga, perde. O jogo é brigado. É disputado. Vitinho botou na frente. Arthur protege. A bola sai lentamente em lateral para Macaca bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo. Tempo placar de jogo para você. Vamos chegar a 7 minutos. Segundo tempo. No tic-tac do tempo de bola desta, você confirma, é a Série C, primeiro jogo da grande final em Londrina, no Paraná. Londrina e Macaca, Ponte e Londrina 0-0, Edu. Olha, na Série B terminou o clássico de Goiânia, em Atlético Goianiense 1, Vila Nova 0. Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro que volta já assim que a bola parar de rolar em Londrina, comandando o apito final aqui na Bandeirantes. Se manda para o grande ataque do time do Londrina com Maurício. Maurício soltou para o artilheiro Iago Teles. Passou o Maurício, levou a marcação, ele empurra pela meia para Quirino, sofreu a falta, levou vantagem. Iago deixou para Cristiano. Cristiano para Iago, saiu na cara do gol, vai marcar. Trava Arthur! E na sequência tira de qualquer maneira Luiz Felipe. Lance perigoso, quase o Londrina abre o placar em PP. Um corte providencial do Arthur. Ele é um dos jogadores mais experientes desse elenco da Macaca. Mais de 120 jogos com a camisa alvinegra. Impede o que seria o primeiro gol do Londrina nesta final. Na altura da marca penal, Iago Teles chegou a dominar a bola. Um passe espetacular do Cristiano. Arthur se joga na frente da bola e evita a finalização, que parecia certeira. Na melhor oportunidade do jogo, Tigrão, o Arthur salvou a Macaca. E a zaga da Ponte estava mal posicionada. Primeiro erro de marcação grave da Ponte. Providencial a ação do Arthur. Belíssima bola do Cristiano. O jogo já mudou, né? Era previsto. O Londrina agora sobe todo mundo. Sabe que precisa de uma vantagem mínima que seja nesse jogo.
e vai para cima, vai para dentro da ponte. É outra partida, a dificuldade da marcação da ponte é muito maior, porque o Londrina chega de forma mais vertical e com um maior número de jogadores. Subiu os seus meias e já poderia ter inaugurado agora. Foi muito boa a intervenção do Arthur, se jogando na bola, o Iago Teles ia fazer o gol. Iago Teles, que é o artilheiro da Série C com 8 gols, o vice-artilheiro é o Toró com 7. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadaservas.com.br. Deixe o seu like na nossa transmissão, na nossa live no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, no Instagram, @Leandro Boles 2LZ. Começou a seguir, mandou mensagem. Eu registro aqui. El Pacheco com a sobra da bola, bateu pro gol, mas bateu mal, longe do gol. À esquerda do goleirão Luiz Daniel, é só tiro de meta pro Londrina aqui. Tem pressa. Reposição de bola, a bola chega no Maurício. Maurício recolhe, domina no campo defensivo. Vamos chegar a 10 minutos do segundo tempo neste sabadão. Agora são 18 horas, 14 minutos do horário oficial de Brasília. Iago Teles é quem domina. Ele parou, prendeu, ele pensou no campo defensivo. Volta a bola pro experiente Wallace, capitão do time do Londrina. Parou, prendeu, olhou, pensou. Londrina, São Bernardo, Náutico e Ponte Preta conquistaram acesso. Ponte e Londrina disputam o título da Série C. Domina João Vitor. João Vitor parou, prendeu, olhou, pensou. Ele sai da ponta, vem pra meia, cercado, marcado, volta a bola na quarta zaga para Wallace. Recolhe, domina no primeiro terço do campo, empurra pela briga para Quirino, vem buscar o jogo, acompanhado pelo Rodrigo Souza. Fintou o marcador da Macaca. Pé direito, Quirino faz a inversão, a bola chegou na ponta para Lucas Marques, parou, prendeu, olhou, pensou, passou João Vitor, recebeu na linha de fundo, prepara o cruzamento, o setor direito para Vitinho, puxa a bola para Caivota, ameaça cruzar, ainda ele, de novo, parou, prendeu, rolou para Zé Breno, entrada na grande área, abriu na esquerda para Maurício, vem o Londrina, domina, puxa para o meio direito, ele bate a bola desviada, vai embora com perigo para fora. Quase o gol contra do Wanderson, é escanteio pro Londrina, Pepe. O Wanderson se jogou ali do jeito que dava para impedir, a bola acabou passando perto do gol, saindo pela linha de fundo, escanteio para o Londrina, primeiro escanteio neste segundo tempo. Quase o desvio, mata o Diogo Silva que estava caindo pro outro canto. Escanteio, Londrina pressiona com 10, quase 11 minutos de segundo tempo, 0-0 no Paraná. Cristiano com a 10 estampada na camisa, vai levantar para a boca do gol, partiu para a bola, levantou, Diogo Silva deu um suco na bola, rebote para Toró, brigou, Vitinho tocou na bola, a bola volta, não sai da entrada da grande área da Macaca. Maurício é quem domina, ele abre na ponta para Cristiano, a bola deu uma quicada, Cristiano controlou, deixou para Maurício, Maurício dominou, protegeu, devolveu para Cristiano, Cristiano para Maurício, boa, a bola no fundo, Londrina chegando, ele domina, puxa a bola para direito, ameaça o cruzamento, marcado pelo Bruno Lopes, leva para o fundo, cruza, Wanderson. Rasga e tira de qualquer maneira, joga lá na galera. É lateral pro Londrina bater. Linguiças Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra essas sabrosas linguiças Seara no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Bola para Lucas Marques, vem Londrina de novo para o campo de ataque, lançamento para Vitinho, vem bem Arthur, protege, a bola vai embora pela linha de fundo, é só tiro de meta por time da Ponte bater. E olha, atenção, pois não, antes você, a informação, o chamado, a informação é prioridade aqui na Bandeirantes. Diga lá, Pepe. E o Roger, ele cobra muito isso dos jogadores do Londrina. Depois dessa chance desperdiçada, ele pede aos jogadores que toquem essa bola de pé em pé até chegar ao gol. É isso aí, são detalhes do jogo. Microfone Bandeirantes na cidade de Londrina com Pedro Piscinato. Aqui vem Londrina para o primeiro ataque, bola para Quirino. Quirino dominou, encara a marcação, leva para o fundo, prepara o cruzamento, bateu cruzado, Simon recua, Diogo Silva. Tranquilo, vai pegar a bola com a mão, pega porque não houve um recuo, foi apenas um desvio do jogador do time da Ponte, então por isso ele utilizou a mão. Já consegue sair jogando com o Pacheco. Pacheco tentou a inversão. A Ponte se manda para o campo de ataque. Bruno Lopes de cabeça para Luiz Felipe. Dominou, carrega. Vitinho acompanha, metendo a bola para fora. A bola saiu pela linha lateral. Lateral para Macaca. Uma das raras vezes que a Ponte vem para o campo de ataque. Tem
Lateral para bater a Macaca neste segundo tempo com Arthur. Arthur vem para a cobrança do lateral. 13 minutos do segundo tempo, 0-0 placar do jogo. É o primeiro jogo da grande decisão para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Vem Arthur para a cobrança, ele cobra no fundo para Bruno Lopes. Devolveu para Arthur, ameaça cruzar, prepara o cruzamento. Arthur no fundo levantou, a bola passou, sobrou para Elvis, tocou na bola, saiu do gol. Luiz Daniel. Atento para fazer a defesa, Pedro Piscinato. O Elvis, na verdade, ele não pegou como queria. Ele tentou dominar a bola, mas ela acabou voltando nas mãos do Luiz Daniel, que defendeu e já repôs a bola rápido. Maurício tentou lançamento para Cristiano. Foi muito forte o passe, a bola saiu. Valdemir Gomes, eu quero ouvi-lo. Em Londrina, Tubarão e Macaca, 0-0. E o jogo, Tigrão? Jogo agora todo ele a favor do Londrina. Já empurrou a Ponte para trás. A Ponte sentiu, Londrina subiu as linhas, vai com todo mundo, mete pressão, só que é o seguinte, no primeiro tempo o Roger levou meio que no banho-maria para não dar o contra-ataque para a Ponte. Agora, 0-0, não fez o gol no primeiro tempo, soltou o time. E aí ele leva perigo e é melhor o Londrina, só que o risco também aumenta de sofrer um contra-ataque. Mas é o pior momento da Ponte na partida. A pressão é muito forte e o Londrina já criou duas excelentes situações para abrir o marcador. Ô Tigrão, como é a pronúncia correta, como aquele nosso amigo chama o Roger? Ô Tigrão, pode colocar pra gente, por gentileza? Roger. Aqui vem Londrina, programa de ataque vinha, acabou caindo o jogador do Londrina, o outro pegou a falta. Protesto o time da Ponte, falta pra cima do João Vitor, o jogo tá parado. Falta já batida, Cristiano na área, bate pra fora. A bola deu uma quicada, quando o Cristiano finalizou, ela subiu, foi embora pela linha de fundo. Segue subindo e ainda não caiu, é tiro de meta, Pepe. E era o Simon, zagueiro número 4 da equipe da Macaca, quem dividia com o Cristiano. Apenas tiro de meta para o Diogo bater. 0-0 a primeira partida da final da Série C. Porque a vida é feita de conexões, internet de 200 mega até 1 giga a partir de R$ 79,99. Acesse desktop.com.br, desktop sempre ao seu lado. Londrina, Iago Teles, soltou boa bola para Vitinho, Vitinho recolheu, dominou na entrada da grande área, puxou para o pé direito para bater pro gol, cruzou na área, olha o toque do Cristiano, Diogo Silva! Diogo Silva evita o primeiro gol do jogo na finalização de Cristiano. Quase Londrina abre o placar em Londrina, Pedro Piscinato. E nesse segundo tempo só dá Londrina, uma boa troca de passes como o Roger pediu e o Diogo Silva fazendo uma grande defesa, impedindo que os donos da casa abrissem o placar. Desta vez, escanteio pelo lado esquerdo do Tubarão. Em escanteio, Londrina que segue na pressão, primeira grande defesa do Diogo Silva. Vem para a cobrança Cristiano com a 10 estampada na camisa, é o cara que cobra a falta, cobra escanteio, é o dono do time nas bolas paradas. Cristiano vem para a cobrança, 16,5 o segundo tempo, antes de autorizar a cobrança, o árbitro chama a atenção de todo mundo se pegando lá dentro. Em especial o Wallace com o Simon. Capitão do time do Londrina, que é bom na bola aérea, 37 anos, jogador experiente. Cristiano vem para a cobrança, quase 17 agora, segundo tempo, 0-0, momento perigoso da Macaca no jogo. Bola se está conversando com o Rodrigo Souza, colocando, explicando. O Wanderson também foi chamado. O clima segue quente ali dentro da pequena área. E o outro vai autorizar a cobrança do escanteio. Vem pra bola, Cristiano partiu para a cobrança, pé direito, levantou de cabeça, subiu para afastar Luiz Felipe na primeira trave. Ela volta no rebote para Cristiano. Já de primeira tentou o cruzamento. O Wallace chegou a dominar, olha o chute de fora da área. Explodiu no Luiz Felipe de novo. Arriscou pro gol, camisa 8, Lucas Marques. Tem lateral para fazer a cobrança do time de Londrina. Lateral já batido, bola para Zé Breno. Zé Breno recolhe, domina para o time londrinense. Ele para, prende, olha, pensa, observa, volta, bola para o Wallace. Wallace para Iaco Lincoln. Tem a posse de bola dominada, já empurra na ponta para João Vitor. João Vitor pelo setor direito. Fez o passe lá na ponta, recebeu, dominou, tentou a finta, caiu, não houve nada, Lucas Marques. Já recupera o time da Macaca. Arthur levanta a bola tentando o Bruno Lopes. João Vitor escora de cabeça, volta para Luiz Felipe. Um chutão para o campo de ataque.
pro Toró se virar. Ele vai tentar. Chegou primeiro o Iago para fazer o corte. Toró vai atrás da bola. Iago leva melhor, então chuta para lá no Toró. A bola não sai. Insistiu no lance melhor para Iago. Tira o zagueiro do Londrina. Na sequência, Luiz Felipe toca na bola, a bola sai. É lateral na direita, no câmbio defensivo pro Londrina bater. Pois não, Pepe. E o Marcelo Fernandes e o seu auxiliar, o Marcelo Cupertino, conversando muito, gesticulando muito. Acho que daqui a pouco vem alteração na Macaca, hein? Você conhece a Logos Materiais Elétricos, 35 anos no mercado, atendendo Campinas e região, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega e preços competitivos. A Logos cobre qualquer oferta da concorrência. Vai lá conferir na rua Manuel Francisco Mendes 433, Jardim do Trevo, em Campinas. E aí, Tigrão, tá na hora de mexer. Já eu quero a opinião do Tigrão, porque antes o Londrina se manda para o grande ataque. Bola para o Wallace, empurrou na ponta para Maurício. Maurício dominou, devolveu para o Wallace. Zagueirão dentro da grande área, tentou a finta, perdeu. Diego Tavares leva melhor, na sequência sofre a falta, o jogo está parado. Puxado. Pegou pela camisa, lance clássico de amarelo. Tá vendo o que é arbitragem caseira? É isso aí, ó. Teria que ter tomado o cartão amarelo o Wallace. Eu acho que o Rodrigo Souza não está conseguindo mais acompanhar individualmente, como no primeiro tempo, o Cristiano, que cresceu muito no jogo. E já poderia ter feito um gol aí. Eu acho que não está dando mais para o Rodrigo Souza. É normal, é esperado. Imagino daqui a pouco o Léo Oliveira no lugar dele. Ô Tigrão, e como você bem disse, completando a sua informação, Lucas Cândido, Léo Oliveira e Serginho vem aí na Macaca. Reflete muito este segundo tempo bem abaixo do time da Ponte. O Marcelo Fernandes fará com que o time, né, tenha aí 3 novas peças já no jogo. Eu acho que o Luiz Felipe ele não tira. Talvez ele vai tirar um dos atacantes, o Elvis e o Rodrigo Souza. Não gosto disso também. O Ponte vai ficar com 3 volantes aí. E o Serginho tentando fazer a bola chegar à frente. Agora o Arthur espanou ali, hein? Vitinho tentou, foi para a dividida. Bruno Lopes afastou de qualquer maneira. Ela volta para Toró, falta, sem bola. Aí o tal do Iago Lincoln não quis saber de jogo. Foi lá, empurrou o Toró. Saiu inclusive do campo, o jogo tá parado. E agora sim a Ponte vai mexer. Serão 3 alterações na Macaca. Pedro Piscinato vai informar. Isso mesmo, vai entrar o Serginho, o Léo Oliveira e também o Lucas Cândido. Quem tá saindo? 10. Elvis, capitão da Macaca, saindo para a entrada do Lucas Cândido. Luiz Felipe também saindo, mas para a entrada do Léo Oliveira. E já... Não, na verdade é o Serginho no Elvis, o Lucas Cândido no Luiz Felipe e o Léo Oliveira no lugar do Rodrigo Souza. Então vamos lá. Rodrigo Souza 5, saindo para a entrada do Léo Oliveira 55, saiu o Luiz Felipe 27 para a entrada do Lucas Cândido 25 e saiu o Elvis 10 para a entrada do Serginho 37. Beleza, tá aí, portanto, as 3 alterações, ele tira os 3 jogadores de meio campo, o técnico Marcelo Fernandes. E aí, Tigrão? Você percebeu que não estava acompanhando mais. Agora o Luiz Felipe estava muito bem no jogo. Acho que errou. Acho que o Luiz Felipe ele poderia manter. Poderia sim vir com o Serginho no lugar do Elvis, que já cansou. Por questões óbvias, né? E até o Léo Oliveira no lugar do Rodrigo Souza. Agora o Luiz Felipe eu não teria tirado não, a menos que o jogador tenha sentido alguma coisa. Mas de qualquer forma, ele deu uma oxigenada aí no meio campo da Ponte, que estava realmente já marcando com alguma distância e não estava conseguindo acompanhar. Vamos ver na prática se funciona. E atenção, galera ligada do Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Chegamos à metade do segundo tempo, 22 minutos e meio. Segundo tempo. Série C, primeiro jogo da grande decisão no Vitorino Gonçalves Dias, o VGD em Londrina, no norte do Paraná. Segue Londrina e Ponte 0-0, Edu. O Timão vai com Yuri Alberto, Memphis Depay e também o Garro. Esse é o ataque. Em 1 minuto começa Corinthians e Atlético Mineiro. Você confia
confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É o futebol da Rádio Bandeirantes, afinal de contas, nada substitui a emoção e o imediatismo do futebol no rádio. O Londrina também vai mexer, né, Pepe? Isso, saindo Vitinho, camisa número 7, para a entrada do Henrique, 17, primeira alteração no Tubarão. Serão duas, que o 20 já está em campo também. Já confirmo no lugar de quem ele entrou, Boles. Qual é o nome do 20 aí? O 20 é o Robson, ele entrou no lugar do 10, Cristiano. Ah, beleza. Então, portanto, Vitinho e Cristiano saem para as entradas de Henrique e de Robson. Duas mexidas também no time do Londrina, do técnico Roger Silva. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Sábado que vem é dia de Moisés Lucarelli para a macacada reunida. 5 da tarde, o segundo e decisivo jogo do Campeonato Brasileiro da Série C. A Macaca buscando o título nacional, joga diante do seu torcedor. E ao longo da semana, claro, cobertura mais do que especial aqui na Rádio Bandeirantes, afinal de contas, decisão é na Rádio Bandeirantes Campinas. O jogador da Ponte caído bem no círculo central, ele subiu e houve uma cama de gato ali do jogador do Londrina, acho que é o Bruno Lopes. Isso, Bruno Lopes, camisa número 77. A disputa de bola com o camisa 8, Lucas Marques. Ele se chocou violentamente a parte de trás, as costas no gramado, bem no círculo central. E aí gerou uma preocupação, mas felizmente já está de pé o Bruno Lopes. 6h30, quinto sinal, confirmando 18 horas e 30 minutos. Alô, meu grande amigo irmão Edivaldo Tietz, uma das vozes mais conhecidas do interior do Brasil, tá sempre ligado, já deixou o seu like no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Seara, há mais de 65 anos nos lares brasileiros, o hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Você encontra no Ica Atacado em Campinas, 2 unidades em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Você no seu carro curtindo o futebol da Rádio Bandeirantes Campinas, com som forte e potente, com a marca, a tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação, passando pelas principais rodovias aqui da nossa região, pelas ruas e avenidas de Campinas, pelas cidades próximas, no som forte e potente em 85,7 da Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos juntos, já tem o apito final no comando do Edu Pinheiro. Aqui a Macaca tenta o ataque certinho de primeira na ponta para o Diego Tavares, chega a defesa para cortar, sobra da bola para Maurício, pressionado, levanta de qualquer maneira para o ataque, tentando o Quirino, de cabeça Wanderson, mete a bola, desvia, coloca a bola para fora. É lateral no campo ofensivo, setor canhoto para o time do Londrina bater. Desktop Empresas, seu negócio merece a melhor internet de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Cobra lateral, Maurício, tentou Quirino, vem bem Pacheco para tirar, sobra da bola na dividida, sobra para Diego Tavares lá pelo setor direito, tentou levantar para o campo de ataque, bloqueado pelo Maurício, na sequência foi no corpo do jogador da Ponte, o Henrique. Falta para cima do zagueiro Wanderson, o jogo está parado. Como é que tá o Marcelo Fernandes na beira do campo, pertinho de você aí, hein, Pepe? Agora ele está mais calmo, quem está bem agitado é o Copertino. Copertino vai para lá, fala com os jogadores que estão aquecendo, João Gabriel, Gustavo Teles, Kevin, Miguel, Garoto Matheus, também o Sérgio Rafael. É o Copertino quem conversa bastante com os jogadores aquecendo aqui, próximo ao gol que a Ponte Preta ataca. E como é que tá o Gilberto Suf, aniversariante da semana? Tá comendo, tá fazendo aquele lanche na cabine ou tá de boa, hein, Pepe? Ah, certamente, olhando daqui, eu acho que ele tá mastigando, hein? O homem gosta muito de dar uma rebolada no queixo. Como é que é? Rebolada no queixo? Assustei agora, hein, rebolar o queixo. Tá, quase assustei. Aqui o jogo tá parado, falta do Bruno Lopes para cima do Iago Lincoln, tem falta o time do Londrina para bater. Vamos chegar a 27 minutos, segundo tempo, 0-0. Já ouviu essa expressão aí, ô Tigrão? Rebolar no queixo, rebolar o queixo. Já pensou se ele tá comendo um lanche de linguiça? E o PP fala, o homem gosta de dar uma rebolada na linguiça. Meu Deus, aí é pornografia explícita. O jogo tá parado, falta para cima do jogador do Londrina, falta em cima do Zé Breno. Já batida pelo time do Londrina, que tenta o ataque.
Domina aqui pela ponta o camisa 8, Lucas Marques. Já amarelado para João Vitor. João Vitor para Iago Teles. Dominou, tentou a finta. Simon chega bem para cortar. Deixou para Léo Oliveira. Tem o Bruno Lopes como opção. Tentou sair driblando. Domina, protege, para, volta. Bola para Arthur. Arthur levanta a bola para o campo de ataque. Tentando o Bruno Lopes. Se tira a defesa. A sobra da bola para Macaca. De cabeça o toque. Soltou o Coutinho para Léo Oliveira. De calcanhar. Deixou na categoria para Bruno Lopes. Que faz a inversão. Descongestiona. Abre lá na direita. A bola põe do Pachecão. Agora e domina para Macaca. Para, prende, olha, pensa, observa. Acompanhado pelo Quirino. Volta a bola para Lucas Cândido. A Ponte fica com a bola. Roda a bola. E o torcedor do Londrina, é claro, vai. A Ponte na dela. Tá empatando fora de casa. É o primeiro jogo da decisão por 0-0. Aqui bola para Arthur. Acaba errando o passe. Deixou na fogueira para Lucas Cândido. Aí o Arthur meteu a bola para fora inexplicavelmente. Lateral para o Londrina. João Vitor pela meia para Henrique. Falta. E vai pintar cartão para o jogador da Macaca. Pepe. Simon, zagueiro número 4 da equipe da Macaca, acabou fazendo a falta. Falta muito perigosa para a equipe do Londrina, que é superior neste segundo tempo. E houve uma irregularidade, né? Que praticamente nenhum árbitro marca no lance. Porque a bola ficou nas mãos do Roger. E o Roger entregou, sem deixar a bola quicar, para o João Vitor, que cobrou o lateral. Tem a determinação, o protocolo, que o Gandula tem que devolver a bola e a bola no chão. O Roger poderia devolver, mas no chão. Mas enfim, 98,9% dos árbitros mandam seguir. Pois não. Copertino conversando com Miguel. Daqui a pouco, o garoto da Macaca, camisa número 8, vem aí no time da Ponte Preta. Garoto da base com estrela iluminado, sofreu um pênalti outro dia, fez um gol contra o Náutico, gol importante, o gol do acesso. Já vai entrar no time da Ponte. Quase 30 minutos, segundo tempo, 0-0. Londrina tem falta perigosa para bater. Iago Teles e Robson preparados, apenas um evidentemente vai cobrar. 4 homens na parede humana. Arthur, que passou a ser o capitão da Macaca com a saída do Elvis, é o homem base. É falta perigosa para o time do Londrina. 0-0 o placar do jogo para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Falta para o time paranaense. Na bola parada, o Londrina está buscando o primeiro gol do jogo. Tá 0-0 em Londrina. Iago Teles pega a bola, ajeita a bola, respira fundo, ele vem para a cobrança. Robson vai lá, dá uma conferida. Iago Teles na cobrança, quase 30 minutos. Saiu da bola, Robson deixou para Iago. Manda por sobre o gol do Diogo Silva. É só tiro de meta, Pepe. Pegou muito mal o Iago Teles. Teve a oportunidade de abrir o placar. Mandou por cima do gol do Diogo Silva. No momento em que o Toró, vice-artilheiro desta Série C, está deixando o campo com a camisa 17 para a entrada do garoto Miguel, amuleto da Ponte Preta com a camisa número 8. Bom, Tigrão, com as alterações a Ponte conseguiu dar uma equilibrada. Pelo menos o Londrina não chega com tanto perigo como chegou nos primeiros 15, 20 minutos do segundo tempo. É verdade. Só que também já há um desgaste natural da equipe do Londrina, né? Pressionou, subiu a marcação, marcar sob pressão a saída de bola. O desgaste aumenta. Claro que a intensidade diminuiu, mas vai ter sufoco no final, pode escrever. Só que a Ponte agora com o Miguel, que é um jogador de drible e de velocidade, ela vai tentar se articular aí no contra-ataque. E por que ele tira o Toró e mantém o Diego Tavares e o Bruno Lopes? Poderia escolher um dos dois para a entrada do Miguel, porque o Toró já demonstrava algum cansaço e na recomposição de marcação o Diego Tavares e o Bruno Lopes executam melhor essa função do que o Toró. Este Valdemir Gomes, o da palavra fácil, o Tigrão, comigo nessa, futebol da Bandeirantes, primeiro jogo da grande decisão. Amanhã tem mais futebol aqui na Rádio Bandeirantes com o nosso timaço. Roger Williams vai transmitir Flamengo e Palmeiras, o jogo mais esperado deste Campeonato Brasileiro no segundo turno. 4 da tarde, a bola rola no Maracanã. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números, é confiança, segurança, oportunidade. Conta com o Sicredi. Quirino perde a bola para Simon, Ponte recupera, vem embora para o campo de ataque, a Macaca. Diego Tavares acelera o jogo lá pelo setor direito, sozinho, prende, isolado. Foi para a dividida, Iago Teles comete a falta. Para cima do Diego Tavares, que fica caído no gramado, jogo parado, é falta para Macaca, Pedro Piscinato. Iago Teles, que ajudava ali a defesa do Londrina na marcação, acabou chegando um pouco mais firme no Diego Tavares, cometendo a falta que acontece pelo lado direito. Serginho, homem das bolas paradas depois da saída do Elvis, se prepara para a cobrança.
Wanderson e Simon na área. É a chance pra Macaca, quem sabe, na bola porada, pra Macacada reunida vibrar com o gol da Ponte. 32 minutos e segundo tempo, 0-0. Tem falta, Macaca para bater. Vem para a bola certinho, mãos na cintura, preparado, concentrado na meia direita. Vai levantar para a boca do gol. A Ponte tem falta para bater. Vem para a bola certinho. Autorizada a cobrança, partiu para a bola certinho. Levantou Léo Oliveira de cabeça. Saiu do gol Luiz Daniel para fazer a defesa. Você conhece a Logos Materiais Elétricos? 35 anos no mercado. Atendendo Campinas e região. As melhores marcas do setor. Agilidade na entrega e preços competitivos. A Logos cobre qualquer oferta da concorrência. A conferir na rua Manuel Francisco Mendes 433. Fica no Jardim do Trevo, em Campinas. Falta para cima do Miguel. Cometida pelo camisa 2, João Vitor, um pouquinho depois da risca do meio campo. A Macaca tem falta para bater em Londrina. Arthur vem para a cobrança, 33 segundo tempo. Tá pedindo bola curtinho ali o Léo Oliveira. O Arthur vai recuar, recua, faz o passe na quarta zaga. Ele volta a bola para Simon. Simon domina, para, prende, pensa, observa todo mundo marcado lá na frente. Com o pé direito ele tentou passe em profundidade. A bola chegou para o Miguel. Miguel recolhe, domina, ganha do Robson. Volta a bola para Arthur. Arthur empurrou para Lucas Cândido. Tentou de primeira, chega Iago para fazer o corte. Leva a bola para a linha lateral e de qualquer maneira coloca no peito do Gilberto Sufi. Está fora do campo. Ganha lateral a Macaco. Londrina vai mexer. Saindo Quirino com a camisa número 9, dando lugar ao Eliel, ex-Macaca, cria da Macaca, com a 19. E saindo também o Zé Breno com a 5 para a entrada do 18, João Tavares. É, Eliel, o cruel. Mas tomara que hoje ele não seja cruel, né? Fique na dele. Revelado pelo time da Ponte. Está muito cedo, mas andou fazendo seus golzinhos no time de cima da Macaca. Vem para a cobrança, Arthur. Foi artilheiro, né, do Campeonato Paulista Sub-20 de 2023. Simon com o pé direito, levanta a bola para o grande ataque, tentou Bruno Lopes, tira a defesa, Lucas Cândido com a sobra, tentou de calcanhar para Miguel, entrada na grande área, ele pega bem, prefere o passe por dentro para Serginho, Serginho volta a bola para Léo Oliveira, aperta na marcação Londrina, mas a Ponte toca a bola no campo de ataque, cruzamento para Bruno Lopes, a bola passa por todo mundo, vai embora, pela linha de fundo, é tiro de meta, Tigrão, e o jogo 35 quase no segundo tempo, segue 0-0 no Paraná. A Ponte revigorou fisicamente seu meio campo, oxigenou e derrubou um pouquinho a pressão. Nesse momento volta a ficar equilibrado, a gente imagina aí, a partir de agora, 10 minutos finais mais acréscimos, uma pressão maior do Londrina, que também já tem desgaste físico, por isso que o Roger vai mexendo. E ele é um jogador finalizador, um jogador com muita intimidade com o gol. É bom que a Ponte não dê bobeira, né? Pode ter leis do ex, tomara que não. Mas é um jogador muito perigoso dentro da área. Londrina tenta um ataque, o Arthur cortou, mas o Arthur já havia marcado uma falta em cima do Henrique, cometida pelo Wanderson, perto ali da cabeça do grande círculo. Falta que o Londrina já cobrou, 35,5. Volta a incentivar o torcedor do Tubarão, o torcedor do time da casa. Iago Teles tentou a finta, desgramado pelo Diego Tavares, que acompanha. Sobra da bola, volta para o time do Londrina com o Wallace. Recolheu, dominou, pé direito para Iago, entrada na grande área, vai bater pro gol, cortou, puxou para canhota, tentou do comando para Henrique, tirou a defesa. Léo Oliveira brigou, foi para a dividida. Jogo segue, Léo Oliveira chegou na disputa, o Arthur mandou seguir, bola para Maurício, saiu, Léo Oliveira deu um bico na bola, pintou o clima ali com o Maurício, deu uma fechadinha no tempo. Agora é Iago com o Léo Oliveira tá saindo, agora leva uma bronca do árbitro. E aí, Pepe? O Léo Oliveira chutou a bola ali em direção à torcida do Londrina, que causou muita revolta no Maurício, mas já está tudo certo. Pacheco se prepara para fazer a cobrança do lateral. O problema é que ele chutou a bola e deu uma empurrada ali no Maurício. O Maurício rapidamente empurrou o Léo Oliveira e aí começou aquele clima mais intenso, né? Mas felizmente tudo já foi resolvido. Bola para Maurício, bate a bola contra o corpo do Certinho para ganhar lateral para o Londrina. Vamos entrar já na parte final do jogo. Henrique para o Londrina, carrega a bola, Arthur chega para cortar para Macaca na entrada da grande área. Vai sobrar com o Pacheco na proteção do Iago, ganha lateral Londrina, já passou pedindo como um foguete o Maurício. Iago não cobrou o lateral, prefere o passe por dentro. Devolução para ele, foi do camisa 18, João Tavares, por Iago. Iago recolheu, dominou, Léo Oliveira na marcação. Léo Oliveira dá o bote para recuperar, coloca a bola para fora. Aliás, foi Lucas Cândido quem tirou. Lateral que o Maurício já cobrou. Volta a bola para o Wallace no círculo central. Ele empurra pela meia para Lucas Marques. Recolheu, dominou, se manda aqui pela direita o João Vitor. Bola recuada para Iago Lincoln.
Na ponta para o capitão Wallace. Recolheu o domínio já no campo ofensivo. Maurício de letra para Iago. Chega tocando na bola. Pacheco, mas a bola bateu no jogador do Londrina antes de sair. Pacheco cobra o lateral. Lucas Cândido para Diego Tavares. Tentou a finta. Ganha a ponte mais no lateral para bater. E o tempo vai passando. Quase 38 segundo tempo. Deixe o seu like no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos ser juntos. Você segue participando, interagindo conosco. Já já o apito final. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Domina o time de Londrina com Robson. Recolheu, dominou com o pé direito. Fez o passe no comando para Henrique. Henrique tentou a devolução. Simon não tirou, voltou para Henrique. Entrada na grande área. Colocou para Iago, que de primeira bate mal. Passa a direita pela linha de fundo, é tiro de meta, PP. Desta vez o Iago Teles relembrando os tempos de Guarani. Desperdiçou uma chance clara dentro da área, 0-0. Vamos entrando na reta final da primeiro jogo da decisão desta Série C. Semana que vem é no Majestoso, abarrotado, lotado para curtir o torcedor da Macaca. Quem sabe o título, acompanhar de perto o título nacional. É o mesmo Londrina. Persistindo este empate, um novo empate, independentemente do placar, leva a decisão para os pênaltis. Quem ganhar, evidentemente, fica com o título. Tavares tentou para Serginho, chega na cobertura o Wallace, recuando para o time do Londrina, para Luiz Daniel. Serginho dá uma pressionada, Luiz Daniel levanta a bola para o grande ataque. Wanderson de cabeça tira, passou na frente do Lucas Cândido, sobra para Léo Oliveira, recolheu, dominou, sofreu a falta. Falta para cima do Léo Oliveira, o árbitro tá parando o jogo para marcar a falta para o time da Macaca. Ô PP, depois do jogo, como é que vai funcionar o protocolo? Teremos a zona mista, você vai poder entrevistar os jogadores da Macaca ou não? Acredito que sim, Leandro Bolles. O vestiário é ali na lateral do campo, não é atrás dos gols, como geralmente é nos estádios, mas acredito que os jogadores vão falar sim. É perto do banco da ponte, é isso? Não, do outro lado. Ah, do outro lado, beleza. É, do outro lado do banco, isso. Serginho levanta a bola para o grande ataque, muito forte, o lançamento para Miguel, a bola sai. Lateral para o time do Londrina. O quinto sinal marca 18h45 no horário oficial de Brasília. Miguel dá uma apertada na saída de bola, mas o João Vitor limpa bem o lance, aplica um chapéu para cima do garoto, na sequência sofre a falta do Bruno Marques. Jogo parado, é falta para a equipe do Londrina bater. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, a calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente, você encontra essas saborosas linguiças da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba tem Iga Atacado. 40 minutos, segundo tempo, 0-0 em Londrina, primeiro jogo da decisão da Série C. A ponte se fecha nesse momento, bola para o time do Londrina, desarmado, Iago na sequência faz a falta e lance para cartão. Vai receber cartão o artilheiro do Londrina e da Série C, Pedro Piscinato. Cartão amarelo para Iago Teles, camisa número 11 da equipe do Londrina. E a ponte está passando ilesa com os seus jogadores até aqui pendurados. 2 já saíram, né, Pepe? 3, na verdade, o Rodrigo Souza, o Luiz Felipe e o Elvis. O trio de meio de campo, todos esses estavam pendurados. Talvez seja até uma estratégia do Marcelo, né? Na minha anotação aqui, o Diogo Silva também tinha 2 cartões. Procede ou não? Não, sim, né? São 4 jogadores, isso, os 3 de meio mais o Diogo Silva. Boa, valeu, Pepe. Tira lá de trás de qualquer maneira, Iago Lincoln levanta a bola para o grande ataque, Simon rebate de cabeça, volta para o time de Londrina, no comando, olha o toque de cabeça, perigoso para Robson, linha lateral da grande área, invadiu, puxou para canhota, clareou para bater, rolou na entrada da grande área, tira certinho de qualquer maneira, sobra da bola, Lucas Cândido foi com o pezinho mole, perdeu a bola para Iago foi para a dividida, Léo Oliveira coloca a bola para fora, escanteio pro Londrina, Pepe. Lucas Cândido teve a oportunidade de cortar, de afastar o perigo, tirou meio esquisito, acabou cedendo o escanteio para a equipe do Londrina no lance seguinte e a torcida vem junto aqui no VGD. Tem escanteio para fazer a cobrança do time do Londrina, vem pra cima o time paranaense, autorizar a cobrança, levantamento na primeira trave, bola perigosa, passa por todo mundo, ainda houve um desvio. É lateral lá na esquerda para o time do Londrina bater o Londrina Esporte Clube. O Leque, o Tubarão. Tem lateral para bater. Vem para a bola Maurício. Maurício vem para a cobrança. Ele cobra ali na entrada da grande área. Mas aí o Henrique tentou dominar a bola bateu no joelho, bateu na canela, foi embora. Tiro de meta para Macaca. Tigrão, quero ouvi-lo. O que você espera desta parte final do jogo? 0-0, Taier. Essa bola que viajou aí na grande área da ponte foi muito perigosa.
muito perigosa. Teve uma casquinha para trás ali do Simon errada, quando poderia ter tomado gol. O que eu espero? O Londrina vai subir com todo mundo, vai pro tudo ou nada para abrir pelo menos vantagem mínima para o segundo jogo. Mas a Ponte está muito bem posicionada defensivamente. Até esse momento abriu mão de contra-golpear. Parece satisfeita a Ponte com o empate, que é bom. Mas como o Londrina está indo praticamente com todo mundo, é hora da Ponte também tentar ter uma objetividade a mais, planejar bem o lance e de repente meter uma correria aí num contra-ataque, mesmo que seja no final do jogo, e tentar achar um gol. Mas vai ser sufoco nesse final aí. Quem sabe o melhor dos mundos. Tá 0-0 o jogo em Londrina. Gustavo Teles vem aí. Gustavo Teles. Isso, garoto também da base da Macaca, se prepara para entrar na primeira partida da final. A Aroma das Ervas é muito mais sabor. As suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse para saber mais, para conhecer a linha de produtos em aromadeservas.com.br. A Macaca tem falta para bater lá na direita, campo ofensivo. Serginho vem para a bola. Antes a alteração. Vamos lá então. Bruno Lopes, camisa número 77, saindo na equipe da Ponte Preta para a entrada de Gustavo Teles, 35. Beleza. A última alteração do time da Macaca, que tem falta para bater. O Simon foi para a área, o Wanderson também. E o árbitro André Luiz Policarpo Bento está tirando o Bruno Lopes do campo. Serginho vem para a cobrança. Entra o garoto Gustavo Teles, já vai para a área. É falta para a Macaca bater, quem sabe no finalzinho a macacada está na expectativa, ouvindo o futebol da Rádio Bandeirantes. Vem Serginho para a bola, autorizar a cobrança, pé direito, levantou forte na segunda trave, passa por todo mundo. Simon ainda vai tentar chegar, mas ficou difícil, a bola saiu. Lateral para o time de Londrina bater. Novo plano de celular da Desktop, 15 ou 20 gigas de internet, com WhatsApp, Waze e ligações ilimitadas, a partir de R$ 39,99 mensais. Acesse desktop.com.br. Bola para o Wallace, pé direito, levanta a bola para o grande ataque. Sobrou na entrada da grande área, na chegada perigosa do Londrina. A bola para Robson, dentro da grande área, puxou a bola para Canhota, clareou para bater o gol. Agora para o pé direito, cercado, marcado, travado, cruza para a boca do gol. Tira Wanderson parcialmente, Diogo Silva saiu do gol e é atingido. É atingido pelo Henrique, o jogo tá parado, o outro pegou a falta, Pepe. O Robson teve a chance ali pelo lado direito, acabou desperdiçando. Falta que o Diogo Silva vai cobrar no momento em que o quarto árbitro levanta a placa. Mais 4 minutos de acréscimos. Mais 4 minutos em Londrina, no norte do Paraná. Placar de 0-0 para Londrina e Ponte Londrina. Primeiro jogo da grande decisão do Campeonato Brasileiro da Série C. E não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com um amplo portfólio para seu perfil de investidor. Abra sua conta no Sicredi. Tempo regulamentar esgotado. Estamos no tempo acrescido por André Luiz Policarpo Bento. Nome comprido, hein? Ainda tem o Esquitino, que eu não coloquei aqui. O árbitro do jogo que comanda a Ponte Londrina. Diogo Silva levanta a bola para o grande ataque. Goleirão da Macaca tentando Gustavo Teles. Entra e quarta, tira defesa. Sobra da bola aqui atrás por time do Londrina com o Wallace. Tira de qualquer maneira. Quem é que sobra? Pela meia. Sobra para Iago Teles. Bem marcado pelo Pacheco. Estica a perna, coloca a bola para fora. 46, vamos até 48 em Londrina. Estádio VGD. É a grande decisão da Série C para você ligado na Bandeirantes. Ainda dá tempo, hein? Deixa o seu like. Vamos juntos. Aquele engajamento espetacular do ouvinte da Bandeirantes hoje, em especial da galera da Macaca. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Maurício leva a bola, tenta invadir o último terço do campo, acompanhado pelo Gustavo Teles. Para, prende, olha, pensa, observa, se apresenta para o jogo, recebe Henrique. Robson também, é ele quem domina. Na entrada da grande área, carregou a bola, tentou passe por dentro para ninguém. Chega Simon para cortar, a bola sai, é lateral para o time do Londrina bater. 46 e 40, vamos até 49, é lá atrás. O outro está dizendo que o lateral é lá atrás. O Wallace cobra, recua, fez o passe para Lucas Marques na faixa central do gramado. João Vitor pede a bola aqui para a direita, ponte fechada. Diego Tavares é o primeiro a dar o combate. João Vitor empurra na direita, fez o passe para a camisa 18. João Tavares para João Vitor. João Vitor dominou, tentou a finta para Robson. Robson devolveu para João Vitor, ele bate cruzado no escanteio.
Escanteio pro Londrina, Pepe. E a torcida do Tubarão vem junto. As arquibancadas aumentam os volumes e vem escanteio para o Londrina. 47 minutos, segundo tempo. É escanteio para o Londrina bater pela ponta direita. Vem para a bola, camisa 20, Robson. Autorizada a cobrança, levantou para a boca do gol. Subiu para afastar a zaga da Macaca. O Miguel quem tirou. Na sequência, a bola saiu. Atro marca o lateral. Lateral já cobrado. Robson chegou, Miguel retomou e sofreu a falta. Atento, garoto, recuperou e sofreu a falta. O jogo tá parado, fica caído o Miguel, mas já vai se levantando o PP. Falta no Miguel, já se levantou. Diogo Silva caminha lentamente para realizar a cobrança. A galera da Ponte ao fundo faz a festa. Torcedor do Londrina também responde. Tudo fica pro próximo sábado em Campinas. 17 horas com o estádio Moisés Lucarelli abarrotado, com toda aquela festa na chegada dos times. O Pavincão vai levantar, o Pavincão barra Gorilão, vai levar a Ponte, vai trazer a Ponte para o estádio Moisés Lucarelli, para a grande decisão do Campeonato Brasileiro da Série C. Para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes, cobertura total. Os últimos segundos no VGD, vai terminar o jogo em Londrina, aqui na Rádio Bandeirantes, com o timaço de Carlos Batista levando a emoção do futebol. A Ponte fecha, João Vitor levanta a bola, tenta no comando para Henrique, foi para a dividida, dominou, limpou, empurrou para João Tavares, no comando para Robson, é chegada do Londrina, tem mais escanteio. Mais um escanteio, o time do Londrina que vem na pressão na parte final do jogo. Vem para a cobrança, Robson vai levantar para a boca do gol, fechadinho o time da Macaca. Agora é tirar e comemorar o empate. Partiu Robson, levantou para a boca do gol, passou, sobrou do outro lado. Ainda para o time do Londrina, chega para cortar de qualquer maneira a zaga da Macaca. No momento em que apita o árbitro. Não há tempo para mais nada, termina o jogo em Londrina. Primeiro jogo da decisão da Série C. 0 Londrina, 0 Ponte Preta. A galera da Macaca, afinal de contas, que viajou, foi até Londrina com muitas dificuldades. Comemora, né? Não deixe de comemorar um bom empate, porque sabe da importância, da força da nação ponte-bretana na macacada no próximo sábado no estádio Moisés Lucarelli. 0-0. Tudo será definido no próximo sábado. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Quem vencer levanta o troféu da Série C. Goles. Pedro Jogadores Piscinato. da Ponte Preta saindo por aqui. Lucas, o que você acha que faltou para a Ponte Preta conseguir sair com a vitória nesse primeiro jogo da final? Rapaz, as duas equipes estão igualadas. Não tem nada dessa de sair com resultado positivo, não. Tivemos um bom jogo, né? Porque não saímos perdendo, né? Mas tá tudo aberto. Eles podem simplesmente ganhar da gente lá também. A gente tem que ficar com atenção. Lucas Cândido, Serginho falando aqui também. Serginho, camisa 37 da Macaca falando. Vai segurar a pressão do Londrina. A gente sabe que eles estão adaptados com o campo, tá conseguindo sair. A gente não quis arriscar porque são 2 jogos. Então a gente conseguiu suportar bem, né? A gente conseguiu suportar a pressão deles. Agora dentro de casa a gente vai trabalhar essa semana para poder sair com a vitória lá. Serginho, você acha que um empate fora de casa é um bom resultado para a Ponte? Mas claro, é o jogo de final, não acaba hoje o jogo. Quem sabe fez um bom resultado, agora decidir em casa, fazer tudo para a gente consagrar campeão em casa. Tá aí, Serginho, meio campo da Macaca. Os outros jogadores da Ponte aí que ainda estão no campo vão lá saudar a torcida que compareceu em bom número, cantou, vibrou, apoiou o time da Ponte Preta em todo o jogo. E agora vamos aguardar os jogadores da Ponte Preta que vão sair aqui próximo ao vestiário da Macaca. Beleza, Pepe, Pedro Piscinato, microfone da Rádio Bandeirantes em Londrina, acompanhando a saída dos jogadores da Macaca neste empate por 0-0 entre Londrina e Ponte Preta. Mais alguém por aí, Pepe? Eles ainda estão saindo lentamente. Diego Tavares é o primeiro jogador que puxa a fila aqui. Vamos conversar com ele, camisa número 7 da equipe da Ponte Preta. Vamos ver se o Diego Tavares conversa com a gente aqui, fala aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Diego Tavares, camisa 7 da Macaca, falando aqui. Sim, foi um grande jogo. O time está de parabéns pela entrega, pela dedicação. Agora tem mais 90 minutos, agora é lá dentro da nossa casa, diante da nossa torcida, que é o fator principal nosso lá. E vai ser outro grande jogo. Se Deus quiser, vamos sair vencedor lá e sair com esse título. Elvis, camisa 10 da Macaca, também falando por aqui. Jogar futebol aqui, mas agora, como eu falei, respeitando 50-50, com o apoio do nosso torcedor em casa,
vamos fazer de tudo para buscar esse título. Ô Elvis, você acha que o fator do campo, um campo um pouco mais pesado, atrapalhou o estilo de jogo da Ponte? Não, o campo, na verdade, não é pesado, é ruim mesmo. A bola quica toda hora, é bem difícil jogar aqui. Só que salientar o esforço de todo mundo, correu, se doou. E levamos a decisão para casa agora com o apoio do nosso torcedor. Precisamos que eles lotem o estádio e nos apoiem do começo ao fim, que vai ser uma decisão muito difícil, mas a gente vai buscar o título. E Elvis? Faltou muita coisa, porque o campo é ruim, a gente não conseguiu trabalhar as jogadas que a gente é acostumado a trabalhar. Só que salientar, como eu falei, a dedicação de todos, o empenho. E agora vamos levar a decisão para casa, aí lá a gente é muito forte. Ô Elvis, rapidinho, só para falar sobre a torcida, qual a importância para vocês da torcida que viajou de Campinas até Londrina para vir aqui apoiar vocês? É fundamental, o nosso torcedor apoiando fica muito mais difícil pro time rival, então a gente vai trabalhar bastante essa semana para buscar esse título. Tá aí, certo. Elvis, camisa 10, capitão da Macaca, Léo Oliveira falando aqui também. A gente soube suportar bem. Segundo tempo voltamos, né, com a marcação mais encaixada e conseguimos controlar mais o jogo. Acho que foi um bom resultado fora de casa, né? Final é assim, é 50-50. Agora vamos decidir na nossa casa, trabalhar bem a semana para fazer o resultado lá. O que faltou para sair com a vitória, Léo? Cara, eu acho que o time teve uma proposta muito boa de jogo, né? Claro que acho que dificilmente você vê final uma discrepância de 2 gols, até 1. A maioria das finais que você vê aí, principalmente Série C, empate assim, mas agora vamos trabalhar para chegar na nossa casa e a gente fazer um resultado positivo. Tá aí, Léo Oliveira, camisa 55, último jogador da Ponte Preta a deixar o gramado aqui do estádio VGD, Leandro Bolles. Beleza, muito obrigado ao Pedro Piscinato, volta já dentro do apito final, discurso parecido, os seus jogadores da Macaca, 50-50, e é isso mesmo, a decisão no próximo sábado, 5 da tarde, no estádio Moisés Lucarelli, pra gente conhecer o campeão brasileiro da Série C. Na sequência, vem aí Edu Pinheiro comandando o apito final e até já! Jornada Esportiva. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especialidade e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Futebol é com a Bandeirantes, vai, vai, vai. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Edu Pinheiro. Prioridade para o repórter Pedro Piscinato, lá em Londrina. Edu! Pois não? Simon tá aqui falando. Quando a gente não pode vencer, a gente empata. Temos o nosso estádio lotado na próxima semana para nos incentivar e fazer um bom resultado lá para ser campeão. Simon, zagueiro da Macaca.
Acho que a gente fez o que foi possível. Difícil se adaptar ao gramado aqui. A equipe deles muito mais adaptada, né, ao gramado. A gente viu isso nas ações do jogo todo. Mas a gente brigou, a gente sofreu, a gente teve humildade para marcar. Respeitamos eles o tempo inteiro. Mas a gente vai fazer um grande jogo lá na semana que vem. Vamos ser campeão, se tudo for possível. Tá aí, Simon, zagueiro da Macaca, falando agora sim, o último jogador da Alvinegra a deixar o gramado. Ô Pedro Piscinato, você tá Oi, perto Edu. da torcida da Ponte, não? Não, Edu, tô aqui do outro lado. O banco de reservas é de um lado, a saída dos vestiários, aqui onde foi a zona mista, do outro lado do campo, e a torcida da Ponte Preta atrás do gol defendido pelo Diogo Silva no segundo tempo. A torcida já saiu da Ponte? Não. Todos os torcedores ainda lá. Provavelmente a polícia só vai liberar depois que toda a torcida do Londrina deixar o estádio, e muitos torcedores ainda aqui dentro do estádio VGD, torcedores do Tubarão, bem aqui também, próximo à zona mista, à entrada dos vestiários. Lembrando que a torcida Ponte entrou 16h40, faltavam 20 minutos para começar, somente nesse momento é que o portão foi liberado para a torcida da Ponte. Problemas aconteceram e tal, não temos maiores detalhes, mas aqueles ônibus, o PP, então eles conseguiram chegar? O pessoal que entrou é só de carro particular? Entrou, né? Acho que entrou. Como é que vai ser a coletiva, PP? Edu, tem uma sala de imprensa ali próximo aos vestiários, acredito que será lá. Já confirmo, mas vai ser ao vivo, tá? Tá, enquanto isso o Tigrão vai comentar. Vamos comentar então, daqui a pouco o Bolis vota no craque do jogo também. Oi, Edu. Sim, oi, PP? Me chamou? Não, daqui a pouco você tá na coletiva. Não. Vai eu na aviso coletiva, quando começar a coletiva. Oi? Eu aviso quando começar a coletiva. Legal, muito bem. Ó, comentando então, Tigrão, primeiro tempo, nada a declarar, nada de excepcional, nada, nenhuma emoção. Segundo tempo, Londrina foi pra cima a 7 minutos. Chama atenção, Arthur se joga e trava. Chute do Iago Teres, perigosíssimo. A 10 minutos, o Anderson de cabeça tira uma bola, raspa a trave, vai para escanteio, um corte importante, mas um desvio, não como ele queria, mas desviou, ajudou. E a 15 minutos, o goleiro Diogo Silva. Boa defesa no segundo pau, nasce do lado do Arthur. Aí tem o cruzamento para o segundo pau. Alguém toca, mas o Diogo Silva, bem posicionado no reflexo, joga para escanteio. Lembrando que durante todo o jogo não teve nenhum chute por parte da Ponte. Aí no goleiro Luiz Daniel, aqueles que estavam pendurados, jogadores que estavam pendurados, ninguém levou amarelo, estão aptos para o jogo da volta. O caso aí do Elvis, né? Do Elvis, do Luiz Felipe, do goleiro Diogo Silva e do Rodrigo Souza. Aliás, por falar nisso, quando estávamos a 21 do segundo tempo, o Marcelo Fernandes, técnico da Ponte, tirou os 3 que estavam pendurados. Rodrigo Souza, Luiz Felipe e o Elvis. Oi, Tigrão, Londrina 0, Ponte também 0. Jogo muito pegado, muito obrigado, com características diferentes. Um abraço, viu, Edu, para você, para os amigos aqui agora já do nosso apito final, para todos que estão com a gente aí na Bandeirantes e também pelo YouTube, pelos nossos aplicativos, enfim. Primeiro tempo você já descreveu, poucas emoções, o Diogo Silva não trabalhou, o Luiz Daniel, o goleirão da equipe do Londrina, também não. O segundo tempo era normal, era esperado, absolutamente previsível o que acabou acontecendo. O Londrina subiu as linhas, aumentou um pouco a sua intensidade, foi um pouco mais vertical, um pouco mais agressivo, usando os lados do campo, indo realmente com a intenção de empurrar a Ponte para trás. Teve aí 2 ou 3 oportunidades, mas nada assim que pudesse chamar a atenção de uma maneira mais evidente. Nenhum super milagre, nenhuma mega defesa do Diogo Silva, mas o Londrina foi melhor do que a Ponte. Segundo tempo, agressivo, a Ponte praticamente não apareceu no ataque, e aí sentindo que o meio de campo já não estava mais, o meio campo da Ponte, já não estava mais acompanhando e encurtando os espaços londrinenses. Como no primeiro tempo, e aí o treinador pontepretano, o Marcelo Fernandes, oxigenou o meio campo. Tirou o Elvis, botou Serginho, tirou o Luiz Felipe,
e botou o Léo Oliveira, e tirou o Rodrigo Souza e botou o Lucas Cândido. Nesse momento em que ele faz essas alterações, a Ponte revigora a sua força de marcação, a Ponte reativa o seu sistema de contenção, e aí o jogo já diminuiu de intensidade de novo. É bem verdade que o Londrina teve lá 2 ou 3 escanteios no final da partida, rondando ali a grande área da Ponte, mas a Ponte muito organizada defensivamente. Então, se você me perguntar qual foi o grande mérito da Ponte dentro do jogo, foi o seu sistema de contenção. Foi a sua organização defensiva, com os 2 dianteiros sempre voltando, fechando uma linha de 5 no meio de campo que recuava, que dava a primeira linha de 5 na frente da linha de 4, formada pelo Pacheco, pelo Wanderson, pelo Simon e pelo Arthur. Então a Ponte jogou sim, com o regulamento embaixo do braço, não foi agressiva, até acho que se fosse mais ousada poderia ter conseguido algo melhor, mas foi conservador o time da Ponte. Regulamento embaixo do braço, sabendo que o empate era bom, tá tudo em aberto, o Londrina perfeitamente pode, em Campinas, no sábado que vem, ganhar o jogo, mas a Ponte em casa, com a sua torcida a favor, em tese, tem maiores possibilidades de conquistar o título só na teoria. Mas para isso tem que acertar um grande jogo, não pode errar, não pode falhar, enfim. Mas dentro de um planejamento inicial, a Ponte jogava com 2 possibilidades de resultados visados. Primeiro, a vitória, claro. Não sendo possível, o empate também seria muito bem-vindo. Então a Ponte foi extremamente aplicada na marcação, muito bem posicionada, muito concentrada, com alguns jogadores fazendo uma partida de bloqueio excepcional. Rodrigo Souza, enquanto teve gás, depois o Léo Oliveira entrou muito bem no jogo, Lucas Cândido protegendo ali a entrada da área, Diego Tavares voltando e fechando tudo pelo lado direito, pelo lado esquerdo voltava o Toró e às vezes o Bruno Lopes para fazer essa linha de 5, enfim, a Ponte com um planejamento tático eficiente, que era primordialmente planejado para não tomar o gol. Deu certo, a Ponte não fez, mas também não tomou, achei que ofensivamente agrediu muito pouco a equipe paranaense, mas eu acho que traz um bom resultado para Campinas, vai para o próximo sábado aí, dependendo apenas de si, dependendo de uma vitória simples, de 1-0, por exemplo, de qualquer placar, para levantar o caneco de um título nacional que a Macaca quer muito, diante do seu torcedor, certamente num Moisés Lucarelli pulsando, arrancando as fundações do chão, na vibração, no impulso, naquela participação sempre muito efetiva da torcida da Ponte. Jogo tecnicamente deixou a desejar, mas preencheu plenamente a nossa expectativa nos quesitos entrega, luta, aquela tal da intensidade defensiva, marcação, posicionamento correto, e a Ponte mereceu o placar de 0-0, mesmo Londrina tendo sido superior no segundo tempo, mas não competente o suficiente para furar o bloqueio pontepretano ao final 0-0. Eu acho que o placar mostra com algo de fidelidade aquilo que foi o movimento geral de ações na partida no GVD em Londrina. 0, Leque, 0 para Macaca. Meu queridíssimo Edu Pinheiro. Muito obrigado, queridíssimo Valdemir Gomes, o Tigrão. Lembrando que a Ponte, com esse empate, chega a 50 pontos. Totaliza, somando tudo, desde o início do campeonato, 50 pontos. Público não fornecido. Vamos para o craque, agora 19h11. O craque do jogo. O moço de Piracicaba, que vai estar de volta aqui sábado que vem, vai narrar a grande decisão, porque a TV Bandeirantes vai de novo mostrar e de novo o Batista estará na TV Bandeirantes, assim como o Tigrão também, sábado que vem estará na TV Bandeirantes. Oi, Bolis! Qual é o craque do jogo? Edu, jogo amarrado, com poucas oportunidades, não tivemos nenhum grande destaque do jogo, mas até pela experiência, né, por tudo que ele representa para o time da Ponte,
para os mais jovens, herdou a abraçadeira de capitão na reta final do jogo. Eu fico com Arthur por mera exclusão. Tá bom, Edu? Um grande abraço para você e até mais. Até mais, hein? Vamos lá, o Pedro Piscinato, você me ouve, PP? Sim, Edu, estou te ouvindo. Então, parabéns, você tá esperto desde o início, parabéns, hein? Pela viagem que você fez, não deve ter dormido muito bem. Mas ele tá muito bem. Segundo o presidente da Ponte, Pedro Pazinato. Ô, Pazinato. Primeira coisa, como é que estamos aí de Curitiba? Vai chegar? Tá tudo Edu, pronto? o pessoal da Ponte Preta já está organizando, vai ser próximo aqui ao vestiário da Macaca, em questão de minutos já vai começar a coletiva do técnico Marcelo Fernandes. Vamos segurar então, mas então vote por gentileza no craque na Edu, por exclusão, até pela defesa que fez, meu voto vai para o Diogo Silva, goleiro da Macaca, para mim, o craque dessa primeira partida da final da Série C, Edu. Essa defesa do jogo, que é a única que eu tenho também, né? Foi no segundo pau. Ô Tigrão, o craque. A Ponte não teve nenhum grande destaque individual. O forte da Ponte, o que chamou a atenção, o que a gente dá relevo aqui, é o futebol coletivo e organizado da Ponte. Então também por exclusão, para mim, o Anderson, número 34 da Macaca, o cracaço do jogo. O Anderson, Arthur e Diogo Silva, um voto cada um no nosso quadro O Craque do Jogo. Mas, gente, a Ponte jogou, mas que raça, que vontade, que comprometimento, impressionante. E segundo tempo, Tigrão, não foi fácil, você já comentou, Londrina foi pra cima, mas o time segurou certinho. A dupla de zagueiro sensacional, bom voto, gostei do Boris aí, o Arthur hoje, muito bem. Foi bem. Recebeu algumas críticas e tal, hora cansado ou não, hora cansado, mas o Arthur, ele se joga naquela lá, hein, Tigrão? Ele salvou um chute ali e foi aquele muito lance, bem. Talvez personifique o que foi o time da Ponte no jogo. Guerreiro e absolutamente compenetrado no objetivo de não sofrer o gol. Quando o Arthur se joga na bola, e era o artilheiro do campeonato, Iago Teles. Impressionante. A percepção, o tempo de bola do Arthur. E o Iago já estava batendo na bola quando o Arthur se jogou, se atirou na bola para ceder o escanteio. Por uma fração de segundos, claro, se o Iago tivesse o domínio, já não tivesse batendo, ele poderia ter dado um corte e o Arthur ia parar lá em Maringá. Mas o Iago já estava batendo e o Arthur, aí é tempo de bola. Aí é percepção, antevisão do lance. Se atira, eu acho que se jogar na bola, se estatelar no gramado para evitar um gol, é um lance que pode, se nós tivéssemos que resumir num único lance, aquilo que foi a foto revelada pela Ponte na partida, seria esse lance do Arthur salvando ali no comecinho do segundo tempo, um gol certo da equipe do Londrina. E um cara que me chamou a atenção, se entrar no jogo de volta, a Ponte tem que estar esperta com ele, é o número 20, Robson, canhoto, joga do lado direito, rabisqueiro, fuçador, é um cara que enxuriça o tempo inteiro e botou fogo no jogo ali em cima do lado exatamente do Arthur. Robson veio do banco, entrou no lugar do Cristiano, que é meia, você vê que o Roger foi pra cima, botou um atacante no lugar do meia, mas ele foi o cara para mim que mais incomodou a Ponte no segundo tempo, já fica dado o recado aí. Claro que todos os analistas de desempenho, toda a comissão técnica, o próprio Marcelo Fernandes, enfim, o pessoal do staff técnico da Ponte, tá sabendo tudo o que aconteceu no jogo, mas fica aqui uma observação minha, que em tempo real não tive a possibilidade, até porque o Londrina estava muito em cima, de fazer essa colocação. Entrou muito bem o canhoto, driblador, número 20, Robson, do Tubarão. E a Curitiba, PP? Edu, estamos aqui aguardando, por enquanto nada do Marcelo, mas daqui a pouquinho. Olha, a Marcelo... Que a defesa do jogo já temos, né, Edu? Então, eu ia até perguntar, só esse tempinho que temos aí, antes da Curitiba? É aquela, Edu. Então, mas o lance, o cara entrou de carrinho, Tigrão, no segundo pau, tem um cruzamento, ele já estava na área. O cara do Londrina estava, ele cruza lá pro outro lado, e apareceu um cara, de repente, no segundo pau, ele se jogou, deu um carrinho, o Diogo Silva defendeu, Tigrão, descreva. Foi exatamente isso, o Diogo Silva com muita explosão, né, porque se ele
retarda a passada, ele teve que dar um passo pro lado direito dele. Se ele retarda uma fração de segundos, teria tomado o gol. Esse quadro da defesa do jogo hoje está sopa no mel. Pra mim é essa, pro Bolis é essa, pro Pazinato é essa. E o Bolis narrou. Tá na agulha aí, Edu? Pra não passar vergonha? Ah, pera, deixa eu avisar aqui. É o lance, aqui é tudo codificado. É o lance, atenção. É codificado. É o lance 2. Também só tem 2 lances. É o lance 2. Não pode sair do quadradinho. Lance 2. Lance que o topetudo Leandro Bolis descreveu exatamente assim. Londrina em Iago Teles, soltou boa bola para Vitinho. Vitinho recolheu, dominou na entrada da grande área. Puxou pro pé direito para bater pro gol. Cruzou na área, olha o toque no Cristiano. Diogo Silva! Diogo Silva evita o primeiro gol do jogo na finalização de Cristiano. Quase Londrina abre o placar em Londrina, Pedro Piscinato. Sensacional, hein? Sensacional. É o Cristiano, bom jogador do Londrina. O Cristiano. Agora, como é que tá aí a PP, a coletiva? O Edu? Oi? Estão ajeitando aqui, o pessoal da Ponte ajeitando aqui o background para a entrevista do técnico Marcelo Fernandes. Vai ser aqui em cima, antes da descida do vestiário. O pessoal da Ponte Preta, o Kiko aqui, já preparando tudo para a coletiva do Marcelo. Mas o Marcelo mesmo se tivesse o Renato Silva, né, Edu? Você trabalhou com ele, eu também, muitos anos. Eu não tive essa oportunidade. Os caras começam esse negócio aí de backgrounds. O Renato já ia falar assim, ó, para de frescura. Marcelo Eles vindo aí. estão esticando o Bunner. Vai, PP. Bunner. Marcelo tá subindo aqui. Vamos lá. Vamos lá. Técnico Marcelo Fernandes, técnico da Ponte Preta. Provavelmente teremos mais um jogador da Ponte falando aqui logo depois do Marcelo. Pega o som aí, tá até agora nada. Deve estar se posicionando. Aqui, dando uma ajeitada no como que é, Tigrão? Bunner? Marcelo já está posicionado aqui, o Edu. Posso cantar uma do Fagner aqui, Edu? Se quiser, a gente faz um fundinho musical. Antes entendi. que Entendi. Tem que valorizar. Vai começar. Vai começar. Olha lá. Tá vendo? Você nunca tá errado, Marcelo. É ruim, vai nessa. Não, Marcelo. Deixa eu perder 2 pra ver. Não, Marcelo, ajeita aí a poupança aí, pô. Tá bom aqui? Boa noite, Espera o ok do pessoal aí. Ok, Oscar. Ok, Wilson. Ok? Boa noite, Marcelo, Pedro Piscinato da Rádio Bandeirantes Campinas. O que você acha que faltou para a Ponte Preta hoje conseguir sair com a vitória, não desmerecendo o time da Londrina, a torcida, mas eu acho que no primeiro tempo a Ponte Preta teve poucas oportunidades, não conseguiu oferecer tanto perigo assim para o Londrina. O que você acha que faltou nesta primeira etapa dessa primeira final? Assim, é uma final de campeonato, né? É uma final de campeonato, um campeonato importante como a Série C do Brasileiro. A equipe do Londrina também é uma grande equipe, jogando nos seus domínios, com um estádio com 8.000 pessoas, um estádio acanhado, mas que ferve para o jogo dentro do campo. A nossa equipe sabia disso tudo, o problema de campo também a gente não tem que levar em consideração por tudo que a gente sabe, que a gente tem que passar por cima. Mas também a gente veio com algumas coisas também, estrategicamente falando, em termos de cartões, a gente tinha cartão também com 5 jogadores pendurados, sabe? E a gente procurou fazer da melhor maneira. O primeiro tempo foi um jogo, se você pegar também alguma chance do Londrina, assim, nítida, acho que não teve, até falei com o próprio Diogo no jogo, não teve, foi um jogo muito truncado, a nossa equipe procurou segurar um pouco mais para tentar puxar os contra-ataques, né? Eu acho que realmente também faltou um pouco mais para a gente segurar um pouco a bola, nós conversamos no intervalo, voltamos melhor para o segundo tempo, a equipe procurou jogar mais, mas é assim, uma decisão, 180 minutos, andamos os 90 primeiro e agora temos a nossa decisão dentro da nossa casa com a nossa torcida. Ô Marcelo, e aí no segundo tempo, né, quando você vê que a pressão do Londrina está um pouco maior, você troca todo o seu meio campo. O que você teve de intenção quando você fez as 3 trocas ali do meio campo? Porque os jogadores querem muito jogar, né? E por a gente já ter passado por esse momento, a gente sabe que tem um jogo final e você sabe que o jogador não quer tomar o terceiro cartão. Não que eles estavam não jogando por causa disso. Mas a gente procurou colocar os 3 novos no meio de campo e tiramos 3 que estavam carregados com o cartão. Pra gente ter um jogo da volta. Não adianta a gente querer tudo num jogo só e deixar em casa um jogo tão importante como vai ser com o Londrina. Então a equipe, eu procurei trocar o meio de campo até para também dar
um gás novo, acho que entraram muito bem os três no meio de campo, jogaram muito bem. E também eu aliviei no termo de cartão do Luiz, do Rodrigo e do Elvis. O Pacheco tomou um cartão logo Sim. no início ali, ficou Sim. meio pendurado no jogo. Sim. Você não pensou em trocar no intervalo o Pacheco até para não correr o risco de ficar com um a menos? Eu pensei muito no intervalo e eu deixei a última troca até pro final por causa do Pacheco. Aí eu procurei no final, o Pacheco me deixou tranquilo quanto a isso, a gente sabe que é perigoso, mas a nossa linha de zaga, se você prestar atenção, não só o Pacheco, o Arthur, o Simon e o Wanderson, são muito experientes, né? Então o Pacheco, o próprio falou para mim, professor, pode ficar tranquilo, mas a gente até tinha falado com o próprio João Gabriel, para entrar, que seria a troca. E no final do jogo eu percebi ali que a gente podia colocar o Gustavo Teles do lado do Pacheco, para dar uma força pro Pacheco ali, e acho que deu tudo certo. Mas com certeza o Pacheco, o cartão que ele tomou, a gente pensou logo no intervalo sim em trocar, mas pela experiência dele, com nossos quatro de trás estando muito bem, a gente procurou segurar e o Pacheco teve uma grande atuação. Marcelo, a Ponte teve um jogo hoje mais recuado. O empate, na sua opinião, foi bom para poder decidir no próximo sábado contra o Londrina dentro do Moisés Lucarelli? A gente sempre busca a vitória, né? Nós viemos para cá sabendo que a equipe do Londrina ia vir para cima, ia marcar pressão. E nós montamos uma estratégia com jogadores rápidos, como a gente tem no caso do Toró, o próprio Tavares e o Bruno, de a gente achar um passe e tentar, né, fazer o gol na equipe deles. Foi um jogo mais, não digo mais precavido, mas mais lúcido, né? Nesse sentido, até porque nada se resolvia hoje. Mas a equipe tentou sim, montamos a estratégia para conseguir um grande resultado aqui, mas o importante era sair daqui com chances reais de conquistar o título na nossa casa. Marcelo, uma situação que deixa o torcedor da Ponte muito angustiado é sobre o Gé, né? Existe alguma possibilidade de pintar, pelo menos no banco de reservas, no jogo da volta? E também, se me permite uma segunda, a torcida, a importância da torcida da Ponte. A torcida você é louco, olha lá. Os caras estão aí, demoraram para entrar no estádio, né? Fiquei sabendo que demoraram para colocar o nosso torcedor para dentro do estádio, nossa torcida aí vibrante, sempre nos apoiando, não tenho o que falar. Só agradecer esses caras que vieram aí de 7, 10 horas de viagem aí para estar do nosso lado. É o nosso 12º jogador. Vão ser as 19 mil dentro do Moisés lá para nos incentivar, para que a gente faça um grande jogo e conquiste um grande resultado e o título também. E quanto ao Gé, o Gé é um cara que a gente está trabalhando muito fora para tentar levar ele para esse último jogo. A gente não tem nenhum tipo de informação ainda, ele está fazendo um trabalho sério. Eu chamei ele, inclusive, esses dias na sala, que a importância dele, justamente até no banco de reserva. Eu, particularmente, eu falei para ele, até particularmente, que eu queria acabar com todos, sabe, que deram aquele gás no banco no último jogo, para a gente fosse todo mundo para um jogo tão difícil como vai ser com o Londrina em casa nessa final. E a gente está fazendo esse esforço muito grande. Departamento médico, fisioterapia também da Ponte Preta está dedicada ao máximo para tentar colocar o Gé, pelo menos no banco de reservas. É uma contusão séria que a gente também não pode colocar o jogador em risco. E isso eu deixei ele muito tranquilo, que eu jamais iria colocar ele para tomar injeção, meia boca, até porque ele teve uma contusão séria da outra vez, na outra perna, a mesma contusão, e depois deixou ele fora há muito tempo. Isso não vai acontecer. O Gé é um jogador muito importante, como são todos, e se a gente puder contar com ele, vai ser muito bem-vindo. Marcelo, boa noite, obrigado por nos atender aqui. Você já viveu situações de outras finais de competição. Como é que você imagina que vai ser essa semana para o grupo e também a vivência do ambiente, né? Porque há um anseio muito grande por parte da torcida que você acabou de citar aqui por um título. Essa é uma final de um torneio nacional. Como é que você projeta que vai ser essa semana para tentar, de certa forma, conter certas possibilidades de ansiedade e euforia e preparar bem o time para sábado? Foi até em cima da resposta que eu dei a respeito dos cartões, né? O jogador, ele tá pensando no jogo da volta, não tem como, né? A gente sabe, a gente já teve ali dentro, a gente sabe como funciona. Cara, o que eu posso falar para você é que a semana vai ser muito, muito delicada, vai ser uma semana muito para prestar atenção nos detalhes, a gente deixar os jogadores o mais apto possível para jogar esse jogo final. A ansiedade, ela faz parte, é uma final de um campeonato importante. O que eu posso dizer para você e para o nosso torcedor é que eles podem ter certeza, eu nem precisava falar isso porque é uma coisa tão nítida, né? Por tudo que esses jogadores lá embaixo estão fazendo por essa equipe. Então eles podem ter certeza que o comprometimento, a dedicação, não só deles ali dentro do campo, mas a gente ali, a torcida de fora, a torcida pode acreditar e pode ter certeza que a gente vai fazer de tudo, como estamos fazendo até agora, para dar esse título para eles, porque eles e esse clube merecem muito. Obrigado, Marcelo. Edu, finalizando aqui a coletiva do técnico Marcelo Fernandes, o Kiko, funcionário da Ponte Preta, falou que vai buscar algum jogador. O Anderson me parece estar ali. O Anderson também vai conceder entrevista coletiva pra gente aqui. Pediu para ser rapidinho porque eles precisam pegar o ônibus, mas o Anderson, zagueiro da Macaca, vai falar aqui também após essa primeira partida da final diante do Londrina.
Já está posicionado? Uma vitória O simples Anderson. para dar esse título tão esperado Vamos lá. pela torcida. Sabíamos que era um jogo difícil, né? Na casa do nosso adversário, né? Fizemos o nosso papel do melhor visitante, empatamos o jogo, levamos a decisão para nossa casa. Agora é descansar, trabalhar durante a semana, saber o que o professor vai montar, a melhor estratégia para que a gente possa buscar o nosso título inédito e para essa torcida que vem nos apoiar aqui. Wanderson, o que faltou para a Ponte sair com a vitória de hoje? Eu acho que faltou um pouquinho assim de dedicação nossa, um pouquinho mais de finalização. Nós sabíamos que ia ser um pouco difícil, o campo dificultou muito o nosso trabalho, mas vamos descansar, pensar no próximo jogo que, se Deus quiser, vamos defender em casa e buscar esse título inédito. Ô Wanderson, vocês tiveram que parar hoje o artilheiro, né, do Campeonato Brasileiro da Série C, o Iago Teles. Poucas oportunidades. Foi trabalhado algo específico em relação a esse jogador? A gente sempre analisa os nossos adversários, né? Jogo a jogo, atleta a atleta. A gente sabe da qualidade do Iago, é o artilheiro da competição. Então a gente tinha que manter o cuidado, trabalhar mais forte ainda. A gente sabe que diante de uma decisão a gente não pode dar mole para um atacante como é o Iago, mas a gente também tem artilheiro do nosso lado, que é o Elvis, nós temos o Toró. Se Deus quiser, sábado que vem eles vão brilhar e vão decidir pra gente. O Anderson, mais uma vez a Ponte Preta passa sem tomar gols. Desde a chegada do Marcelo são apenas 2 gols sofridos pelo sistema defensivo, um inclusive de pênalti lá contra o Náutico. Qual a importância de manter essa regularidade do sistema defensivo, ainda mais em um primeiro jogo da final, que a volta vai ser lá no Majestoso, junto com a torcida da Ponte Preta? Cara, a gente tem que ter trabalhado muito, né? Desde da chegada do professor até a saída do professor Valentim, que é um cara que nos ajudou bastante no dia a dia. O Marcelo chegou, acrescentou bastante ao setor defensivo, né? Tem que dar os parabéns para Arthur, para Simon, os caras Diogo, que são os caras ali, Pacheco também, que são os caras que uma experiência gigantesca, né? Eu acho que eu aprendo todos os dias com eles, são os caras experientes e tenho que acrescentar isso sobre esses caras. Então, a gente trabalha muito forte durante o dia, durante essa competição. Defesa da competição, mas vamos trabalhar muito forte durante a semana. A gente sabe que dentro de casa a gente vai pegar um adversário muito difícil, mas vamos ver a estratégia do professor Marcelo para que a gente possa chegar na nossa casa, fazer o nosso papel e buscar o nosso título. Anderson, dá para perceber que a união do grupo está levando a Ponte Preta muito longe, apesar de todos os problemas. A Ponte, a torcida, inclusive, saindo agora. A Ponte é a finalista do campeonato com boas chances de ser campeão. Eu queria que você falasse um pouco dessa união do grupo que trouxe vocês até aqui e também a importância do técnico Marcelo Fernandes. Cara, foi o que o professor Marcelo, o professor preparador físico Léo falou pra gente. A gente tem que desfrutar desse momento, da final. A gente sabe que se resta a última semana, esse grupo não vai ser mais o mesmo daqui para frente, né? A gente tem que aproveitar cada momento, a cada dia, né? Diante, vestindo essa camisa. Cada um, se Deus quiser, tem um futuro melhor pela frente, brilhante. Eu tenho certeza que a gente vai marcar o nosso nome na história da Ponte Preta e eu tenho certeza e espero que seja com título, né? Pelo esse grupo que foi formado, pela união, pela dedicação de todos, pelo dia a dia que a gente veio se dedicando, mas para fechar com tudo a gente merece o título, né? E dar esse título para esse torcedor que veio 7 horas diante de Campinas para nos prestigiar e nos dar força. Eu tenho certeza que com a força da gente, com a força do torcedor, a força da torcida, da diretoria, daqueles que estão com a gente no dia a dia, a gente vai buscar esse título. Aí, Anderson, vocês que viveram semanas decisivas atrás de semanas decisivas, você sente que enquanto o acesso ainda não estava garantido, havia uma ansiedade maior do que houve nessa semana de preparação para a final, ou você sentiu também que, como agora vale o título, o grupo estava também ansioso para chegar a esse jogo, assim como estava para jogar contra o Náutico, para jogar com o Guarani? Como é que você avalia como foi cada semana dessas? Respeitando cada adversário, né? A gente tem um grupo muito qualificado, né, de jogadores muito experientes que já passaram por esses momentos em sua carreira. Falo para você de corpo e alma que a gente tinha a plena certeza que a gente ia subir mediante a dificuldade. A dificuldade fica atrás do campo, fora do campo, e tem pessoas competentes para resolver, né? A gente tem que chegar dentro de campo, resolver o nosso problema, que é vencer jogo, não tomar gol, quem é atacante fazer gol. Então a gente está procurando fazer o nosso melhor, se dedicando cada dia, e eu tenho certeza que tudo isso a gente vai ser honrado lá na frente, porque o que a gente está plantando a gente vai colher. Pode ser aqui, pode ser em outro lugar, pela dedicação do grupo, pela dedicação também da comissão, da diretoria. E tem pessoas competentes, muito fortes, atrás da gente, que possa resolver o nosso problema financeiro, que a gente sabe
que tem hoje dentro do clube, mas com a força de todo mundo, da diretoria, de pessoas que estão atrás da gente, a gente vai buscar o título, porque eu acho que esse grupo merece, né? Pelo dia a dia, pelo trabalho, pelos momentos de dificuldade, pela alegria. E eu tenho certeza que a gente vai fazer uma grande semana para que a gente possa dar essa festa ao torcedor no final do jogo. Tá aí o Anderson, primeiro o Marcelo e depois o Anderson, zagueiro da Macaca, falando ao vivo aqui após a partida no estádio VGD. Edu. E anote, esse zagueiro que acabou de falar é o que mais jogos fez pela Ponte nessa Série C, o Anderson. A Ponte jogou 26 vezes, ele jogou 25, ele só ficou fora de 1. 14 de junho, Ponte 0, ABC também 0. Ele chegou exatamente para essa Série C, veio do CSA, o zagueirão, o Anderson. Pepe, para você... Oi, Edu. Pro Wilson, cinegrafista da TV Bandeirantes, Vinícius Abarca, repórter da TV Bandeirantes, para Gilberto Sufi, o nosso técnico de som da Rádio Bandeirantes, e que foi dirigindo e volta dirigindo. Para vocês, parabéns pelo trabalho, um ótimo retorno, uma semana muito feliz, viu, Pepe? Valeu, Edu, um grande abraço e até a próxima, até sábado que vem. Jogo de volta lá no Majestoso, Edu. Até uma pergunta Pepe, aí. Oi. Volta hoje ou amanhã? Volta amanhã. Melhor. Venham com Deus, com a luz do dia. Tudo é muito mais tranquilo, de noite é mais perigoso. E toma cuidado aí que água demais mata a planta. Grande abraço, Tiger. Até amanhã, até a próxima. Um abraço para vocês, grande equipe, Wilson, Vinícius Abarca, Gilberto Sufi, nosso Pedro Piscinato. Olha, faturando, tem a ficha técnica, já cola com o gabarito, hein? Tigrão vai dar as notas. 1 por 1, agora 19h34, Londrina 0, Ponte 0, 0-0. Um novo empate, sábado que vem é pênalti. O vencedor leva. Até já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você sabia que a Desktop também oferece soluções completas de internet para empresas? Com mais de 57 mil quilômetros de rede própria, 100% fibra ótica, garantimos velocidade e segurança para manter o seu negócio sempre online. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Sua empresa conta com atendimento dedicado, feito por quem quer ver você crescer. Quer uma conexão que acompanhe o ritmo da sua empresa? Acesse desktop.com.br. Desktop Empresas. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Logo
Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Olha, a ficha técnica, estádio Vitorino Gonçalves Dias, o VGD, lá em Londrina. Olha, a Ponte, ela entrou com Diogo Silva no gol, Pacheco, Wanderson, Simon e Arthur. Rodrigo Souza, Luiz Felipe e Elvis. Diego Tavares, Bruno Lopes e Toró, a mesma equipe que começou o derby. As alterações, a 21 do segundo tempo, o Marcelo Fernandes já sacou 3. Sai o Rodrigo Souza, entrou Léo Oliveira, sai o Luiz Felipe, entrou Lucas Cândido, sai o Elvis, entrou Serginho. Depois, a 30, sai o Toró, entrou o garoto Miguel e a 43 saiu o Bruno Lopes, entrou Gustavo Teles, que é volante. O Londrina com Luiz Daniel no gol, João Vitor, Iago Lincoln, Wallace e Maurício, Zé Breno, depois o João Esteves, Lucas Marques e Cristiano, depois Robson, Vitinho, depois Henrique, Quirino, depois Eliel, ex-Ponte, revelado na Ponte, e Iago Teles, ex-Guarani. Técnico Roger Silva, com 5 passagens pela Ponte, uma pelo Guarani em 2010, ex-atacante e que mora aqui em Campinas. Apitou André Luiz Policarpo Bento. Atenção, amarelo para Pacheco, a 18 de jogo, e o Simon, a 28 do segundo tempo. Os amarelos para a Ponte. Amarelo para o Londrina, Lucas Marques e o Iago Teles. Olha, muito obrigado ao ouvinte aqui. Ele é o Paulo do Nova Europa. Ô Paulo, muito obrigado, mandou aqui o público e renda pra mim. Sabe que eu gosto de informar? Mandou com foto e tudo, borderou aqui. Público, 8.003. 8.003 e renda, 247.770. Valeu, Paulo. Final, Londrina 0, Ponte também 0. Já, o gabarito, a ficha técnica no apito final. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Sicredi tem poupança premiada, você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento poupançapremiadasicredi.com.br.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Olha, na Série B é gol do CRB. Gol do CRB, o jogo é em BH, hein? Contra o América Mineiro. Estamos no segundo tempo de América Mineiro 0, CRB 1. O América Mineiro está a 3 pontos do Z4. América Mineiro do Alberto Valentim. E gol do Corinthians, hein? Gol do Corinthians, Michael. Gol foi a 4 no segundo tempo. Estamos agora a 8. Corinthians 1, Atlético Mineiro 0. Tigrão, vamos lá. 0-0, Londrina e Ponte com 8 mil de público. Torcida Ponte presente, demorou para chegar, demorou para entrar, né? Só foi 20 minutos faltando para começar que foi liberada a torcida Ponte. A nota do jogo. Nota 5, um jogo apenas razoável. Diogo Silva, mais uma vez todo de vermelho bordô. O Diogo Silva só ficou de fora nessa Série C de 2 jogos. Lá em Caxias e em Brusque. Coincidentemente, nos dois a Ponte perdeu por 2-1. Firme, uma defesa providencial a 15 do segundo tempo. A nota do Diogo Silva. 5. Pacheco, lateral direito. Pacheco, campeiro Pacheco. Depois que Maguinho foi embora, pegou firme no serviço. O Pacheco completou 7 partidas inteiras seguidas. E olha que o Pacheco foi amarelado no começo do jogo a 18. Fez uma falta em Quirino, foi amarelado, mas se segurou e teve um lance do Pachecão. Primeiro tempo, mas pegou de leve. Tigrão cravou. Não era para amarelo, porque senão seria expulso. Pacheco, hein, Tigrão? Fechou bem a linha, apoiou muito pouco, nulo no apoio, mas firme na marcação, nota 6. O Anderson e Simon, zagueiros. Olha, deixa eu ver, o Anderson tirou uma de leve, de cabeça, a 10 do segundo tempo. E o Simon, você falou, eu anotei, 42, final de jogo. Escanteio para o Londrina. E o Simon tirou uma casquinha, mais um cruzamento fechado, perigoso. No primeiro pau, Simon também. Corte importante. Essas e outras, cansaram de cortar. O Anderson e Simon. Essa zaga deu liga. Uma verdadeira muralha preto e branca. 6,5 para os dois. Lembrando que a Ponte jogou de uniforme preto, faixa branca evidente. Vamos para o Arthur. Lateral esquerdo, você já deu uma referência, foi muito bem. Sim. No craque, alguém votou nele no craque do jogo. O Arthur que fez um corte providencial. Bolis. Oi? Bolis votou nele. O Bolis votou no Arthur. Mas olha, importantes cortes, hein? E ele travou a 7 do segundo tempo, se jogou. Iago Teles, que é o artilheiro aí do campeonato. Se não me engano tem 8 gols, né? Daí tem 8, o Toró tem 7. Iago Teles, número 11, do Londrina, mas dentro da área, fuzilou, diria Pereira Neto. O Arthur se joga e teve até cuidado para não bater na mão. Se jogou já dando as costas e bateu nas costas, salvou. Arthur! Uma partida correta, defensivamente muito bem, no apoio. Como a Ponte tinha uma outra proposta de não tomar o gol, né? Os laterais apoiaram um pouco, mas esse lance que você descreveu quando ele se joga na bola aí é gol do defensor, né? Aquilo ali um gol. Então o Arthur foi muito bem, eu votei no Anderson e acabei de dar 6,5 para ele e 6,5 para o Arthur também.
Quem que é o primeiro volante? Rodrigo Souza ou Luiz Felipe? Rodrigo Souza. Então vamos lá. Aqui, essa meiuca aqui, olha. Estavam todos pendurados. Rodrigo Souza, Luiz Felipe e Elvis. E os 3 saíram a 21 do segundo tempo. Analisando, Rodrigo Souza, primeiro volante. Luiz Felipe, corre pra chuchu, né? Tenta cortar, se mexe, vem, vai. E o Elvis, entre outras, o homem da bola parada. Mas não teve. Para não dizer, 15 do primeiro tempo, o Elvis cobrou uma falta lateral, mas foi uma bola bem aguda, que o zagueiro do Londrina pimba para escanteio. No mais, como não teve, também o Elvis não apareceu, o que me deu a impressão de que alguma coisa individual, se ele tentou, não deu certo. No toque, ele se virou. Rodrigo Souza, Luiz Felipe e Elvis. Lutaram muito, inclusive o Elvis, que não tem essa função e nem tem a característica, ajudando muito na marcação, correndo, cercando, tentando de todas as maneiras ser solidário no jogo. E os 2 volantes, verdadeiros leões, 6 para os 3. E a comissão de frente, lembrando que a Ponte não deu nenhum chute. Luiz Daniel, goleiro do Londrina, não fez nenhuma. E a comissão de frente, Diego Tavares, Bruno Lopes e Toró, sendo que Bruno Lopes e Toró foram substituídos no final. O que me chama a atenção, Tigrão, é o Diego Tavares. Como ele ajuda, como ele recompõe, como ele volta e como ele corre. Diego Tavares, Bruno Lopes e Toró. Muito solidários, né? Muito solidários os 3. Ofensivamente produziram pouco porque a Ponte jogou com linhas baixas. Mas o que eles ajudaram na marcação, na recomposição, encurtando os espaços, encurtando as linhas, foi um negócio impressionante. Impressionante. Verdadeiros leões, não incomodaram muito ofensivamente, mas taticamente muito importantes. 6,5 para os 3. Será que você gostaria de falar dos que entraram? Os que mais jogaram, Léo Oliveira, Lucas Cândido e Serginho, que entraram a 21 segundo tempo. Miguel entrou a 30, Miguelzinho, e o Gustavo Teles, praticamente nada, entrou a 43 do segundo tempo, Tigrão. Miguel e Gustavo Teles, porque ficaram muito pouco em campo sem nota, e os 3 que entraram juntos a 21, 22 do segundo tempo, para mim o principal destaque é o Léo Oliveira, entrou magnificamente bem, marcando, pegando, encurtando, jogaram água na fervura do Londrina, que naquele momento era muito perigoso, muito perigoso. Então, Serginho entrou bem, bola parada, sempre levando perigo. Lucas Cândido se movimentando, marcando, dando bote. Boas atuações, mas um destaque dos que entraram para mim, Léo Oliveira, nota 6. Deixa eu ver uma coisa aqui, 21 com 2, 23. 23 dividido por 30, 76% o aproveitamento do Marcelo Fernandes. Em 10 jogos... 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nas mãos dele, a Ponte marcou 11, sofreu 4 gols. Hoje se segurou o regulamento debaixo do braço. Segundo tempo, a coisa apertando, sufocando, de uma vez só, sacou 3, que já dissemos aqui. Rodrigo Souza, Luiz Felipe e Elvis, colocando Léo Oliveira, Lucas Cândido e Serginho. Hoje, como é que foi a nota do Marcelo Fernandes? O Edu, eu até questionei a saída do Luiz Felipe, que estava muito bem no jogo, mas levando você em consideração que o jogo era muito brigado, muito intenso, e o Londrina pressionando muito, e ele estava pendurado com 2 cartões amarelos, aí o próprio treinador na coletiva acabou justificando a sua opção. Eu acho que ele foi muito bem, no momento crítico para a Ponte, no melhor momento do Londrina no jogo, no pior momento da Ponte no jogo, ele vai e troca o meio de campo inteiro, porque os 3 estavam pendurados, mas cansaram, revigorou, reoxigenou, e a Ponte a partir dali deu uma esfriada no jogo, sofrendo algum risco só depois dos 40 minutos dali para frente. Então o Marcelo tem o elenco na mão, é um herói, dentro de tudo que está acontecendo na Ponte, o time está aí na final, grandes possibilidades de em casa
de levantar esse caneco. Ele é um cara sensacional, agregador, bom de grupo, jogadores correm por ele, ele conseguiu blindar e tá de parabéns e a nota dele é 7. Na coletiva foi citado o nome de Gé. Vai ou não vai, recuperação, tratamento intensivo em 2 períodos e a informação que demos aqui no Concentração. O Gé, ele estreou em janeiro de 2023 contra o São Caetano, marcando 2 gols nos acréscimos, virando o jogo 2-1 na Série A2. Daquele jogo até hoje, a Ponte jogou exatamente 150 jogos. 150. Desses 150, o Gé ficou fora de 67. Ele teve cirurgia entre junho e setembro de 2023, também cirurgia entre outubro de 2024 e maio de 2025. Foi 9 vezes suspenso pelo 3º cartão amarelo e 4 vezes expulso. Também teve 45% dos jogos em que o Gé não atuou. De tudo que a Ponte, ele ficou 45% fora de tudo que a Ponte atuou desde que ele estreou. Será que fica a expectativa, Tirão, se o Gé vai ou não para o jogo? Eu não acredito. Talvez até por um simbolismo, para unir mais ainda o grupo. O jogador pode ir para o banco e tal, mas não acredito. Quero estar enganado, ele é muito importante. E você é bom de tabuada, Edu? Ah, mais ou menos. Mais ou menos. O do 8 eu já estou esquecendo. Eu sou bonzão de tabuada. Que bom. Então, se você diz que ele ficou 9 jogos fora por cartões amarelos, isso implica dizer, por consequência, que ele tomou 27 cartões amarelos e 4 cartões vermelhos. Vá gostar de cartão assim lá no Visa, lá no Credit Card. Esses caras aqui gostam de cartão. Aliás, tem cara aí que já não tem mais nem esse cartão aí. Bom, Edu, espero que ele esteja à disposição, mas eu, pessoalmente, sou muito cético com relação a isso. Muito. Não acredito. Porém, volto a dizer, espero estar enganado. Faz um suspense, né? Eu fiz um papel aqui, levantamento do Gé, só para complementar, prometo. Ele ficou 9 jogos fora pelo 3º amarelo, 4 pelo cartão vermelho, 15 jogos na primeira cirurgia, 23 jogos fora pela 2ª cirurgia e 15 por outros motivos. Teve até um jogo que ele não quis atuar, você se lembra, porque tinha uma proposta do Santos. Aí amenizaram, conversaram, vamos lá e tal. Então tá aqui os 60... Quantos jogos ele tem pela Ponte? Deixa eu ver aqui. Eu anotei aqui. Ele fez 83. Então são 67 jogos, a composição dos 67 jogos está aqui. Ô Tigrão, vamos lá pro Londrina. O que você achou? A nota do Londrina, algum destaque? Iago Teles é o artilheiro, número 11, mas está 6 a 7 jogos sem marcar. Você falou do Robson, que entrou no lugar do Cristiano, do próprio Cristiano. Sim. Teve aquela chance no segundo pau, que o Diogo Silva defendeu a 15 do segundo tempo. Roger Silva no comando e o Londrina. Eu acho que o Londrina estava muito avisado de que a Ponte tem 3 jogadores muito rápidos no ataque. E o Londrina, no primeiro tempo, ele também deu uma cozinhada, né? Ele deu aquela esfriada, deu aquela administrada. Se der, deu. Se não der, também não vamos tomar o gol. Acho uma estratégia errada. Eu não gostaria de ver a Ponte fazendo isso no sábado que vem. Não gostaria. Eu acho que saiu a bola, tem que ir para dentro. Se você tem 90 minutos mais acréscimos para ganhar o jogo, use-os na íntegra. Eu acho que o Londrina hoje jogou 45 minutos, mais 2 de acréscimo, 47, na lata do lixo. Respeitou muito a Ponte, mostrou que estava preocupado com o contra-ataque da Ponte. E aí, quando ele tinha 90 mais acréscimos para ganhar o jogo, ele reduziu, porque no primeiro tempo ele não jogou. Diogo Silva não sujou a luva, né? Não jogou o Londrina. Aí no segundo tempo, sim, foi para cima. Tem alguns jogadores interessantes. Eu gostei muito desse Cristiano. Gostei imensamente do Robson, que por coincidência entrou no lugar do Cristiano. Acho que o Wallace, que é um jogador aí de padrão de Corinthians, Flamengo, né? 38 anos. Acho que para a Série C ele sobra.
Foi um paredão nas poucas vezes que a Ponte tentou chegar por conta do pedaço. É um time interessante, a disputa está toda em aberto. Claro que o que o Londrina teve hoje a seu favor, e isso não desequilibrou a favor dele, que é a torcida, no sábado que vem a Ponte terá a favor dela. E eu acho que vai desequilibrar. Que o Majestoso vai sair das fundações. O Majestoso vai flutuar. A galera vai que vai para levar a Ponte a esse título. Então, realmente existe, né, esse teórico favoritismo, não, vantagem para a Ponte de decidir em casa. Isso é pela competência dela, que fez a melhor campanha, por isso é que vai fazer o último jogo em casa. O Londrina é um time apenas razoável, mas eu acho que hoje usou uma estratégia equivocada no primeiro tempo. Tem chance de ser campeão? Claro que sim. Tá tudo em aberto. Tudo em aberto. Mas não é um time que encanta, não. Absolutamente não. É um time operário, sem nenhum grande destaque. Tem aí o Iago Teles, com 8 gols, o artilheiro do campeonato. Gostei do Robson, que entrou no segundo tempo. Gostei do Cristiano. E já dei aqui um relevo para o Wallace, que ainda me surpreendeu, tá jogando muito ainda. Muito bem posicionado, colocação perfeita, ótimo tempo de bola e fisicamente chegando e sobrando. Claro, a Ponte atacou muito pouco. Vamos vê-lo no inferno, entre aspas, preto e branco, que o Londrina vai enfrentar no sábado que vem, com a Ponte aí sim indo para cima do seu adversário. Mas o time que mostrou aí, sem ser genial, sem ser brilhante, porque não existe isso numa terceira divisão, mas um time operário, time muito bem dirigido, muito organizado em campo e que mereceu o acesso, já conquistou o objetivo principal, que era voltar para a Série B, e está aí atrás do título juntamente com a Ponte. Mas um time nota 5,75. Olha, gol do América Mineiro na Série B, o Caon Diniz empata, América Mineiro 1, CRB também 1, joga lá em BH. E faltam 6 rodadas, o América nesse momento está a 4 pontos longe do Z4. 0-0, Ponte e Londrina, Londrina e Ponte. Só um detalhe que me veio agora à cabeça, é que o Londrina agora tem direito, né? Vai ter torcida no Majestoso e no Derby, Tigrão. Aquela onde fica a torcida, onde ficaria a torcida adversária, ficou para a própria Ponte. A torcida única, Derby, o público foi 17.300. Como vai ser ocupada? Não sei se a torcida Londrina ocuparia todo aquele... Eu tenho a impressão que devemos ter um público menor do que o Derby para essa final, o jogo da final entre Ponte e Londrina no próximo sábado no Majestoso. Vamos aguardar. Ô Tigrão, então para você, amanhã você tá na fita, né? Amanhã tem Palmeiras e Flamengo aqui. Roger Luiz narrando, você comentando com Breno Beretta nas reportagens, certo, Tigrão? Bom descanso até lá, hein? É isso, se Deus quiser estaremos juntos amanhã, Edu. Um grande abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes, um abraço para todo mundo aí em Londrina que está nos vendo, inclusive os nossos companheiros da Rádio Clube, lá do Sistema Clube de Rádio e Televisão. Um abraço para vocês. Torçam menos e sejam mais profissionais. Não distorçam aquilo que é falado aqui. Não adianta isso. Não tentem pensar frases e editar momentos de uma fala e depois construir uma narrativa em cima disso. Respeitamos todos vocês, mas aqui a gente vai fazer sempre diferente. Aqui a gente vai ser cronista esportivo e não torcedor. Um abraço para vocês aí. Sejam bem-vindos aqui em Campinas no sábado que vem. Vamos abraçá-los. Estamos juntos. E até amanhã, Edu, se Deus quiser. Se Deus quiser. Bom descanso, Tigrão. Eu volto já no Indica a Bola. 25, segundo tempo, hein? Corinthians 1, Atlético Mineiro 0. Eu volto já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes. Apito Final.
Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Você sabia que a Desktop também oferece soluções completas de internet para empresas? Com mais de 57 mil quilômetros de rede própria, 100% fibra ótica, garantimos velocidade e segurança para manter o seu negócio sempre online. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Sua empresa conta com atendimento dedicado, feito por quem quer ver você crescer. Quer uma conexão que acompanhe o ritmo da sua empresa? Acesse desktop.com.br. Desktop Empresas. O Sicredi tem as melhores soluções para você aposentado de Campinas. Precisando receber seu benefício? Aqui temos conta corrente, crédito consignado, opções de investimentos e a famosa poupança premiada. E o melhor de tudo, com atendimento presencial pensado especialmente para você. Venha nos visitar em uma de nossas agências. Tome um café com nossos gerentes e descubra tudo o que preparamos para você. Não perca essa chance. Estamos te esperando. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Bom, então, Londrina e Ponte 0-0, jogo final, sábado que vem, 17 horas, majestoso, novo empate, é pênalti. Olha, deixa eu falar aqui um pouquinho sobre o Brasileirão. Corinthians vence 1-0 o Atlético Mineiro, estamos, deixa eu ver aqui o tempo, 29 segundos, tempo já em rede nacional, hein? O finalzinho de Corinthians e Atlético Mineiro. Deixa eu ver uma coisa aqui. 21 horas tem Cruzeiro e Fortaleza. Bem, amanhã, 16 horas, Flamengo e Palmeiras. A partir das 15h30, estaremos transmitindo Flamengo e Palmeiras com Roger Williams, Tigrão comentando e Breno Beretta nas reportagens. Assim que terminar, a gente vai para o jogo aberto da rede. 18h30 amanhã, Internacional Esporte, 18h30, Arena Castelão amanhã, Ceará e Botafogo. Bom, ainda no domingão, 18h30, o grande Mirassol, que campanha do Mirassol. Quarto colocado recebe o São Paulo. São Paulo vem de derrota para o Grêmio, campanha terrível, né? São Paulo em crise, São Paulo oitavo colocado com 38, olha o Mirassol, olha, quarto colocado com 49. Amanhã, 20h30, Bahia e Grêmio. Olha o horário, 20h30 do domingão, hein? Em Salvador, Bahia e Grêmio. Bahia ganha do Flamengo e perde pro Vitória, justamente seu maior rival. Segunda-feira tem Juventude e Bragantino, tem Vasco e Fluminense, Santos e Vitória. É segunda, 21h30. Os caras colocaram pra segunda, 21h30 ainda. Santos e Vitória. Palmeiras, 61. Segundo Flamengo, 58. Vai ferver o Maraca. Palmeiras é o time da virada. Tia Leila, ataque tá impossível. Em terceiro, Cruzeiro com 53. Quarto, Mirassol. Meu coração entra em campo pelo Mirassol. Mirassol tem 49.
Botafogo em quinto com 43, Bahia em sexto com 43, grande campanha também do Rogério Ceni. Em sétimo, Fluminense 41, São Paulo oitavo com 38. O Bragantino, décimo com 36, Corinthians ganhando agora 1-0. É o 12º com 36. Deixa eu ver o que mais aqui. O Santos é o 16º com 31. É o primeiro fora da zona com 31. Depois, Vitória 28. Fortaleza 24, Juventude 23, Sport com 17, apenas 2 vitórias do Sport em 27 jogos. Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos ver como é que tá aqui a Série B. Tivemos a 33ª rodada que começou ontem, Amazonas 0, Novo Horizontino 0. Grande campanha do Novo Horizontino, tá no G4, hein? Tá no G4, em andamento América Mineiro e CRB, tá 1-1, segundo tempo. 20h30 tem Remo e Atlético. Essa partida Remo e Atlético vai ser no Baianão, lá em Belém. E tem um detalhe também que me chama a atenção, o Novo Horizontino é segundo colocado com 54 pontos. Novo Horizontino de Anderson Moreira. Tem um jogo aqui na rodada que é entre Goiás e Chapecoense. Esse jogo é amanhã, 20h30. Graças a esse jogo aqui, o Novo Horizontino não tem como sair do G4. O Goiás é o quarto colocado com 52, pega o Chapecoense, quinto com 51. Será que dessa vez vai? O Novo Horizontino já bateu 2 na trave. O ano passado, pelo amor de Deus, na reta, no último jogo, perdeu a classificação. E aí entrou o Ceará no lugar dele, né? Mas por pouco, muito pouco mesmo, o Novo Horizontino não subiu. Bom, nós teremos amanhã Avaí e Criciúma, o clássico de Santa Catarina, Operário e Volta Redonda, Curitiba e Atlético Paranaense, Ribeirão Preto, Botafogo e Cuiabá. Amanhã, 18h30. Botafogo no Z4. É o 18º com 33. O técnico Alan Aal, ex-Guarani, caiu, hein? Marcelo Rini me informando aqui. Alan Aal caiu, não é mais treineiro do Fogão. E 20h30, Goiás, Chapecoense repetindo. Segunda-feira, a Ferroviária pega o Paysandu. A Ferroviária é a primeira fora do Z4, 37, ó rolo. Depois dos 4 últimos, Volta Redonda 34, Botafogo de Ribeirão 33, Amazonas 32 e Paysandu 26. Ô Paysandu, que é isso? Quantas rodadas faltam? Depois desse final de semana, restam 6. Ferroviária te cuida. Fogão, Série C não é fácil. Te cuida, Fogão. Curitiba subindo. Novo Horizontino, Criciúma e Goiás subiriam hoje. Curitiba 56, Novo Horizontino 54, Criciúma do Eduardo Batista 53, o Goiás com 52. Correndo por fora, Chapecoense 51, Remo 51 e o Atlético Paranaense com 49. Teve uma sequência espetacular de vitórias o Atlético Paranaense, agora deu uma brecadinha. Deixa eu ver o que é mais aqui que eu tenho que falar. Olha, é o seguinte, Paulista Sub-20. O Guarani jogou ontem em Cotia contra o São Paulo. Aqui é semifinal. De virada, São Paulo 2, Guarani 1. O gol do Guarani foi do Guilherme Batista. O jogo da volta é dia 25, sábado que vem, 10 horas em Cosmópolis. Mas por que em Cosmópolis? Porque o gramado do Brinco passa por reformas. E o Guarani tem que reverter, ganhar por diferença de 2 gols ou de uma vitória simples e para os pênaltis. Na outra semifinal do Sub-20, em Santo André, Santos e Palmeiras empataram 2-2, o jogo da volta agora, semana que vem. Deixa eu ver o que mais aqui. Olha, no Sub-17, quartas de final, só que acontece só dia 25, sábado que vem. Teve um hiato agora, deu uma brincadinha o Sub-17, mas sábado que vem, em Cosmópolis, jogo de ida. Guarani e Palmeiras, valendo vaga na semifinal. O jogo da volta é dia 1º de novembro, um sábado, 11 horas, em Guarulhos,
mando do Palmeiras, e aqui na Band você ficou em dia com a bola. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. O avião da Gol colidiu com outro de pequeno. Pelé está de costas para o gol. Como é que está o futebol argentino? O Diego Maradona. Bárbaro. John Lennon foi morto a tiros esta noite. Somos o Exército Nacional. Estão em liberdade. Tanto já se passou e não perdemos nada. Muito menos o vigor de seguir adiante, questionando, denunciando, trazendo as questões que importam para o debate, para a análise. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Sente o peso. RB Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. E final do apito final, abrimos às 15 horas o Concentração com Pedro Piscinato, já falando lá de Londrina, uma grande cobertura da Rádio e TV Bandeirantes. Aqui foi o Boles, Tigrão e Pedro Piscinato de Londrina. Na TV Bandeirantes, o Batista, o CH, o Greger e lá em Londrina, Vinícius Abarca. Wilson, nosso cinegrafista da TV, Gilberto Sufi, técnico da rádio. Ele que também está conduzindo a nossa equipe, conduziu até Londrina e amanhã, se Deus quiser, o retorno para Campinas. Trabalhos técnicos, o Gil Kleber no comando, Lucas Pessoa no YouTube, valeu Luquinha, obrigado, viu? Muito agradecido. Elton Grimaldi, obrigado Elton, tá na mesa, ao seu lado o Edson Freitas, valeu Edson, obrigado, viu? E também teve conosco o Leandro Lopes, acho que não esqueci de ninguém, né? Muito obrigado a vocês, viu? Londrina 0.0, público 8.003, torcida Ponte marcou presença, problemas teve a Ponte lá para chegar. Teve um problema com a Polícia Militar, vamos apurar certinho o que aconteceu, mas só entrou faltando 20 minutos que foi liberado o portão para a torcida da Ponte, tá bom? Sábado que vem o jogo da volta, 17 horas no Majestoso, cobertura da rádio e TV Bandeirantes. Amanhã a gente vai transmitir então aqui a Palmeiras-Flamengo, né? Vai ser no Maracanã. Flamengo e Palmeiras com Roger Williams. Nós vamos começar às 15h30 até 15h30 com a rede. E a partir das 15h30, a equipe local transmitindo, estaremos aqui, se Deus quiser. Seguimos em rede, hein? Ulisses Costa, narrando o final de Corinthians 1, Atlético Mineiro 0, por enquanto. Muito obrigado a você no YouTube, você FM 85,7 e nos diversos aplicativos. Muito, mas muito obrigado mesmo, hein? Segue Ulisses, amanhã a gente volta, amanhã, se Deus quiser, eu volto. Se Deus quiser. Aqui deu. Apito final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.